agora. Esporte em debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, Denis Gavazzi e João Paulo Capelanes. Esporte em debate, na Bandeirantes. Oferecimento Vonder, Dia dos Pais Vonder, presente para quem inspira. Uhul! 7h32. Boa noite a você que está na Bandeirantes, no Esporte em Debate desta terça-feira. Meu Deus. Vamos juntos até as 9 da noite com muita análise, muita opinião, muito debate para todos vocês no pré-jogo de Santos e Remo. Remo e Santos, né? Jogo lá em Belém do Pará, daqui a pouquinho, 9h30 da noite, transmissão Bandeirantes do Pedro Martelli. E o Neymar, joga ou não joga, hein? Será que teremos Neymar em campo logo mais? Joga. Pô, o cara vai de jatinho, gasta uma bala de combustível pra botar gasolina lá, querosene no avião. Querosene azul. Querosene no E a avião. querosene subiu 1,9%. Dormiu pouco, né? Porque saiu tarde lá do leilão. Vai fazer falta E aí Neymar, não entra em campo, aí tá de brincadeira também. Chegou às 4 da tarde no hotel. Pegou às 4? 4 horas no hotel. bom. Dá tempo de dar uma cochiladinha ainda, né? Tirar uma... Ainda pegou o lanche. Porque o lanche é 4 horas O antes do jatinho jogo. dele provavelmente tem cama. Tem cama. Vai O lanche tranquilo, foi às 5h30, 4 horas antes do jogo. Daqui a Belém dá o quê? 4 horinhas de voo? 4 horas. 3h30. Mas eu vou defender o Neymar. Vocês estão ironizando o Neymar. Eu acho que o tem que o ironia Neymar, nenhuma. o que o Neymar tá fazendo, ele tá abrindo uma possibilidade de cada jogador do futebol brasileiro ter o seu próprio Capriotti. jatinho, entendeu? Eu acabaria com essa coisa de concentração e o jogador é responsável por chegar ao estádio de qualquer cidade. Você que tá ironizando. Responsabilidade dele, entendeu? A ironia Aí é é o sua. seguinte, ô Pretzel, Lá eu em tenho Belém jato. ele vai como? De barco? Se você não O tem, é jogador vai de problema barco, seu, se ele não entendeu? tem Cada jato. um chega A do jeito ironia- que quer. Flamengo não concentra. Flamengo O Flamengo se apresenta no dia do jogo, no Ninho do Urubu, e eles vão depois juntos. Eles E o pegam Santos- muito no pé do E Neymar. o Cuca tá louco. também tá deixando o Santos não concentrar em alguns jogos. Se apresenta no CT. É, não tá dando certo, O então CT do lado da desconcentra, né? vila ali, o CT do lado da Eu vila. acho uma puta ideia. Ó, vamos ver então. Eu também acho que o Neymar vai jogar, porque Vai, claro que vai. não tem como, não é? Não tem como ele chegar no jatinho e não jogar hoje à noite. Não, vai jogar sim. Vai Vai jogar. jogar, né? Daqui a pouquinho o Everton Ramos vai conferir Olha lá. os times escalados já Juventude e definidos. Atlético Mineiro, olha os uniformes ali, né? Certo? O que tem com os uniformes? Ó, tem que melhorar. Os dois com. Sabe? Mas como Joga assim, um Pretzel? todo de verde e outro todo de branco, cara. Claro. Pô, mas tá Mas bonito. tá né? diferente, Vocês as acham que camisas tá estão diferente? diferentes. Tá legal pra caramba. Ó, de longe? Tá legal de longe? É, não tá legal de longe. Olha como é que tá de longe. Ah, tá super bonito. Legal, então tá tá. bonito, é. Bonito. Acho Pra que vocês dá. que não torcem pros times. Acho que passa aí. Não Mas torço. olha só, Não, eu seria acho que legal dá- se o Galo tivesse com a camisa Preta com e as branca. calistas. Sim. Mas olha só, ó, o leilão Aí ontem... ia ficar uma zebraiada do caramba. O cara que tem TV preto e branco já Nossa era. Senhora. Tá perdida. Identificar no Mas olha só, o leilão ontem do Instituto Neymar, que é muito legal aí, arrecada muito dinheiro para as questões sociais, né? Isso é muito importante. Já na 6ª edição, o leilão, muito legal, mas tão importante quanto arrecadar os fundos é aquilo que a gente finalmente ouve, né? Do Neymar e do Neymar pai nesse dia. Porque ali eles falam, né? Eles dão entrevista, falam e se sentem mais à vontade, isso é importante. Então ontem a gente viu e ouviu várias declarações importantes. Aí a gente tem aí, tá aí já, ô, João, as declarações importantes do Neymar pai, até pra gente falar um pouquinho e tentar descobrir, falávamos ontem sobre o futuro do Neymar, o que vai acontecer com ele depois de 31 de dezembro, quando terminar o contrato com o Santos. Então, tem aí o Neymar pai falando sobre o futuro do Neymar, ô João? Tem. Então vamos ouvir aí o Neymar pai. Você acha que ele abriu mão da seleção brasileira? Naquela entrevista que ele deu pra gente na Ele Verdade. falou o quê pra você? Por mim, já não sei se eu quero mais. Não, você tá mal informado de novo. Eu tava na Ele entrevista, falou inclusive. assim, acho que pra mim terminou. Não, ele falou assim, acho que eu não quero também. Eu acho que eu não quero. Entendeu? Ele acha que não quer. Poxa, gente, a gente acabou recentemente saindo de uma Copa do Mundo.
que foi difícil para todo mundo, difícil para todos. E você quer que o cara... Nós estamos falando de uma próxima Copa do Mundo que é daqui a 4 anos, e você quer que ele tenha uma resposta hoje? Então ele vai falar aquilo que ele sente. Aquilo que o coração dele sente. Ele acha que hoje a seleção brasileira para ele terminou. Mas eu não acho, ele acha. O Neymar pai acha que não terminou a seleção. O pro Ancelotti acha que terminou, inclusive deu essa declaração Exatamente. dizendo que o Neymar tá fora. Precisa combinar com o Ancelotti. Mas Se for o Ancelotti até 2030 também. Isso é pano pra dar manga, gente. O pai dele tá certo, ele tem que falar o que ele acha mesmo. Acabou. É a opinião Bota pra dele, frente, né? É a bota opinião pra frente. dele. E o que ele falou, ele tá certo. Daqui a 5 4 de janeiro, chega pra... 5 de janeiro de 2008, certo? Rua Comendador Souza. Santos e ABC pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, perfeito? Eu estava nesse jogo. No time do Santos, entre os titulares. Thiago Luiz era o craque do time. Não, o novo Messi. Camisa 7. O lateral Messi. esquerdo, Thiago Carleto. E o número 10, um cara alto, longilíneo, chamado Paulo Henrique. Vulgo Ganso no futuro. Sim. No banco, um menininho mirradinho de 15 anos com o aparelho na boca, encolhidinho no banco. Quem? Neymar. Atrás do banco, o pai dele no alambrado. Certo? Cumprimentando todos os jornalistas. Eu estou falando de 2008 para 26, quanto dá? 16 anos depois. Eles estão bilionários com méritos, 18 anos depois. 18 anos depois, estão bilionários com méritos e o pai dele é simplesmente insuportável. Não, e o pai dele virou embaixador, né? Virou embaixador Então da aquele cara comunicação humilde, viu, brasileira, Quesada, no alambrado, e aí, tudo bem? Esse é o meu filho e tal, não sei o que é. Porque o seu Zito falava, né? Vem aí o Neymar. Aguardem que vem aí um menino chamado Neymar. E ele estava certo. Porque o Neymar foi um monstro. E entrou na vaga do Paulo Certo? Henrique Ganso. Exatamente. Nesse jogo foi 6-0 Que era pro só Santos. Paulo Henrique, né? Não Acho era que Paulo foi. Henrique Eu Ganso. 3 gols do Thiago Luiz, 4 gols, um do Carleto. Né? Thiago Luiz não virou nada, Teve né? passe do Neymar nesse jogo, ele faria gol no seguinte. Né? Exatamente. Mas o pai do Neymar é legal porque ele virou professor de comunicação, né? Toda entrevista ele dá alguma retocada em alguma pergunta. E o Neymar que ontem disse que é a imprensa feita, né? vai acabar com vários jogadores de futebol. Vai adoecer. Vai adoecer. Pessoal, deixa eu só dizer uma coisa. Alguém conhece Carlos Bledhorn Verri? O Dunga. Dunga. Ah, Dunga? Esse não O Dunga foi massacrado depois da Copa de 90. Massacrado. A era Dunga, lembram disso? Ele ficou 2 anos sem ser convocado para a seleção brasileira. Foi convocado em 92, quando o Parreira assume a seleção. E o Dunga jogava muita bola, injustamente, certo? Sabe o que o Dunga fez? Ficou quieto, foi jogar bola e virou campeão do mundo, um baita jogador. Gente, Então, eu queria só dar uma de sublinhada adoecer, aqui. O futebol hoje, João, se tu me permite, Sim. empresários bilionários, jogadores bilionários e milionários, dirigentes ricos, clubes quebrados. E eles querem botar... E organizadas ricas. Exatamente, organizadas ricas. São torcem para eles, né? Eles não torcem para os clubes, eles usam os clubes e torcem para eles. E aí eles querem dizer que é a imprensa que adoece. Concordo, acho que foi feita uma grande injustiça com o Dunga, mas ele foi revanchista de uma forma Não, isso é outra pouco coisa. bacana em 2010. O que ele Foi, fez tu com a tem imprensa toda a brasileira, razão. Foi mesmo. ele e Jorginho, eu nunca vou toda a esquecer. razão. O que o Jorginho fez com a imprensa brasileira Tu pontua de foi forma uma correta. das maiores Deus, eu acho- vergonhas do que esses eu caras acho- fizeram com uma a parte só, viu? Tu tá pontuando de forma correta, a função dele é de treinador. Mas como jogador, ele deu a volta. Eu sou fã do Dunga. Acho que o Peraí, Dunga entregou tudo que podia. Você vai sublinhar, João. Não consegui, ó, são 10 minutos de programa, não consegui dar boa noite. Não, O eu não- Capriotti, ele fica no celular, ele Não. não me deu boa noite. Aí Não, depois não, ele não. fala assim: Ele não deu boa noite pra ele. Você é o Ô, apresentador Capela, principal, ele você não dá deu boa noite pra Aí ninguém. depois ele fala: você tá Obrigado, circunspecto. Denis. Ah, é Obrigado, chefe, Denis. Ele não paga deu pau pra boa, chefe. não Aí deu você boa noite pra tá errado. ninguém. Obrigado, A obrigado. gente que tá entrando aqui, porque senão a gente não ia falar. Como é que é? É isso A gente mesmo. que tá Tem que entrando. ir entrando, senão o bagulho é louco, né? Senão, se o Tem bagulho que é louco. atropelar o Capricho, Você já senão... vai- Aí depois ele vai falar: vocês falam, hein? Você Mas já como vai- vocês falam, hein? Vocês não param. Vocês estão falando já 10 minutos sem Eu não abri a parar. boca no programa. Aí ele Eu tô fala. tentando Sem falar. O parar. Pretzel me comeu em cima do buraco. No espaço que eu dei. Só um segundinho, Não, no só um espaço que eu dei no ar. segundinho. Aonde você Eu fui comeu? falar o Só um dele, minutinho, só por lá em favor. cima. O outro, Ô, o meu querido, só um Quesada. segundinho, só um Eu não segundinho. consigo entrar Você tá muito no introspectivo espaço. hoje. Quando você começa, você não para também. Então, Então, já como ele mas- falou do mas Dunga eu e da tenho que sacanagem entrar na de 2010. respiração. Não, mas Isso aí é que eu preciso fazer uma parte. Tá, vamos lá. Uma parte. Ele falou do Dunga 2010, mas Sim. eu entendo o que aconteceu em 2010. Eu entendo porque eu estava em 2006. 2006 foi um Zona, escárnio uma zona. o que aconteceu, não só na zona dentro da concentração, essa coisa toda que a gente já falou 1 milhão de vezes, mas o que aconteceu da relação CBF com a TV Globo foi um escárnio. Foi escárnio. Um escárnio.
A gente foi colocado pra fora de tudo quanto é treino. 1 da manhã, os caras dando entrevista. 1h da manhã, a gente tudo lá de fora da E os rua. caras dando entrevista. E a Fátima Bernardes entrevistando na Exatamente. porta do hotel. Isso aí. Rodrigo Paiva, meu amigo Rodrigo Paiva, mas ele fez esse papel. Em 2010, mandaram ele fazer, em né? 2010, o Dunga democratizou. Ele botou a Globo no mesmo lugar de todo mundo. Então ninguém tinha direito a nada. Então o Jorginho foi pior em 2010. O Dunga O Jorginho é o literalmente seguinte... botou todo mundo no mesmo celeiro. A gente ficou fora lá Jorginho pegou mal. Eu a gente gostei ficou- muito do que o Dunga fez em 2010. A gente ficou... Não, Mas eu o pastor não- podia entrar. Eu a não imprensa gostei, não. eu não gostei nem um pouco, até porque o pastor podia ver o treino e Isso. o Mas eles Quesada são ficou tudo com a evangélico. girafa, os leões, os Ai, que rinocerontes lá. susto. Quantos safares você fez na Copa 2010? Fiz todos, porque Eu lá fiz fora... Fiz uns 15, velho. O leão quase comeu a gente. Aí a primeira vez, legal pra caramba, né? Ó o leão, não dá pra ver leão. Porque você tem que ir num safari específico. É à não sei noite, quê. o leão é à Tá lá. noite, né? Aí eu fiz uns 15 mesmo. Ah, mas deu Eu pra fui ver em elefante, eu fui pelo em menos. 2009 Na na verdade, eu não Copa fiz, das não. Confederações Não e em 2010. Foram 2 anos de África do Sul. E aí Você vai virou lá, amigo da depois girafa, do leão, do você começa a rinoceronte. olhar, cadê o girafa? Cadê a girafa? Cadê a zebra? Aí só tinha um monte de guinuzinho ali, que é tipo um... Mas, Denis, Mas O não leitão sejam injustos. crescido. Não sejam injustos. Vocês Não viram o tive a chance elefante. de fazer. Não. É o leitão. Vocês é viram o leitão crescido. Vocês guinuzinho. viram elefantes todos os dias lá, né? Eu não tinha essa relação. vimos. Por favor, Capelanes. Eu só Boa queria noite, falar. Capelanes. Boa tudo noite, bem? boa noite, Capelanes. Boa Me dá noite, boa outra noite. sonora aí. Me dá. Boa noite. Não, que boa noite. outra sonora? Depois, pô. Eu quero não vai chamar outra agora. sonora aí Não do vai Neymar, colocar pai. agora também. Agora Que não vai não, colocar. Capelanes, Não só um vai segundinho, colocar. só um Você não me segundinho. dá boa noite? Me 0 a deixa 0 falar. Juventude Pô, 12 e minutos de programa, Atlético não consegui falar. Ouvinte Mineiro. premiado, Falar. irmão. É, pois é, ouvinte Tô premiado. repetindo. Acabamos de falar isso aqui. Não, mas Capelanes, boa noite. Boa noite, Eu boa tô noite. falando do Eu minuto queria agora. falar o seguinte. Pincel. Ó, Sério. 10 minutos Atualização de de placar. É isso aí mesmo, atualização de placar. Então posso atualizar, Caprioli? Fala, quanto tá tempo e placar de jogo? 10 minutos e 28 segundos, Juventude e Atlético gente Mineiro não 0 pode- a Vou 0. colocar a sonora, Grela. A gente não pode transformar o programa em melindres, né? Claro, não pode virar Tá um aqui, show. todo mundo um fala show do de mesmo melindres. jeito. Eu não né? vou conseguir pode falar virar. ainda. mundo fala Não é aqui do mesmo possível. jeito. Deixa eu dar uma sublinhada. Me dá boa De noite. novo? Me dá boa noite. Pô, de Tô novo. carente hoje. Todos nós demos boa noite Não, pra você não deu boa noite pra ninguém. Você Deu não boa deu. noite pra todo mundo. Não. Não, Sensível começou já demais, botando João. sonora. João, Queria falar avança, uma coisa, tá? queria Olha, falar uma ó, coisa 11, aqui, ó. quase 11, É o seguinte, Juventude e o pai Atlético do Mineiro Neymar, 0 a 0. o pai do Neymar, eu não gosto do pai do Neymar. Não tô falando nem como caráter, como pessoa, tô falando como postura, porque ele é o boleirão. O pai do Neymar é o boleirão, entendeu? Ele, porque é bilionário, porque... Sabe o que que é? Tem gente que acha porque é rica, isso aí na vida. Porque acha que é rica, que pode pegar e falar e pisar no pescoço de todo mundo e passar por cima, e é assim que funciona. Ele é um administrador porque ele foi largo também na vida, porque o filho dele é um gênio da bola, entendeu? Mas ele foi então, bom, assim, foi bom, cara. Qualquer um consegue fazer dinheiro com um cara que é Não, um qualquer fenômeno um como não. ele. Qualquer Qualquer um um. não. Qualquer Dizem um. por aí que o pai do Rafinha não conseguiu. Que, Rafinha? Ah, mas aí é uma questão também tá meio nebulosa isso aí, né? Cada um fala uma coisa, o Rafinha deveria tá, aparecer publicamente. Bom, mas enfim, o meu ponto de vista aqui é o seguinte: o pai do Neymar, ele pegou, e aí é direito dele, eu discordo, eu acho isso uma palhaçada, mas ele pegou o Neymar, que tinha tudo pra ser um cara, me arrisco a dizer, na mesma prateleira de Pelé, Ayrton Senna, em relação a grau de representatividade, de idolatria. E ele optou, assim como o grande staff que o Neymar tem, em focar na grana, na fortuna e dane-se o nome. Porque vocês mas o podem ter Neymar tem certeza... uma representatividade, Mas, principalmente Capri, no qual público prateleira? jovem, viu, Qual João? prateleira? Não chega, Capri. não chega nesse nível de Pelé, Você de vai entender Senna. onde eu quero chegar. Mas olha, você pega aí Não, a com a molecada, molecada, Não, a não, molecada, mas não é a esse meu molecada ponto. ama o Não é esse Neymar. meu Não, eu ponto. entendi onde você quer chegar. O meu pai, Até porque o meu não tem pai- muitos ídolos aí Você no- vai entender. no- O meu pai, recentemente. quando eu era criança, cara, eu ouvia o Luiz Roberto na Rádio Globo lá atrás, na década de 90. Luiz Roberto eu cresci, Demúcio. Demúcio. Eu Eu sou cresci, Vinícius. Um eu abraço cresci pra ele. ouvindo Nossa, o Luiz amigão. Roberto narrando Fórmula 1 com meu pai. E aí, quando o Senna vencia e o Senna falava, meu pai parava pra ouvir. E meu pai chegava e falava assim, olha, os ensinamentos que muitas vezes o Senna fala e diz, siga isso. Essa perseverança, essa forma de vencer, essas atitudes, uma forma leal. O meu pai sempre teve o Senna como grande ídolo. E eu não estou esperando aqui que o filho ou a filha de um pai ou de uma mãe, o pai e a mãe cheguem e falem assim, olha, siga o que o Neymar está fazendo, ou está falando, ou está indicando. Mas são grandes espelhos. Uma coisa idolatria que ele tem como jogador de futebol, ponto. Isso aí ele tem em qualquer lugar do mundo, como o Ronaldinho, como o Fenômeno, como qualquer outro tem aí desse nível. Outra coisa é uma questão de conduta e de postura, que eu discordo completamente. E o pai dele, assim como o grande staff, repito, eles fizeram com que o Neymar ele não tivesse nem de perto uma representatividade desse tamanho. De alguém chegar e falar assim, vamos parar para ouvir o que o Neymar tem a dizer, a atitude que ele tem tomado.
Porque uma coisa, gente, é o que ele faz pelo Instituto Neymar Júnior, que é maravilhoso. Muito legal. Evento incrível, fantástico, ajuda um monte de gente. Parabéns ao Neymar, à família, ao staff, tudo isso. Agora, outra coisa é o pacote Neymar fora de campo. Entendeu? Que é o eterno adolescente, é o Peter Pan da bola, que não consegue evoluir, que não consegue crescer, que é sempre risadinha, sempre ironia, sempre brigando, sempre falou ontem que o emocional, o aspecto emocional dele é muito forte. É nada. O aspecto psicológico do Neymar é uma piada. Basta ver em campo o que ele faz. É só ver aí. Quem tá no digital hoje é o Alessandro Awad, é isso? É ele, que tem né? a ver? O Alessandro Awad foi promovido. Não, tudo bem, mas viu quem é que tá no digital hoje? É o Alessandro Awad. É o Alessandro Awad. É ele. Capelanes, João, no nosso Instagram. Neymar se aproximou de Pelé e Ayrton Senna na representatividade. Nossa senhora. O negócio, essa foi forte, hein, João? Cara, então acho que você tem que comprar cotonete. Você tá surdo, não, que eu acabei de falar forte. uma coisa oposta. Eu não falei isso. Você abacalha o debate. Eu tava fazendo rabinha de raciocínio cara, aqui. João. Não, você tá infantilizando o debate. Tu chegou e disse, tu pensou que ele seria representativo Eu como falei, Pelé e Ayrton Senna. Tu falou não poderia? isso. Não falei isso. É que você quer interpretar as coisas do seu jeito. Eu falei que ele tinha potencial, pela qualidade e talento que ele tem, chegar numa prateleira de Pelé e de Ayrton Senna, pela representatividade. Se ele tivesse atitudes legais, eu acho bacanas e tal. essa declaração. Por que não? O Anderson Silva, por exemplo, que é um ídolo do esporte brasileiro, não tá numa prateleira elevada, o Neymar não poderia estar superior, não poderia estar beirando lá em cima. Mas de jeito nenhum, na minha opinião, de jeito nenhum. Mas em que sentido? Respeito a tua opinião. O Pelé não cometeu seus equívocos também? Mas o Pelé é o atleta do século. Mas não importa. O Neymar não chegou nem perto disso. E o Ayrton Senna, por exemplo, eu sou um piquetista, muita gente me corneta. Tirando o Piquet com as suas escolhas, declarações e máscara, certo? Que ele é insuportável. São coisas diferentes, esportista. O Piquet como piloto de Fórmula 1. A minha geração viveu a carreira dele, certo? Pra mim ele era um gênio. Gênio. O Senna também. Depois chegou o Senna. Mas entre Piquet e Senna, que o Senna era um cara humilde, mas tem os mesmos títulos do Piquet. Bom, eu vou resumir. O Piquet é arrogante, mascarado. Porque você desvirtuou o que eu falei. Eu vou resumir porque você desvirtuou o que eu falei, não tem problema. O que eu falei é o seguinte, vou resumir em 5 segundos. Nós entendemos. Vou resumir em 5 segundos. Não desvirtuei. Desvirtuou. Desvirtuou muito, inclusive, né? Deveria ter... Bom, enfim... que foi, Capricho? Deixa eu terminar. O pai Neymar optou em focar no dinheiro do que em transformar o filho no patrimônio nacional. É isso. Um cara pra gente poder se espelhar. A gente não pode se espelhar o Neymar em praticamente nada. Sim. É isso que eu quis dizer. Põe aí, então, o Neymar pai falando sobre o Neymar lá do futuro dele, vai. Vamos ver por quê. Parece que quem controla as decisões é o Neymar pai. O Neymar não pode falar, eu não quero mais seleção. É evidente que sim. Aí vem o pai e fala, não, mas ele falou de cabeça quente. Eu acho que ele tem que ir pra seleção. Mas aí o Neymar ironizou, não é ele que joga, né? Tem uma resposta. Isso foi divertido. Então, será que o Neymar filho finalmente vai se desvencilhar do Neymar pai? Solta aí o pai aí. Vamos lá, João. Neymar pai falando sobre o futuro do Neymar. Onde que é? Fala aí. Pode falar aí, Agrela. Não tá? Sei. Não? Vou colocar uma outra aqui. Sumiu. Não tá. Não, a Grela falou que já tava aí. Não tá, então não tá. Então espera um pouquinho, já vai chegar. 0-0 Juventude Atlético Mineiro, 17 minutos. Novo primeiro empate tempo. Vai pros pênaltis. Foi 0-0 o primeiro jogo. O primeiro jogo foi 0-0. Então, ó, a gente vai, daqui a pouquinho o Everton já tem escalação oficial ou ainda não? Ainda não tem escalação, não temos ainda o time definido. Já vamos definir o time do técnico Cuca, se vai Neymar começar como titular ou não. Eu tô falando tudo isso aqui que é pra chegar a sonora do Neymar pai, né? Vai chegar a sonora, em algum momento vai chegar. Pode, dá um Fala, destaque, Everton, vamos lá, chega. Um destaque, Capri. Diga aí, boa Everton, noite pra boa vocês, noite. pros amigos da bancada. Prazer estar aqui com vocês com a Sim. configuração titular do EDB. Santos deve ter Neymar no banco de reservas. É mesmo? Ele não deve estar entre os titulares ele falou ontem na partida de daqui a pouco contra o Remo. Mas segundo tempo é a previsão, certo? Mas por que isso, Everton? Por que a decisão? Porque é uma questão técnica, do Cuca tem convicção que é melhor o Neymar começar no banco ou alguma questão física, poupar, enfim? Capri, eu diria que se alinham as duas possibilidades, viu? No sábado, pra partida de sábado, ele já tinha a dúvida de manter um time com meio campo mais combativo, sem a presença do Roleiser, o que ele não faz, só que hoje ele muda as peças. Em vez dele substituir o Roleiser, ele começa com o Neymar no banco de reservas e João Schmidt ou William Arão devem entrar no time titular para dar mais força ao meio-campo. A gente sabe que com Neymar e Gabriel Barbosa, o Santos acaba perdendo no quesito defensivo. Se eu sou o Cuca, eu peço demissão depois do jogo, independentemente da classificação ou não.
Porque ontem colocaram o Cuca numa forca gigantesca, o pai do Neymar e o próprio Neymar. Quando o Neymar foi questionado, ele falou que o Santos era esquisito, que não entendeu o porquê da declaração do Cuca. Verdade, o pai do Neymar também acabou falando, ele não deveria ter falado isso, então peraí. O pai dele falou que foi uma frase infeliz. Uma frase infeliz. Então, assim, se o treinador... Ele, na teoria, deveria ter mais autoridade para poder comandar os jogadores. Ele tá abaixo do pai, do Neymar, etc. E é um treinador que tem que rebolar em coletiva, porque ele não pode falar as coisas do Neymar. Exato. Ele tem que rebolar pra está em contrato. Sentar ali vai ser um problema. Se você entrevistar o Marcelo Teixeira agora, coloca ele no ar, presidente do Santos, você perguntar qualquer coisa que envolva o nome do Neymar, ele não pode falar. Sabe por quê? Porque está em contrato que ele não pode citar o nome do Neymar para explicar alguma coisa. Ele foi muito respeitoso. O Vojvoda também rebolava para falar do Neymar. Era a mesma coisa. O Vojvoda ficava cheio de dedos para falar do Neymar. O Cuca foi muito bem. Ele vai ou não vai? Não sei. Vamos ver. Eu achei que o Cuca foi muito bem. Qual foi o jogo da Sul-Americana semana passada? Foi a UCV. Central. Isso. O Everton fez a pergunta para ele, né? Que era o nosso debate, né? Porque era uma sequência de 4 jogos. O CV, 2 contra o Remo. Isso. E depois, no final de semana, que ele não atua porque ele está suspenso, que é o brasileiro Atlético Paranaense. E é aqui, não é Aí no nós chegamos à sintético, seguinte conclusão. Quais são os jogos mais difíceis? Contra a UCV, vamos combinar que não é, porque o time tinha vencido a UCV por 4. Então não precisava do Neymar. Ele poderia ter ficado fora desse jogo e entrou no segundo tempo. Os jogos importantes são contra o Remo. Claro. Então ele precisa atuar contra o Remo. E aí... O Everton fez essa pergunta, que era a pergunta que todo mundo queria fazer. O Everton foi lá, ligado em todos os movimentos, brilhante. Fez uma pergunta simples, como tem que ser. E qual foi a resposta do técnico? Ele está à disposição para os 2 jogos. Eu espero que ele jogue os 2 jogos, não foi isso? Que eu contava com ele, entre aspas. Eu conto com ele para os 2 jogos. Agora, você se coloque na posição do Cuca. Você quer que o Cuca responda o quê? Eu achei que o Cuca foi muito bem. Eu acho que ele foi muito bem. Foi. Muito bem. Joga em Belém? Não sei. Vamos ver. Aí depois ele mudou e falou, agora não sei. Mas aí eles põem o Neymar, né? E aí você compra uma briga com o cara. Não tô falando que ele tá errado. Eu concordo. Mas ele não sabe. sabe. Não sei, eu acho que ele não sabe. Ele não tem poder para levar o cara. Claro que sabe. Você acha que ele não foi informado? O Neymar não viaja, mas... O Neymar estava segunda-feira em um leilão. Não vou discutir o leilão. Sim. Ele tinha que estar no mesmo avião da delegação viajando com todo mundo. Concordamos. Vocês abriram o programa ironizando, dizendo que cada jogador tem que ter um jatinho. Isso é uma cinte. É verdade. Isso é uma vergonha. Mas o Cuca não conversou com o Neymar. Isso não representa um negócio de grupo. Você acha que eles não conversaram? Não, isso aí eu concordo 100% contigo. O Neymar não fala com ninguém. O Neymar é o presidente do Santos, pô. Ninguém percebeu que o Neymar é o presidente do Santos? Não, sim. Quando a gente entrevistar o Marcelo Teixeira, posso falar? há um erro de conceito. Ele não é o presidente do Santos. O presidente é o Neymar. O Cuca sabia que ele ia. O Cuca também é macaco velho de bola. Ele sabe que o Neymar ia, independentemente se ia jogar ou não, mas ele sabia que o Neymar ia. Não adianta falar que então, não sei, veja bem. Então vamos dar razão ao pai dele, então. Por quê? Porque a gente está criticando o pai do Neymar. O pai dele por uma declaração contra o Cuca. Então, se o Cuca sabe, então ele está jogando. Eu acho que o Cuca sabe. A gente precisa entender isso até porque tem muito fogo amigo dentro do vestiário do Santos e eu me arrisco a dizer até que eu sei quem que tá vazando informação de lá, viu? Fogo amigo. Fogo amigo, porque o clima não é bom nos bastidores. Sobretudo em ano eleitoral. Salário atrasado. Dívida de quase 90 milhões de reais com o Neymar. Gente, onde isso vai parar? O Cuca, de verdade, eu sei que vocês não vão concordar, mas não tem problema, eu tô aqui pra fazer média com ninguém. Esse contrato, ele é nocivo ao Santos, envolvendo o Neymar. Não dá. O clube tá devendo 90 milhões de reais pra ele. Não vai pagar isso a curto prazo, médio prazo. Sabe o que vai acontecer? Em determinado momento, os 90 milhões de hoje vão virar 200 amanhã. 79, que vão virar 400 ano que vem. 11, que 79, vão virar não sei quantos. Aí sabe o que vai acontecer? Vão ter que pegar o Santos Futebol Clube, a instituição, e vão ter que entregar de bandeja pro pai do Neymar. Vai virar uma SAF obrigatória pra poder pagar o cara. Falar no pai do Neymar agora tem aí. Vamos lá. Não tem. Tô brincando, tem sim. Vai, lógico que tem. O Neymar ama jogar futebol, vai fazer o quê? Ele não tem faculdade médica ainda, então vai continuar jogando futebol. Vai convencer ele a continuar jogando pela seleção? A seleção, nós estamos falando de seleção brasileira, a seleção é 4 anos, Copa do Mundo. O Neymar, eu acho que e ele nunca falou pra ninguém que a seleção ensinou pra ele. Ele falou que acha. Se eu falar que o Instituto Neymar Júnior, eu acho o gol mais bonito que ele fez na carreira dele, quando ele entrega o nome dele pra instituição. Mas de legado, eu acho que o futebol, eu sou suspeito em falar, né? Eu sou um admirador, mesmo sendo pai, eu sou um admirador do talento do meu filho. E eu pelo menos, eu sou um cara que eu vou ficar muito triste quando vê-lo parar de jogar. Isso
Bom, não era bem... Misturou um pouco os assuntos. Essa daí é sobre uma suposta aposentadoria no fim do ano. Não, mas é que tem uma resposta do Neymar pai, que mas ele essa fala também é que... importante. Ele para no fim do ano? Não sei se ele para. Nem ele sabe. Ele falou sobre. Ele falou sobre. Então, é isso. Ele não sabe o que vai acontecer com o Neymar, não é? Mas a sensação é de que ele quer que o Neymar continue. Claro. Ele quer que o Neymar continue. Tem acordos comerciais gigantescos. Acordo comercial. Mas, cara, é o produto dele. Cara. É isso. Enquanto puder fazer dinheiro com esse produto, né? Vamos tentar fazer dinheiro. Ele minimamente correndo, minimamente bem fisicamente, tem 34 anos, cara. Ele consegue contratar aí mais uns 3, 4 anos se não se machucar de novo, com tranquilidade. Estados Unidos. Estados Unidos. Olha o salário agora. Foi lá pro time, não sei nem falar o nome da turma. Estados Unidos. Lá não dá. Aonde joga o ex-centroavante do Corinthians lá? Lá não dá, Denis. Lá o nível é mais Vitor elevado. Guedes, lá não, Vitor. Roger Guedes. Lá em Dubai. Vitor Guedes é irmão da Marília. Exato, no Qatar, desculpa. No Qatar. Qatar talvez dele. Mas ele já foi, lembra? Ele teve no Al Hilal e saiu. Ele teve na Arábia. Então, aí o nível é mais elevado, aí não dá. O caminho dele, acho na que Liga Árabe não dá. É a Major League Soccer. Eu acho que um bom time pro Neymar é o Al-Havaiana, lá da Arábia, que acho que é legal. Porque aí ele vai ficar na boa, no chinelinho, joga uma partida, folga 9. O que vocês acham, hein? Neymar no Al-Havaiana. Gostou? A ceia de camelo. Al-Havaiana é boa. Essa é boa. Tem que postar essa. O Havaiana quer contratar o Neymar. Mas agora, vamos falar a verdade. O Neymar sempre teve aquele lema de ousadia e alegria, né? O Neymar, qual é a alegria que ele vai ter no Santos até o fim do ano? Vamos lá, você santista que tá ouvindo o programa, me responda aqui. Vai ser rebaixado. Não, eu acho que talvez vai lutar contra o rebaixamento. Não vai, não vai. Não, mas vamos lá. Vamos lá. Acho que não. O Santos é iminente. Eu acho que o Neymar salva. A eliminação do Santos é iminente da Copa do Brasil. A dupla Grenal pra salvar o Santos. Vocês concordam comigo que a eliminação do Santos na Copa do Brasil é iminente? Mais cedo ou mais tarde, acho que até passa do Remo. Próxima rodada é iminente. Vai ser eliminado da Copa do Brasil. Legal, Juventude da vida. Vai ser eliminado da Copa do Brasil. Não vai ser campeão da Copa do Brasil, vai ser eliminado em algum momento. Ok. Sul-Americano não vai ser campeão, vai ser eliminado em algum momento. No Campeonato Brasileiro vai lutar até o fim para não cair. Neymar vai ficar tomando pressão, esporro, vai arranjar confusão. Capaz de terminar o ano. Capaz de não terminar o ano. Que alegria que esse cara tem e motivação tem para jogar. Não, dá pra perceber claramente assim que em campo ele demonstra realmente ele demonstra tá ali. Tá irritado. Tá meio forçado o negócio. Não é uma coisa prazerosa. Tá estafado, né? Já não é uma coisa que mais. Você não sente prazer olhando o Neymar. Gostei que o Capri mudou um pouco da opinião em relação a ontem. Você viu? O Capri acabou de falar aqui. É que você fala muito, João. É complicado. Neymar atrapalha o programa aí, meu. O Capri acabou de falar. A frase do programa. A pizzaria ficou em silêncio. Não, mas hoje ele já mudou. Atrapalha o Santos. Não, hoje não mudou. Ele acabou de falar que o Santos escapa. Ontem virou o recorte do programa. Deu silêncio. Ricardo Capriantes, chances, não sei o que das contas. Foi. Vírgula, Neymar atrapalha o Santos. Foi mesmo, foi o recorte aí do programa. Eu mandei pra vocês, eu tava ouvindo nessa hora. Sim. Eu concordo em gênero, muito obrigado, grau, muito obrigado. Mas pra que ele foi? Neymar vocês são incoerentes. Okay. Mas vocês são incoerentes. Respondeu a pergunta que nós fizemos ontem. Atenção, nós temos 2 incoerentes no programa. Se o Neymar atrapalha o Santos, lá vem. Por que o Denis e o Capriotti estão cobrando a presença do Neymar? Eu não tô cobrando. Como eu não tô cobrando? Eu tô entendendo isso também. Ele pode ficar na praia hoje. Eu acho que o Santos rende mais sem o Neymar. Mas não é, os números desmentem isso, Capri. O aproveitamento com o Neymar é melhor do que sem o Neymar. Eu acho que o Neymar atrapalha o Santos. Mas não é, os números não estão dizendo isso. E não me vê com a conversa que ele salvou o rebaixamento, tá? Mas salvou. Não vem com essa conversa. Os números são contrários. Você sempre vem com essa conversa. Mas é verdade. É o Memphis e o Neymar. O Santos com o Neymar tem 52% de aproveitamento. Foge do rebaixamento. Isso. Sem o Neymar tem 36%. Cai. Pronto. Cai. Não, o Capriotti contra o rebaixamento. Tá 24 horas para responder a pergunta que eu fiz ontem. Mas você acabou de falar, Capri, que o Santos passa hoje... Isso. Não, eu falei. Você falou, não falou? Não, pra mim hoje... Ontem eu já disse. Ontem eu disse que pra mim o Remo vai vencer. Não, escapa do rebaixamento, você falou, né? Escapa assim. O Capriotti tá exatamente 24 horas pra responder a pergunta que eu fiz ontem no programa e ele tá só se esquivando. E o Denis também não vai conseguir responder. Se o Neymar tanto atrapalha o Santos assim...
Quem então na vaga do Neymar pra arrumar um time que é fraco? Esse é o problema do Cuca, não é meu. Não, mas a gente tá debatendo, é um problema nosso, uma vez que a gente levantou a pauta aqui, pô. Trabalha a comissão técnica do Santos. Chefe tá com chefe. Brincadeira. Não é brincadeira. Se o Neymar atrapalha, quem arruma? Não, Capri, não, Capri, não, isso aí não. Me fala um jogador se o Neymar atrapalha pra jogar. Me fala um cara. Rony. Não tem qualquer. Bom tempo, mau tempo. Você quer que eu diga um nome? Miguelito. Você quer que eu diga um nome pra você falar assim, pô, mas você quer comparar o fulano com o Neymar? É lógico que ele quer. É isso que ele quer. Ele É quer. isso que ele quer. Ele quer. Só isso. Não vou vai falar porque você não tem. Não vou falar qualquer um. Deixa eu responder. Eu não vou falar, Capela, eu não vou falar. Vocês falaram. Eu não vou falar porque eu não tenho nem ideia de que é o elenco do Santos, cara. Tá, eu te ajudo. Tassiano. É ruim. Vamos lá. Rony. Não, péssimo. Como diria Paulo Roberto Martins, péssimo. Miguelito. Péssimo. Samuel Pierre. Robinho Júnior. Péssimo dos péssimos. Pronto, velho. Tassiano, você já falou. Miguelito eu falei Miguelito. Se tu pegar a Rony, nominata... você falou também. Põe um goleiro reserva lá no lugar. A nominata do Santos é só de jogador conhecido, cara. É verdade. Uma molecada que tem um certo talento. E uma galera que tá pedindo pra sair, Zé Rafael. Que eles gastam e o time não joga nada. O Alexandre Matos, ele ainda estar empregado no Santos é uma das maiores vergonhas que nós temos no futebol brasileiro. Porque ele é o executivo que adora apontar dedo, até agora não explicou a contratação absurda. Cara, isso tem que ser investigado, inclusive. Eu não tô aqui colocando que o Matos é bandido, vagabundo, safado, até que prove o contrário, não vão provar. Não, mas é verdade. Porque eu quero poder entender até agora a contratação do Brahim Bilal. Como é que um cara desse, que nunca jogou em lugar nenhum, ganha um pau por mês e não joga? Pera aí. O Bilal ganha um pau. João. Você não gostou do Bilal? Para, João. Isso aqui é um programa de debate sério. Para com isso. Para com isso aqui. O Bilal ganha um pau. Sem quinta série aqui. Não é quinta série, é papo reto, ganha um barão. Mas ainda ganha? Não, já meteu o pé. Bilal já deu linha. Bilal já caiu. Bilal já caiu. Essa contratação é o maior escândalo. O maior escândalo da história do Santos. Para com isso aí. Isso aqui não é programa de quinta série. Isso aqui é um debate esportivo sério. O senhor guarda o Bilal aí pra você. Cara, e o Zé Rafael. Eu quero cumprimentar o Palmeiras, sabe por quê? Você falou isso um dia, é importante você repetir. Repita. O Palmeiras, quando vê ciclos fechados, da linha da galera, vai embora. Liberou o Rony, Zé Rafael, Mike, Marcos Rocha, vai todo mundo. Vários, vai. Ninguém deu certo depois que saiu. Vinha, lateral esquerdo, lembra? querem contratar. Abraço. Mike, certo? Isso aí, todos esses aí que você citou, não tem toda a fica se razão. apegando. Os caras ganharam tudo lá dentro, é verdade, mas encerrou o Teve ciclo. outra leva, Daverson, Felipe Melo, Jailson, William Bigode, foram todos a mesma Agradeceu, obrigado pelo serviço prestado. Tem que saber encerrar ciclo. Então, mas o Inter não sabe encerrar ciclo, o Grêmio também não. Sabe qual é o problema do Santos? O Santos, hoje no mercado, ele olha sem dinheiro, com um bi de dívida, sem potencial de novas receitas, devendo aí o mundo. Contrata o Bilal ele por um fala pau. assim, pois não, mas ele fala... Essa, cara. Quase gol do Galo. Quase, bola na trave. Aí não dá. Não altera o placar. Ô, Capelanes, não dá. Essa discussão teve semana passada. Times falidos não podem contratar jogador caro. Irmão, você tem ainda razão. mais jogador Mas você de concorda? Não, mas espera um pouquinho. O João, ou jogador aposentado. O João entende que o Memphis deva permanecer no Corinthians. Não vamos começar no Memphis agora. Daqui a pouco vocês vão falar do Memphis. Não. Memphis é na sequência. Memphis é na sequência. Chegou o aviãozinho. Foi o voo mais rastreado do planeta nessa madrugada. Eu acho que é pertinente citar. O Luiz Fabiani, cara, ele ficou publicando no Twitter a noite toda. Ele já está na Ilha da Madeira. Ele passou por Noronha. Tu leste o meu pensamento. Ele chegou em Recife. Eu queria falar sobre isso. O Fabiani ontem levou a Bahia de todos os santos. A emoção do Fabiani Ele ontem. Passou no free shop. Colocando no Twitter que 600 já está pessoas taxiando no mundo, né? 600 pessoas no mundo estavam acompanhando o voo do Memphis. O segundo voo mais acompanhado no família mundo. dele é grande, hein? No mundo ontem, em Roterdã da Holanda. Qual o problema? Mas eu só queria dizer um negócio. É emoção. Eu sei que o assunto do Memphis vai ser já, mas eu acho... Não vamos falar do Memphis. Eu acho, só um segundinho. Eu acho pertinente falar do Memphis, porque foi bem efusiva a defesa do João em relação à não permanência do Neymar por essa grana. Gente.
Mas, ao mesmo tempo, você entende que o Corinthians deva contar com o Memphis. Óbvio, são situações completamente Como é que diferentes. são Colocar completamente isso na mesma diferentes? balança... Por que não? Não, eu sei que você está se sacrificando pelo debate, você quer resenha, você está ironizando eu tô te perguntando. aqui. Pera, deixa eu você perguntar é um cara primeiro. inteligente, Deixa eu experiente. perguntar primeiro. Não vou cair na tua pilha, Deixa não eu vou cair. perguntar, você me Não permite? vou cair na tua pilha. Deixa eu Não perguntar. adianta. Deixa eu falou, eu perguntar. ouvi. Aí depois você responde se quiser ou não. Não, mas peraí. Você não quer o fala aí. Neymar porque ele é muito caro pro Santos. Ele custa 21 milhões de reais por mês. Não importa. Importa. Claro que importa. Porque o Uma Santos coisa não o salário tem. do cara custa 21 É. e outra coisa custa 2 o outro. Sim, mas o Corinthians também não tem dinheiro pra pagar o Memphis. Como não tem? 2 milhões por mês? Não tem. Ah, não tem. Então fecha o Corinthians. O Corinthians tá devendo 40 milhões pro Quesada, é o Memphis, seguinte, gente. vamos lá. Sabe quanto que ganha o Pedro Raul? A solução é... Mas é isso, eu não tô falando do Pedro Raul. Eu tô Você falando. sabe quanto ganha o Gabigol? É Sei. a mesma coisa. Quanto ganha o Miguelito? Quanto... Então, eu não tô falando, eu tô mas falando de falando Memphis isso. e Neymar. Não, você fala o que você quiser, eu falo aqui minha avaliação, meu embasamento Ei, para poder cavalo, falar. calma. Não é cavalo, eu não posso ir diretamente. Você tá querendo levantar o Memphis Depay aqui e comparar com o Neymar? Coisas são incomparáveis. Pronto, começou o Memphis. Não, é verdade. O Neymar, gente, o Neymar rende o quê aos cofres do Santos? Quando o Neymar foi contratado, o que todo mundo esperava? Que ele poderia trazer patrocinadores, que ele poderia, dar uma Posso fazer alavancada os nas apartes? finanças? Tá, Pode. o Memphis não trouxe nenhum patrocinador, vai. Quem Mas mais? ele trouxe 3 títulos. O Neymar trouxe o quê? Mas ele não trouxe sozinho. Sim, mas ele foi um E dos o Corinthians protagonistas. tem um time melhor que o Santos. Mas ele foi um dos protagonistas, concorda? O Yuri também foi, Ele ajudou o a Hugo tirar o foi. Corinthians do rebaixamento e deu 3 Concordo, títulos o pro Corinthians que não Garro ganhava foi, nada desde o Carrillo 2019. foi. O troféu Sim. tirou do rebaixamento. Não, mas isso é fundamental. Os Corinthians cai e morre. Não, mas Se eu não o tô Corinthians cai, acabou o desconsiderando Corinthians isso. quase. Mas já Mas vai não mo- fez sozinho. Não fez sozinho o Quessadinha, mas ele foi um dos grandes Não, eu protagonistas da concordo. temporada. Você tá falando com coisas que eu O concordo. meu ponto de vista aqui, pessoal, é o seguinte. A relação envolvendo... Um abraço pro Osmar Garrafa, tá ouvindo a gente aqui, ó. Grande Garrafa. Garrafa. Fala, O meu Garrafa. ponto aqui é o seguinte. Vocês não conseguiram enxergar o óbvio ainda. Ou vocês enxergaram, mas a gente não tá falando isso no ar. O que tá acontecendo entre Neymar e Santos, pra mim, é um caso mais do que, entre aspas, pensado pra família se apossar do clube. Assumiu o clube. Assumir o clube, porque é o que vai acontecer. Acho que não passa no conselho. Pretzel, você tem razão, mas vem cá, Pretzel, vamos lá. Eu chego a pensar como você. Quantas vezes nós vimos, vamos lá, a dívida do Jusilei no Corinthians era uma E no dívida São Paulo. na época do E no Roberto São de Paulo. Andrade, 2 milhões, 3 milhões no máximo. Essa dívida passou da casa dos 20 milhões. A dívida do Neymar hoje, envolvendo o Santos, é de mais de 90 milhões. Daqui a 1, 2 anos que o Santos não vai pagar isso aí, você Não, pode ter não tem certeza como. que isso vai acontecer. Essa dívida vai passar da casa dos 300, 400, até uma hora que o próprio conselho, o comitê gestor do Santos, que é uma coisa ultrapassada pra caramba, assim como a Abate. instituição, vai chegar e falar assim, pessoal, ou a gente entrega ou a gente fecha. Quanto vale o Santos? Mas Um bi? eu concordo com tudo isso, Isso. João. Eu tô falando Paga a que, diferença. da mesma forma que o Santos vai ficar com uma grande bomba na mão, e já tem essa bomba na mão, o Corinthians vai triplicar a bomba que ele tem nesse momento. Ao fim do contrato do Memphis no Corinthians, que será em 2028, Tem mais 2 anos agora. meio de Metade de 2028. Isso. Você vai ver quanto que o Corinthians vai ficar devendo pro Memphis. E aí Mas é a mesma coisa. Mas o Quesada... A são diferença coisas- é que vamos muda lá. só endereço, é O Vila Belmiro Corinthians- e Parque São Jorge. O Corinthians deve 40 milhões ao Memphis, certo? fora os 30 Pegou? milhões de imposto que Vamos ele lá. precisa pagar. São 70 milhões. Mas aí o Corinthians não vai pagar o imposto para o Memphis. Vamos falar sobre a dívida Sim, mas envolvendo é o o dinheiro jogador. que sai do Mas clube. tem Isso que que eu tô pagar, falando. vai sair, vai é o dinheiro que sair sai mas a dinheiro. dívida Pra com onde imposto- vai é outra história. É que a dívida de imposto você pega, consegue O Corinthians negociar acertou e tal, sabe como é que é? quatro prestações de 11 milhões com o Ok, Memphis. mas o Se Quesada- pagar a primeira, não paga a segunda. Vamos lá. 40 milhões de reais o Corinthians deve ao Memphis, correto? Correto. 45. Tá, 45, que seja. O Corinthians acertou 2 anos de contrato. Vai diluir essa dívida dentro do contrato. Não tô falando que é certo que é errado, mas é o que dá pra fazer. E vai contar com um jogador que é muito bom, que é muito diferente, que já tem uma representatividade. E é ídolo da Fiel. Pelo menos ele jogou no Corinthians. Pelo menos ele O jogou. Neymar não jogou. Por mais 2 anos. Então, se o Corinthians conseguir conquistar mais um título e ajudar o Corinthians a chegar numa final de Libertadores, conquistar, ele, entre aspas, vai acabar se pagando. O gol do Paulinho, pra vocês terem uma ideia, olha só a comparação onde eu vou. Eu fiz essa pesquisa hoje. O Paulinho, na temporada passada, pelo Palmeiras, praticamente não jogou, certo? Paulinho do Palmeiras. O Paulinho, em todos os. Ele jogou acho que 25 jogos. Jogou nada. E ficou, do período que ele está no Palmeiras, Isso. ele jogou 25 e ficou fora de 87. Então vou te ajudar. Só que o Paulinho já praticamente se pagou financeiramente falando, causa sabe do gol por quê? no Mundial Porque de o gol Clubes. que ele fez no Mundial do Palmeiras, o gol contra o Botafogo, na vitória magrinha por 1-0,
13 milhões de dólares o Palmeiras colocou nos seus cofres com essa classificação. O Paulinho custou 16 milhões de dólares. Ele quase se pagou por causa de um gol. Imagina só deixa eu se falar o uma Mendes coisa. consegue repetir o que ele fez. João, Ele se paga. Você ficou 10 minutos sem falar e tá falando a 40. Cara, você não me deu boa então noite, eu vou falar pra caramba agora também. chega. Ele não para de vou parar falar. também de falar. Meu Você Deus. não me deu boa noite. Aqui não deu boa noite, não. Você não para, faz 40 minutos você tá falando Deixa eu sem parar. responder um minuto só que ele falou. Só um Mas minuto, de por novo? favor. Rapidinho. Você está vendo o copo meio cheio, não vai parar meio de cheio, eu falar tô vendo agora. o copo meio vazio. Não, vocês adoram falar do Você Mendes, cara. está no C, C. Tudo bem. Se ele conseguir ganhar mais alguns títulos, pô, bacana. Terá pago. Mas e se nesses próximos 2 anos ele não ganhar absolutamente nada no Corinthians? Eu vou me Como é embasar que- no que ele já fez, né? Ele ganhou 3 títulos no Corinthians como tudo bem, protagonista. Estou mas acreditando que ele vai mas repetir ele já o feito. fez nessa o recorte dessa temporada, Ele não dá pra machucou o defender. Quesada. Ninguém escolhe se machucar. O cara se machucou. Não é que ele é vagabundo, Não, o safado, Neymar também que se ficou machucou. afastado do estaleiro, não quis jogar. Ele O se Neymar machucou, também pô. se machucou. Agora, Sim, Ele exato, se preservou machucou. pra jogar na seleção da E o Holanda. Paulinho também se machucou. Ele se preservou. E outra, ele voltou antes da Copa do Mundo. Preservou pra jogar na Holanda. Vocês só estão E não jogou. esquecendo. E não jogou. Não jogou. E não Vocês só jogou. estão esquecendo daquele avião da alegria lá no, né? Dos Avião da 40 alegria. presidentes com as acompanhantes e esposas lá em Nova York com o Samir Chaudhry, certo? Ele falou abertamente, presidente Osmar Stabile, na frente de 40 pessoas. Eu não tenho dinheiro para pagar as contas. Perfeito. E aí o Corinthians vai e contrata o Memphis por mais 2 anos, prometendo pagar prestações, né, de 11 milhões Isso, por semestre, por né? semestre. É que aí é o seguinte, Ele não Pretzel. consegue pagar Não, aí é o o Cuiabá. Ele não Eles consegue fazem- pagar o Cuiabá, Eles pessoal. fazem o negócio e eles ficam Aliás, o assim, ó, presidente do faz o Cuiabá negócio tá dando e ótimas espera. declarações. Ótimo, ele é bom. Espera, ele fala, eu vou Ele é fazer bom. esse contrato aqui e lá na frente alguém vai arrumar um dinheiro aí, vai entrar um dinheiro de algum lugar. Os caras ficam Não, contando não. com o dinheiro que vai chegar mais Não, à frente vou e não além. chega o dinheiro. Vou E além. a dívida vai aumentando, crescendo. Vou É além. disso que eles, Você tem eles razão, fazem isso. mas tem uma outra coisa. Ano de eleição no Corinthians. Ano de eleição no Corinthians, pessoal. O Stabile fez esse acordo aí. Pra se reeleger? Porque. Não é pra se reeleger. Tu é acha que que ele de se duas reelege? uma. Não, é que de duas uma. Aliás, Ou- ele tem que ser candidato, né? É Que o que eu não ia tá falar. aprovado. Mas de ainda. duas uma. Ele faz a negociação com o Memphis, milionário, etc e tal, que pode ser lá na frente complicada pro clube, mas ou ele faz um time forte e fica na crista da onda pra conseguir se reeleger, ou o Corinthians entra pelo cano e ele sai pela porta da frente do clube, o próximo otário que assumiu o Corinthians que assuma a dívida que ele fez. É assim que funciona no futebol Com brasileiro. todo respeito ao que o Pretzel lembrou, que eu acho fundamental, o Corinthians deve para um monte de gente, um monte de clube e tal. Mas a coisa mais louca é que o Corinthians está renovando o contrato com um cara que ele ainda não pagou do primeiro contrato. É ainda. verdade. Essa é a coisa mais louca Isso. que não me entra. Isso, é O lamentável. corintiano, abram a cabeça, porque vocês estão muito assim, vocês estão muito menfisista. O Corinthians está renovando por mais 2 temporadas com um jogador. Não vou nem discutir se deveria ou não, tá? Mas está renovando com um jogador por mais 2 anos, sem ter cumprido o primeiro contrato. Aí é culpa do Corinthians. Devendo 45 milhões. Essa é a coisa mais... Olha, deveriam escrever um livro sobre o tema. Porque é um Tem razão. absurdo, cara. O clube é um está, absurdo o clube isso. está na mão do Memphis. O Memphis Não, tem um a absurdo. faca e o Mas queijo o Corinthians... na mão. Mas, pessoal, Pô, não o vamos Memphis muito longe, estava não. pedindo prêmio no Quesada. contrato por Isso. classificar É o time verdade. para o Mundial de 2022. É verdade. Percentual. Que é alugar o Percentual. estádio do Corinthians para fazer show. É verdade. Cara, onde nós chegamos, Tá errado, cara? tá errado. Só que sabe, o Corinthians já fez isso antes com o Jô. O Jô, na terceira passagem Errado. dele, quando ele saiu do Nagoya e Errado. voltou pro Corinthians, o Corinthians devia pra caramba. Que Corinthians Errado, fez? João. Te dou 3 anos de contrato, vou diluir o que eu devo aqui. Errado. E tá devendo o cara até hoje. Errado. E fez isso com o Fábio Santos, Fez com com o todo Renato mundo, Augusto, com com o Fagner, Gil, com o Fagner, Fagner, todo mundo. com o Emerson Felipe, Sheik, com o Emerson Sheik, Sheik. aquela Paulinho. última passagem Pô, dele. esqueceram Paulinho. do Paulinho da Tausa. Que Paulinho. fim levou essa história? É, pois é. Não tem nem Paulinho. porteira lá, a tal da E Tausa. eu só quero lavrar o meu protesto, me dá 30 segundos. Lavrar o meu protesto em ata contra a indicação do árbitro, do péssimo árbitro, Ih, Felipe começou Fernandes o de chororô. Lima, para o jogo de quinta-feira, certo? Eles escolheram o pior árbitro entre os 8 para o principal jogo das oitavas. O principal jogo das oitavas, respeitando todos os jogos, mas o mais intenso, certo? O mais forte é Corinthians e Inter. E a CBF, através do Sandro Merahit, pegou uma lista de 8 árbitros e fez o seguinte: o pior eu vou colocar em Corinthians e Inter. Lamentável. Ó, mandar um abraço Lamentável, aqui ao grande Edu, lá do bar do Luiz Fernandes. Alô, Edu! Tá ouvindo, tá cozinhando lá em casa e ouvindo o Esporte em Debate. Abração, Edu, e esperando a transmissão do Pedro Martelli pro Santos dele, não é? Abração, Você viu, cozinha Edu? também, Capri?
Como? Você cozinha, não? Cozinha, tô falando que você cozinha, né? Você manda bem no garfo e tal, faz. Ó, não. essa aqui é uma informação importante. Responde. Os trabalhadores da CPTM Opa. decidiram manter a greve que paralisa as linhas 11 Coral, 12 Safira e 13 Jade, incluindo o Expresso Aeroporto. A decisão foi tomada em uma nova assembleia realizada na noite desta terça-feira. A decisão ocorreu após o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Central do Brasil dar 1 hora para ter uma resposta do governo. Os trabalhadores exigiram que o governador Tarcísio de Freitas apresentasse manifestação oficial para garantir a manutenção dos empregos dos funcionários da CPTM, principal reivindicação da categoria. Então, o que querem os trabalhadores? Que o governador Tarcísio de Freitas garanta que não vai haver demissão. E o governador, até agora, aparentemente não deu essa garantia, por isso a greve continua. Sem rodízio, sem rodízio. Rodízio amanhã, sem né? dúvida. Irresponsável com a população de São Paulo. Aí que tá o detalhe, ó, uma sublinhada só. Irresponsável. Quando eu começo uma greve, Eleitoreira. certo? Quando eu começo uma greve, eu tenho que ver o risco de eu ser demitido. Fato. Então essa exigência aí pra mim, certo, é um negócio que esvazia a greve. Claro. Esvazia, é uma greve oportunista. Oportunista, respeitando quem faz a greve. Eu não concordo com ela. Mas quando eu ponho assim, ó, a negociação é o seguinte, eu vou iniciar a greve, Capelanes, mas eu não quero ser demitido. Tu me garante? Não. Ano de eleição também, né? Vai saber o porquê da greve. Por falar em mandar um abraço, deixa eu mandar um abraço pro Robson Claro. Tá dizendo aqui que eu tô falando um puta monte de besteira em relação não me fala em disso, relação não. ao Neymar. Acho que ele deve estar falando em relação ao Neymar, né? Porque eu não falo nada do Lucas e a renovação do Lucas que tá em iminência no São Paulo, né? Mas não vai renovar. E aí eu vou deixar claro, Robson querido. Eu acho um absurdo se o São Paulo renovar com o Lucas. Não vai o renovar. Lucas foi um belíssimo jogador em 2023. Jogou bem na Copa do Brasil apenas contra o Corinthians, que ele acabou com o Corinthians naquele jogo. Depois ele não jogou mais nada, não jogou nada em 24, nem em 25. É um grande São Paulino que deem a ele uma cadeira cativa eterna no Morumbi, uma camisa, nome escrito, Lucas Eterno, mas renovar com o Lucas... Concordo é plenamente contigo. Então, obrigado, Lucas, pelo serviço prestado e eu sou frontalmente contra a renovação Você do Lucas, renovaria o Caleri? apesar de adorar o Lucas. Caleri, você O Caleri, renovaria? o que o Caleri pediu As luvas, no né? começo, Absurdo. o Power 700 mais 9 milhões, frontalmente contra. Bota o Rio Francisco pra jogar. Não renova. Clube quebrado. Não renova. Não tem condição. Não renova. Não. E o Agora Lucas- renovou e o muito Lucas mais baixo. ajudou, tudo. Ô, Denis, ajudou a ganhar uma Copa do Sei que Brasil. a torcida adora, Você um monte de gente ficar vai me vivendo xingar desse aqui, Foi mas... o melhor jogador É, de São mas, Paulo. cara, Não, mas acabou, né? Sem, não tem razão. 3 Em anos 23. atrás. Difícil é tomar essa decisão, 3 né? anos Em atrás. 23. Encerrar ciclos, lembra? Exato. Palmeiras, encerra Chega, ciclos. cara. Chega, obrigado, cara. Aliás, Denis, a Acabou. chapa de oposição, sabe que eu não gosto, eu não defendo mais dirigente, né? Claro. Mas eu quero fazer um reparo que finalmente a oposição do São Paulo acordou, certo? Candidato Tem à força. presidência. Candidato à presidência, Marcelo Portugal Gouveia Filho, certo? Veio aqui uma vez. Veio aqui uma vez. Vice-presidente, Flávio Marques, me serve. Cara o sério. Flávio Marques é um monstro. Que é o braço direito Flávio do Marques Marcelo, é um monstro. certo? E para o conselho, Caio Forjas. Caio Forjas. Então Perfeito. esse trio, atenção que eu vou dizer, eu não vou ficar amarrado a dirigente. Eu me enganei, eu errei 98% sobre dirigente. Porque eu acreditei nos caras, hoje eu não quero mais falar. Mas finalmente o São Paulo tem 3 caras. 3 caras. Eu não vou botar minha mão no fogo. Não, eu concordo contigo. Aqui no fogo, mas eu vou dizer o seguinte, que eu já conversei com os 3. Nós já entrevistamos. Fariam bem ao São Paulo. Já vimos. Eu Se não acho que meterem a mão na cumbuca. eu acho que finalmente, se eles não se locupletarem com o poder do futebol, certo? Como é que é? Locupletarem. Ô, né? Pretzel, você sabe que isso Não, é só igual... deixa eu isso é terminar, igual- Capri. Deixa eu só Não. terminar. Não, mas deixa eu terminar uma sublinhada. Esses 3, me parece, certo? Que finalmente o São Paulo tem 3 caras, olha o que eu vou dizer, sérios. De bom nível. Sérios, apenas isso. Isso Sérios. dirigente, Também é acho. igual político. Você conversa com um político isoladamente, você fala, pô, esse Não, cara... tu tá acabando com a esse minha cara opinião, é bom. irmão. Não. Tu tá dizendo que eu tô fazendo um comparando os contraponto caras aqui, com políticos. Mas eu tô mano. fazendo um contraponto Só isso. porque Só é o isso. seguinte, Ó. o político, quando você conversa com ele, você fala, pô, esse cara é bom, não é? E sozinho, isolado, pô, esse cara tem Não, mas eu boas não tô ideias. sendo enganado, Aí quando Capri. eles Eu se já falei juntam, várias vezes quando com eles eles. se juntam, Não. dá no que dá. Dirigente de futebol é a mesma coisa. Você conversa com os caras, você fala, pô,
esse cara tem boas ideias, esse cara é interessante. Não, o Augusto Aí Melo, quando eles se juntam, dá no que dá. O Augusto Melo Eles deu. colocam tudo a bancarrota. Augusto é a Melo mesma naquela coisa. entrevista pra vocês três na pizzaria. Peraí. O Augusto O Capriotti Melo, na entrevista acaba da de me pizzaria. chamar. O Capriotti acaba de me chamar de um verdadeiro pateta aqui eu no tô falando, programa. eu tô dando a Porque minha eu opinião, acreditei eu em tô três dando a minha caras opinião. que não existem no futebol. Não, eu tô dando a Só minha isso. opinião Não. e tô Só acreditando isso. Então, que peraí. é só ilusão. Então, peraí, É só ilusão. Peraí. Não, Mas, é só ilusão. Você é o nosso coordenador maravilhoso, mas o senhor não tem o direito de se manifestar mais depois dessa abobrinha que o senhor falou no ar. Porque Abobrinha você é uma abobrinha. Porque é você pesado, criou hein? esse quadro aqui, ó. Uma solução para São Paulo, uma solução para o Brasil, com Ricardo Capriotti. Ele criou eu só esse tô quadro tentando entender pra qual que é a a gente pudesse, relação pra da que a minha gente opinião pudesse com dar o quadro soluções. Aí o momento que o Pretzel levanta três nomes que poderiam fazer a diferença, não serve, se convertem. Então não O Capri nem sabe quem são os caras. Então não serve pra É, o nada. Capri não Então sabe quem acabou. são os caras. Vocês, criou um quadro vocês pra estão solução desvirtuando e você completamente rasgou você. aqui. Vocês estão Olha o querendo seu fazer quadro. gracinha. Vocês estão querendo fazer gracinha Como em cima de gracinha? algo que não tem graça. Eu dei uma opinião aqui fazendo uma comparação de duas categorias. A categoria política e a categoria do dirigente esportivo, do dirigente de futebol. É isso. Eu não propus Mas nada. tu acha que eu ia não trazer fiz pro nada. microfone três caras que não servem ao São Paulo, na minha opinião? Não, eu acho que. Eu vou mas repetir, Pretzel, eu vou repetir. Não, tudo bem. O Não, dirigente. O dirigente sozinho. O dirigente sozinho é uma coisa. O político sozinho é uma coisa. Sacanagem. O Pretzel não, mas o Capelani está tentando desvirtuar. O que o Cabrita, vamos ver se eu tô entendendo. O Cabrita tá dizendo o seguinte: você às vezes para aquele político novato, você fala, pô, esse cara tem boas ideias. Mas eu vou dar um exemplo Aí aqui. o cara vira deputado, ele começa a fazer tudo errado. O Augusto Tudo ao Melo contrário, foi ele na se pizzaria juntam Emílio lá. Novicento, nos deu uma entrevista histórica, exclusiva. Vocês foram E eu tudo enganados pelo eu Augusto saí da Melo. pizzaria. Eu tava ouvindo. Eu saí da pizzaria. Eu era apenas um ouvinte. Eu saí da Eu também pizzaria era apenas e um conversei ouvinte. com o Augusto. Sozinho é um Atenção. gatinho. Fora do ar. Eu conversei com o Augusto lá, uns 10, 15 minutos fora do ar, Quero conversando ouvir com esse ele. Sérgio, né? É. Sérgio alguma coisa. não Lembra? lembro. Que ele chegou, nós vamos Não mudar o lembro. Corinthians. Não, e aí eu falei fora do ar pra ele, falei Fora assim, do cara, ar. você é um fenômeno. Porque se você conseguir fazer 50% do que você falou na entrevista, Corinthians vira o Real Madrid. A gente até brincou, vira o Real Madrid. Nós faremos Capelani. A gente deu eu dei 90 dias, né? Você vai ver. E ele Aí foi nós um temos fenômeno pessoas mesmo. técnicas. E ali já começou, amigos do Amigos Portão do pra Portão Fora. pra Fora. Amigos do Portão pra Só Fora. pessoas técnicas. Tem um cara que vai pessoas escrever um livro técnicas. sobre ele. Amigos do Portão pra Fora. Não, aliás, no Estatuto do Corinthians tem um artigo lá que alguns candidatos não precisam saber o plural para serem presidentes. É histórico. Histórico. De Vicente Mateus pra cá. Nossa É verdade. Já vai aparecer um ananá aí, certo? Dizendo que eu sou preconceituoso. Não, Vai, eu já, acho já. que Não, para não você é. ser O presidente... Dr. Gobi falava bem. falava bem. Gobi Tu falava não precisa ser um tribuno para ser presidente, mas tu precisa pelo menos ter uma capacidade de É comunicação. isso. Precisa trabalhar na Academia Brasileira de... Exatamente. Mas olha só, ô Pretzel, eu não quero desmerecer os possíveis candidatos à presidência de chamou São de Paulo. pateta. Até porque a gente vive pedindo aqui novos dirigentes, Isso, gente capacitada, exatamente, gente qualificada. isso. Mas ao mesmo tempo eu fico aqui imaginando que o Conselho do São Paulo, essa gente que está lá, assim como o Conselho do Corinthians, né? Esses caras afundaram os clubes. Tem toda a razão, Eles Capri. afundaram os Tem toda a clubes. razão. Então eu não consigo enxergar dentro desse cenário e dessa gente que compõe aí esses conselhos, Tu tem toda a alguém razão. Ok. com capacidade Em para 553 deputados, em 553 deputados, tu acha um ou dois? Então, de 513 Eu deputados... acho uma porcaria o Congresso Nacional. 513 certo? é a Câmara. Eu 513. acho uma porcaria. Tem Não, mas lá, deve ter uns Tu 20%. Tem lá, você tu tem consegue alguns achar lá. um ou Tem, deve ter. Assim, tu consegue achar Tem. três que são São Paulinos que eu achei? Tu consegue achar três? Tem. Mas aí eu volto naquilo que eu tô te falando. Individualmente, eles são espetaculares. Você conversa com os caras, você fala, pô, que maravilha. Aí quando junta lá na tribuna, quando razão. junta lá, vira um pandemônio. Os caras se convertem Tem aquilo. toda a razão. Eu tô E falando aí, antes. É um problema. Eu tô falando antes pelo que eu já conversei com eles. Agora, se eles fizerem as mesmas coisas que a turma do Casares fez, serão criticados e detonados, como eles merecem. Só isso. O Flávio Marques, né? O Flávio Marques É um cara muito me parece hoje o conselheiro mais sério do São Paulo. Eu também acho. O cara que quer o bem do São Paulo. E transparente. Transparente. Ele chega aqui e te expõe toda a situação do São Paulo. eu vi O algumas único entrevistas conselheiro que disse o seguinte:
O São Paulo Futebol Clube tem uma relação comercial com as torcidas uniformizadas. O único conselheiro ele falou que pra falou gente isso. aqui. Falou aqui no estúdio antigo. Exclusivo pra nós. E ainda falou o seguinte... E ainda pediu calma, porque ele estava sendo ameaçado depois. Exatamente. E naquela mesma entrevista que nós fizemos com ele, ele ainda admitiu que há aquele esquema no bom sentido, de investimento no próprio São Paulo, que a gente até falou, não é conflito de interesse, ele falou, eu fiz. Então ele não tirou o dele da reta. Eu acho esse cara muito sério. Se ele assumir o São Paulo em algum cargo, eu acho que vai fazer um bem danado pro clube. Eu realmente acho. Olha só, 8h25. Olha o Pretz aqui, ó. Daqui a pouquinho... Quem? Pateta. Chegaram novas vinhetas aí. A alegria de João Paulo Capelani. Meu Deus do céu, cara. Novas vinhetas no Por que você ficou bravo comigo quando eu perguntei se você era um bom cozinheiro? Não. Por que você não respondeu sim ou não? Porque vem piada de quinta série. Eu perguntei se você é um bom cozinheiro. Eu, por exemplo, eu cozinho em casa, mas se eu cozinho, eu não lavo, entendeu? Puta merda, cara. Essa é pra levantar e ir embora. É isso. Tu criou, irmão. É isso. Tu criou, administra. É isso. Eu tô esperando aquele prêmio do grupo. Isso é responsabilidade. Por ter ficado 50 dias com você. Isso é responsabilidade total de Ricardo Tadeu. É verdade. Sanches Você Capriotti. concorda comigo? Se você tá lá preparando alguma coisa, depois outra pessoa que lave. Ele apostou nele há uns 5, 6 anos atrás e largou isso aí, cara. Faz mais. Vai, tô aqui, ó. Eu acho que tem dois caras no mundo do futebol. Entrei 14 também. Tem dois caras no mundo do futebol que criaram monstros. Ricardo Capriotti e o... René Simões. Falaram sobre a criação de monstros, né? Você virou um monstro. René Simões era todo educado, né? Senhor Pretzel, senhor Quesada. Tinha um outro integrante que chamava de senhor Pretzel, né? Ontem você falou fora do ar. Para, essa piada interna não a Quesada me encontrava lá no condomínio que a gente tava, né? Só falava o seguinte, ó. Não dá pra aguentar o João. Vocês dormiram Bom dia dele pra mim era assim, ó. 50 dias juntos. 50 dias dormindo de conchinha. E vem falar isso agora. Tá de brincadeira. Eu nunca vou esquecer quando dormi com o Ricardo Capriotti na Rússia. A gente foi dormir ao som de Elias Júnior. Nossa. Capri parecia 1 quilômetro parado na cama, com uma regatinha, aquele peitão chamuscado, com o aplicativo Bandplay em cima e dormindo. Dos braços de Morfeu. Aí eu peguei e desliguei assim, né? Porque eu não ia conseguir dormir com ele, ia falando, né? Aí deu 5 minutos, ele desligou e acordou. Deu play e voltou a dormir. Que isso, meu? É o cara que mais ouve a rádio na história, velho. Eu vi o Eli ainda, né? Ô, garoto! Você viu essa pesquisa? Era reprise da madrugada, é isso? Da madrugada. Não, do nossa área não, do Esporte em Debate. 2 horinhas. O Thiago do Comercial hoje, né? O grande Thiaguinho, ele postou um negócio no Instagram aqui mostrando que a rádio Bandeirantes, que a Bandeirantes é a rádio mais procurada nos aplicativos de rádio. No Band, tem um aplicativo, aliás, muito obrigado. Muito tem a ver com vocês, que ele fica o dia inteiro com esse negócio. Radiosnet, muito obrigado vocês que nos ouvem pelos aplicativos aí, o Band Play, Radiosnet, todos eles. A Bandeirantes também lidera nesses aplicativos, não é? Também lidera hoje. Escuto bastante. Números espetaculares hoje que nós divulgamos, né? A gente tá bem à frente aí da concorrência. Sim. Então, isso é uma relevância gigante. Porque a gente muitas vezes imagina que o pessoal tá ouvindo a gente pelas ondas do rádio, muita gente ouve pelas ondas do rádio, mas nós temos uma audiência gigante nas outras plataformas também. E eu quero agradecer todos, porque isso é audiência do mundo inteiro. Do mundo inteiro. A gente recebe aqui toda hora mensagem do Japão, dos Estados Unidos, da Europa, né? É o mundo inteiro Ricardo ouvindo Tadeu, a Rádio Bandeirantes. Estamos voando. E por falar em voando, você vai chamar o break, pelo que eu entendi? Vou, tá na hora. Só mandar um abraço, muita gente me chamou de hipócrita aqui. O Marco Aurélio, nosso grande Marco Aurélio advogado. Marcão, se precisar de você... Grande doutor, hein? Tamo junto, hein? Grande doutor Marco Aurélio. Falou aqui, esse é um fenômeno. Falou aqui do Lucas e lembrou que o Lucas fez um gol de mão contra o Corinthians. Maravilhoso. Na Copa do Brasil. Aí eu vi que é malandro, hein? Mas foi de mão? Foi de mão. Tem uma câmera do São Paulo. Mas tu acha que tinha que anular? Tinha, mas passou tanto tempo já era, né? Aí eu vi que é malandro, hein? Prescreveu. Foi o segundo, porque o primeiro foi do Ayrton Rato, no meio da bola. Cortou pra esquerda. Olha o Elias. Marcão, aí eu vi que é malandro, hein? Meu Deus do céu. Aí eu vi que é malandro, Você passou o dia pegando novas vinhetas aí pro programa. Tô sendo abastecido pelo Misha aqui. Tem um monte de coisa boa muito aqui. Bom, muito bem. Olha, eu tô dando uma seguradinha só pra ver se o Everton Ramos entra aqui com a escalação do Santos, mas não vai rolar. Dá tempo de a gente ir pro intervalo rápido? Trouxa. Você é um idiota.
Que isso, cara. Chama o break. Então, você não sabe nem o que fala, tontão. Quem é esse? Que é isso, gente? Aqui na pasta. Ai, meu Deus. Michel Lopes é o responsável por isso. Boa, Michá. Ei, Vem cá, Michel. tontão é uma boa no Tontão é debate. bom, né? Tontão. Tontão é meio Caio Ribeiro, né? Tontão. Bananão. Você é um idiota. Trouxa. 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 Nossa, vamos pro comercial. Por que trouxa é trouxa? Porque faturar. não é trouxa de roupa. É uma trouxa de roupa. Não, é que tem o trouxa e o trouxa, né? A trouxa e o trouxa. Trouxa é sem U. Trouxa é sem o U, né? Sem U. Aí o Quesada falou, mas trouxa não é com L? Não, Quessadinha Eu vou é com U, pesquisar né? aqui, Pelo que eu tô amor de achando Deus. estranha essa sua definição aí. Quessadinha, você... Você é um idiota. Eu vou usar bastante essa aqui. Capri. Então, você não sabe nem o que fala. Eu vou gravar umas trouxa. coisas imbecilóides, essas coisas. Você solta depois? Não pode. Que isso? Pô, isso é revólver na mão do macaco. Meu. Olha lá. E o Bastante coisa ratinho, nova e o aqui. ratinho? O ratinho tá aqui em algum lugar. Vai. Esse aqui é o que eu mais gosto. Pera aí. Você tá pior com esse negócio. Ai, meu Deus, vamos lá. Eu tô dando uma seguradinha aqui pra ver se o Everton Ramos recebe a escalação. Já faz, então. 8h31. O Everton deu uma Falta sumida, uma né? hora. Tá desanimado? O Everton Ramos? Tá desanimado? Ah, não você tá tirou o muito microfone afim? dele, né? Ele Ô, tá Everton, bem chega aí, encabulado, velho. né? Vem falar aqui, cara. Olha a carinha dele. Fala aí, você tá com uma carinha triste aí. Vocês acharam? Não, tô aqui também no Ele tá aguardo. dando F5 toda hora, né? F5, A gente F5, entrevistou hoje no F5. Band Esportes o gerente de futebol do Remo. Bom programa, hein? Obrigado. Viu? O Luiz Wagner Vivian, que era do Grêmio, certo? Hoje ele é gerente do Remo. Ele nos deu entrevista, no dia do jogo. Entrou na vaga do Brás? No dia do jogo, Foi isso? entrou na vaga Entrou do na vaga Marcos do Braz. E no dia do jogo, deu entrevista, ficou 20 minutos conosco, 40 mil ingressos vendidos até às 3 da tarde. Então deve ter um Mangueirão Tá lotado. convincente? O Campeonato, que é o estádio que ele mais gosta, que é o Mangueirão, certo? Vai estar lotado, viu? Com 45, 50 mil pessoas. Mas o Mangueirão não é mais o mesmo. E é isso, Capri. A gente segue por aqui, dando F5. O Santos teve uma troca de assessoria de imprensa essa semana. Eita. Desde o sábado. Não vou dizer Vilaró que trocaram saiu? as peças, mas... Vilaró saiu? Não. A direção segue a mesma. direção é a mesma. Mas o Vitor Anjos, que acompanhava Pô, o CT, Vitinho, gente ele boa agora demais. fica interno na Vila Belmiro. E houve essa troca. Quem tava na Vila Meu Belmiro... aluno. Agora passa Perdemos a estar no o CT. Anjos da Guarda lá da Exato. nossa... O Vitinho é um dos Exato. melhores assessores. O Vitinho é um dos melhores, meu aluno. Muito E o Vini, gente tá lá boa. ainda? Ah, não, tá no Corinthians o Vini, né? Verdade. Tá no isso. Corinthians. Seu aluno também. O Vini não. Mas, gente, o Vini é um dos melhores. E no sábado a gente já tinha tido esse delay. Ó, a escalação do sábado era pra ter saído 8 da noite, a gente foi receber, eu fui procurar aqui 8h06. Uns 6 minutos já. Então dá tempo de ir pro intervalo rápido, a gente já volta aqui com a escalação do Santos. Vamos lá, 2 minutinhos, a gente já volta aqui com o Esporte em Debate. Tontão. Rede Bandeirantes. É Terra! Vire a chave com o consórcio Volkswagen e conquiste o seu 0 km em até 100 meses, sem juros e sem entrada. É sua chance de ter o SUVW mais desejado do Brasil, com parcelas planejadas. Consórcio Volkswagen, confiança que vira chave. Faça uma simulação em consórciovw.com.br e dê o primeiro passo. Agosto é mês de retornos. Tudo na ESPN pelo plano premium do Disney Plus. Na Europa, começam as novas temporadas da Premier League e Campeonato Italiano. Na América do Sul, Libertadores e Sul-Americana chegam às oitavas. E a Série B continua pegando fogo na disputa pelo acesso. No tênis, começa o US Open. Tudo isso em agosto na ESPN pelo plano premium do Disney Plus. Na Bandbet tem diversão pra cada dia da semana, hein? Segunda tem PG, terça tem Crash, quarta é Tadá, quinta tem Rock Show e sexta tem Pragmatic. E no fim de semana, Ronaldão, todas as diversões do dia, all-in. Cada dia uma nova experiência pra você. Participe das missões diárias. Saiba mais em bandbet.bet.br. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Aposta não é investimento. Na
Soccer Hospitality você vive o futebol do jeito mais exclusivo. Camarotes Premium, Open Bar e Food. Presença de ídolos, conforto e a melhor visão do jogo. Seja para levar sua família, receber clientes, fortalecer relações ou simplesmente aproveitar um jogo como você merece. Futebol, negócios e experiências inesquecíveis no mesmo lugar. Soccer Hospitality, os camarotes mais insanos do Brasil. Conheça mais em soccerhospitality.com.br. Tá no ar o show da obra. De um lado, a experiência. Do outro, o faro de obra. Qual o cimento que dá show de resistência? Cimento Votoran. Certa resposta. E qual o cimento que seca mais rápido? Cimento Votoran. Certo. E para decidir quais os produtos pro acabamento? Argamassa e o rejunte da Votomassa. Eita, nem deu chance, ganhou! Cimento Votoran, seca rápido, é resistente, é bom demais. Você acompanha Esporte em Debate na Bandeirantes. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o... Pro grande santista Tocha. Ele é alvinegro. É, alvinegro, Tocha é alvinegro. Brincadeira. Abração, Tocha, corintianíssimo Tocha. Que falou pela primeira vez no microfone em 30 anos de Bandeirantes. Semana passada. E foi aqui. bem, viu? Foi bem? Eu já falei pra ele vir toda sexta aqui quando eu estiver no batizado. Aí, Tocha. Aí, viu só? Tá te dando trabalho aí, ó. Viu só? Não dá não. Ele falou assim, não dá não. E outra, 14 minutos. Bastante, cara. Vamos lá, porque o Santos está escalado e tem novidade na escalação do Peixão. Será que o Neymar joga? Neymar titular, sim ou não, Everton Ramos? Não, Ricardo Capriotti. Neymar no banco de reservas, assim como o argentino Benjamin Roleiser. Roleiser e Neymar, os dois no banco de reservas de Cuca. Santos escalado com Brazão, goleiro 77, Menino na direita, camisa 25, dupla de zaga com João Ananias 26 e Adonis Frias 98, com o Escobar na esquerda 31. No meio-campo, a entrada de João Schmidt, 5, Christian Oliva, 28, Gabriel Bontempo, 8, Barreal, 22 e a novidade, Cabadeiro, camisa 17 e Gabriel Barbosa, 9. Este o Santos para tentar a classificação às quartas, algo que não acontece há 5 anos. Meio de campo, por favor. Meio de campo com Schmidt. Oliva, Bontempo, Barreal de um lado e Cabadeiro do outro. Gostei do time. Gostei. Eu não deixaria o Roleiser de fora, não. O Roleiser não jogou nada nos últimos anos. O Roleiser não tá jogando nada, a verdade é essa. Quanto custou o Roleiser? O Cabadeiro... 72 milhões. 72 milhões deixar o Roleiser no banco e botar o Cabadeiro, não. Não tá jogando nada. O Neymar eu entendo porque ele vai usar como uma arma ali no segundo tempo e tal. Ele fechou mais o meio e deixou um ataque mais rápido. Essa é a ideia. Deixa o Neymar pro segundo tempo se precisar. Vamos ver se o Cabadeiro... Tomara que o Cabadeiro faça um monte de gol aí. Olha o Santos chegando, o Gabigol lá. Calor, hein? Há quanto tempo o Cabadeiro não jogava, hein? Mas ele entrou sábado, e mal. Não, mas como titular, como eu titular, digo, né? Ele tava machucado, né? O Cuca falou que ele tava mas machucado. qual é a alegação pra colocar o Neymar do banco? Só pra poder entender. Na entrevista coletiva de sábado, uma das situações que o Cuca é questionado, ele fala que não garantiu o Neymar no jogo de terça, porque o Neymar, pela primeira vez no sábado, havia completo um jogo por 90 minutos nos últimos 70 dias. Ele usa esse fator. Não sei se... Peraí, deixa eu entender. Você como setorista do Santos, eu posso estar falando bobagem aqui. Quando o Neymar joga muito, aí ele tem que ser poupado. E quando ele joga de menos, aí ele tem que ser poupado também porque ele tá sem ritmo. O que os caras querem? Se ele joga muito, ele é poupado porque ele tá jogando demais. Se ele joga de menos, porque ele tá sem ritmo, ele tem que ser poupado. Pô. E a gente tem que destacar que fim de semana, domingão contra o Atlético Paranaense, ele tá fora. Graças a Deus. Não vai jogar. Jogo duríssimo. Duríssimo. Jogo duro demais. Bom, valeu. Só confirma o Remo então. Aí tem o Remo aí já. Por favor, aí vamos lá. Vai, Everton. Inclusive, Capri, tava checando aqui, confirmo. Mesma escalação do duelo de sábado, tá? Certo. Repetindo o time então, Marcelo Rangel, goleiro 88, Marcelinho na direita 79, Marlon com a 13 e Matheus Fernandes com a 4, dupla de zaga com Mike na esquerda 77. No meio campo, Zé Wellison 28, Pico, argentino camisa 14 e Zé Ricardo 55. Bom, hein, Zé Ricardo. O trio mais à frente com Pikachu 22, Jajá, camisa 7 e Aleph Manga
número 1. Ó, a camisa do Remo, que é dessa cor aqui, ó. Camisa do a Remo mais é linda. bonita do futebol Eu brasileiro. tentei comprar Azul marinho, a mais azul bonita marinho do futebol escuro, sem brasileiro. patrocínio, é linda. É linda. E tá esgotada. Tá esgotada. Eu não sei se eles não imaginaram que muita gente ia procurar. Eu procuro pra... Camisa é linda. Eu tenho a retrô do É Remo. muito A legal. retrô é sensacional. É com umas muito cordinhas top. aqui, sensacional. Muito top. Tem Não um, tiver ruim, viu? tem um recado de João Tem. Paulo Capelanes aqui. Vamos lá, João. Prestem atenção, gente, ó, quando o assunto é obra, reforma ou trabalho profissional, eu não sei vocês, mas eu escolho a Vonder, e você também deveria escolher a Vonder, sabe por quê? Porque é desempenho de verdade, com uma linha completa de equipamentos a combustão, ferramentas elétricas, a bateria e manuais, além de ferragens, equipamentos para pintura, itens de segurança e, claro, muito mais. Para um trabalho bem feito, conte com a força da Vonder, sabem por quê, né? É bom trabalhar com Vonder Brasil! Você acompanha Esporte em Debate na Bandeirantes. Rede Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Vonder. Dia dos Pais é com a Vonder. Neste Dia dos Pais, celebre os ensinamentos que atravessam gerações e se transformam em presença, carinho e proteção. Dia dos Pais é com a Vonder. Jogos de ferramentas, mochilas, organizadores, ferramentas elétricas e a bateria, produtos automotivos e muito mais. O cuidado muda de mãos, mas o amor permanece. Retribua o carinho de quem sempre ensinou, inspirou e cuidou. Feliz Dia dos Pais com Vonder. Vonder. Ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. É bom trabalhar com Vonder. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Na Bet365 o poder está nas suas mãos. Monte sua aposta como quiser, escolhendo entre milhares de mercados disponíveis. Se o seu jogador for substituído, não tem problema. A aposta continua com a Sub Mais e o pagamento antecipado já vem incluso. Baixe o app e descubra por que o extraordinário acontece na Bet365. Para maiores de 18, o Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Autorizado a operar no Brasil pela portaria SPA-MF 250, de 7/2/2025. Termos e condições se aplicam. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo o cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é bom. Eu escolho quem cuida muito. Souza Lima. A Bandeirantes está no Dial de São Paulo em 107.3, cobrindo toda a capital e região metropolitana. E no litoral, a sintonia é no 106.7. Você acompanha Esporte em Debate na Bandeirantes. Rede Bandeirantes. A emoção de torcer fica ainda melhor quando a conta fecha. No Tenda Atacado, você encontra variedade, qualidade e preço baixo para abastecer sua casa ou seu comércio em qualquer dia de jogo. Porque quando o assunto é economia, o Tenda joga no seu time. Baixe o app Tenda e aproveite ofertas e descontos exclusivos. E com o cartão Tenda, a economia é ainda maior. Tenda Atacado, aqui a conta fecha na loja ou no app. Nos camarotes Soccer Hospitality, você vive o futebol de um jeito mais exclusivo. Espaço prêmio, conforto e a melhor visão do jogo. Seja para comemorar, viver grandes emoções ou simplesmente aproveitar o futebol como você merece. Soccer Hospitality, os camarotes mais insanos do Brasil. Futebol e experiências inesquecíveis. Conheça mais em soccerhospitality.com.br.
CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer cabo se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIL. São os melhores cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIL. A mais premiada é a CIL. A CIL é a líder do Brasil. Eu já te falei pra usar CIL. CSU pode confiar. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Bet365, o app feito para o jogo. Use o criador de apostas da Bet365 e monte seu palpite do seu jeito, entre milhares de mercados disponíveis. Se o seu jogador for substituído, a aposta continua com a Submais. Baixe o app e descubra por que o extraordinário acontece na Bet365. Para maiores de 18, o Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Autorizado a operar no Brasil pela portaria SPA-MF 250, de 7/2/2025. Termos e condições se aplicam. Você acompanha Esporte em Debate na Bandeirantes. 8h46, segue empatado o jogo lá em Caxias do Sul, em Juventude Atlético Mineiro 0-0. Quanto é? 10 minutos. Quase 11 minutos do segundo tempo. Tem muito jogo ainda nessa segunda etapa, mas por enquanto tá indo para os pênaltis. Tá indo para os pênaltis a decisão lá em Caxias. É o primeiro jogo da volta das oitavas dessa Copa do Brasil. O Galo já mandou bola na trave, né? No primeiro tempo, já teve bola na trave ali, enfim. O Atlético está mais perto de fazer o gol do que o Juventude, mas vamos ver. Tá rolando lá. E daqui a pouquinho, 9h30 da noite, Pedro Martelli transmite. Remo e Santos. Que jogo, hein, senhoras e senhores? Que jogo. Neymar no banco de reservas. Tá chegando agora com a gente aí? Pois é, Neymar estará no banco de reservas. Deve entrar na segunda etapa. Ou no decorrer do jogo, aí, no decorrer da partida. Não começa como titular o atacante santista. Bem, vamos falar um pouquinho aqui de São Paulo e Palmeiras. Já falamos bastante do Corinthians com o Memphis, do Santos com o Neymar. Precisamos falar de São Paulo e Palmeiras também. O Palmeiras não tem notícia, né, gente? Saíram os relacionados? Força máxima amanhã? Só dizer o seguinte do Palmeiras. O Maurício, naquele julgamento patético lá do Tribunal de Justiça Desportiva, ele foi absolvido. Quer dizer... Ridículo. 15 minutos de fama. Patético, né? Um negócio patético. O Maurício foi denunciado. Tentaram mudar lá o resultado do campo no tribunal, mas os auditores entenderam que era só aplicar uma advertência ao Maurício. Fizeram uma baita cena para dizer que o Maurício tem que ser advertido. Olha, um negócio estapafúrdio, né? Estapafúrdio que os caras fizeram. Ridículo. Quer dizer, mudar uma decisão de campo. Negócio assim, completamente sem noção. Felizmente, alguém lá teve um bom senso e falou: gente, vamos parar de passar vergonha, vexame e vamos acabar com esse negócio aqui. Vamos só dar uma advertência e falar que tá tudo certo. E os caras do Vitória, Capri, o Luan Cândido e o Kaká pegaram um jogo, que eles já vão cumprir. Vai ser o jogo da suspensão automática. Eles ficam fora agora do jogo contra o Flamengo. E tá tudo certo. Tá tudo certo. O Fábio Mota, vida que segue, o Fábio Mota foi absolvido e o Vitória foi multado em 10 mil. Agora eu queria saber por que o Vitória foi multado em 10 mil. Não tem. Qual foi o problema da multa do 10 mil? Tem criticado a arbitragem publicamente pelo presidente. Obviamente foi. Parabéns ao STJD. 15 minutos de fama. Conseguiram lá. Ridículo. Conseguiram aqueles minutos de fama. Pra todo mundo ficar lá. Aí o Maurício, em 15 minutos eles resolveram a bobagem que eles começaram, que eles iniciaram. Mas o Palmeiras é isso, né? O time quando tá bem, tranquilo, líder do campeonato, tá voando. Nem crise tem. Tem nem crise. Eles poderiam divulgar os relacionados, porque amanhã eu colocaria o time C amanhã. Então uma briguinha lá pra gente falar, né? Uma briguinha, né? Não tem nem briga eles têm. Não tem briga. Tem briga, não tem todo confusão. Mundo é amigo, o CT é bonito. Tem os relacionados aqui, ó. Saíram os relacionados? Tem os relacionados aqui. Não tem nada, velho. Ó, relacionados. Você tem a base é top. Relacionados. Tudo. Carlos Miguel, seleção. Vai jogar. Marcelo Lomba e Kaique. Laterais.
Giai, Piquerez e Arthur. Zagueiros, Murilo e Benedetti. Volantes, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Martínez, Luiz Pacheco, Larson e Lucas Evangelista. Meio-campistas, Felipe Anderson, Maurício e Miguel Bilong. Atacantes, Miguel Bilong. Você tá brincando isso aí. Amém. Isso é quinta série. Não é, Miguel Bilong. É Papo base, reto. deve ser base, né? Quem mais atacante? E atacantes, Vitor Roque, Riquelme Felipe, Alan, Sousa, Arias e Flaco Lopes. Quer dizer, ele foi com praticamente força máxima. Menos a zaga, né? A defesa é reserva. Não, reserva mais Murilo ou menos. e Benedetti. titular Mas e Benedetti. o Gomes está machucado e o Barbosa já tinha jogado pelo Botafogo. Sim. É isso. Mas ele leva o Piquerez, titular. Não, ele Giai, que poderia ser. Ele vai colocar um misto para começar o jogo, né? E levou os caras para viajar. Você já pensou uma dupla de ataque Bilong e Bilal? Será que o Bilong também ganha um pau? Quase gol do Juventude. Não é o Bilal? Não tem o atacante Bilal? Tem. O Pretzel. Ou pelo menos uma dupla sertaneja, né? Bilong e Bilal. E o gol que o Bernardo perdeu agora? Alegria nas pernas. Pelo amor Alegria nas de pernas. Deus, cara. É Pelo que o amor. Bernardo é o que dá... Juventude acerta Aliás, a trave agora. se sou o Bernardo, eu aposento. Não, eu falo, ô Filipão, você acabou com a minha carreira com esse apelido aí de alegria nas pernas. Não, mas Depois não foi o Felipão que deu esse apelido. Foi o Felipão que deu. Foi numa declaração. O Bernardo tem alegria nas pernas. Bernardo tem alegria nas pernas. Antes do 7-1. Depois dessa declaração do Filipão, nunca mais o Bernardo jogou bola. Antes do 7-1, Bernardo. Tristeza nas pernas. Depois disso foi tristeza nas pernas. Alegria nas pernas e tristeza no O olhar. Bernardo passou esse tempo todo escondido onde? Na China? Não, ele ganhou dinheiro. Ucrânia, Arábia. Ganhou dinheiro pra caramba. Muito dinheiro. Muito. E veio ganhar mais Por dinheiro. falar em dinheiro, Realmente ele deve estar bem preocupado com a gente cornetando. Mas eu queria saber o É seguinte. alegria tristeza nas pernas e alegria no banco. Alegria nas pernas, nossa tristeza na Falando em corneta. dinheiro, eu queria saber como o Galo se sustenta até hoje, devendo o mundo inteiro, com um monte de dívida e continua Eles têm alguns contratando. investidores Pois ali. Olha que defesa do Everson. Olha que defesa. Defesaça, evitando o hein? gol do Quase Juventude. gol do Tem alguns Juventude. sócios. 7-1, certo? Quando saiu a escalação do Brasil, eu só cheguei e avisei, ó. Podem esquecer. Quando saiu a escalação do Brasil antes do 7-1. Porque ele escalou o time abertão para enfrentar a Alemanha, que estava num baita time a Alemanha naquele momento. E o Roque Júnior e o Galo já falaram fora do ar. No ar eles sempre dão uma segurada. E eles foram os observadores, eles pediram pro Filipão, sugeriram, né, que jogasse fechado. Isso é verdade. Joga fechado porque a Alemanha é forte, né? O meio campo era muito bom. Kedira, Schweinsteiger, Kroos, Kedira e o Ozil, né? Miller e Klose, né? Pô, o time do meio pra frente era muito fortíssimo. bom. E ainda tinha o Felipe Lan. Exatamente. O Lan, baita lateral. Então assim, ó. E o goleiro, o Neuer, né? Lateralzaço. Belo time. Muito bom. Atenção, 8h52. João Paulo Capelanes, vamos para o último intervalo do Esporte em Debate, porque daqui a pouquinho ele vem aí. Pedro Martelli. Se ele chegar, né? Porque tá meio sumido, né? Eu tenho um negócio aqui na pasta. Acabou de chegar? Jogaram um negócio na pasta aqui do Martelli, eu não sei do que se trata. A gente pode ir pro break com essa homenagem a ele, que eu não sei, tá? Homenagem Martelli. Atenção. Pedalou pra cima da marcação, soltou na meia esquerda, boa bola de fundo pra Ferreirinha. Ferreirinha ergueu a bola, cruzou, ninguém chegou, toque pro gol! São Paulo! Tá marcado, não é possível, cara. Não é possível que ele fez isso. Não é possível, irmão. Vocês estão de brincadeira. A bandeira não é possível, velho. Que isso? Vocês gostariam de ter ouvido isso, né? Mas ele mandou pra fora. Não é possível. Caleri embaixo da trave do metaverso. Botaria pra dentro do gol. Caleri com gol aberto, embaixo da trave, sem goleiro, botaria pra dentro do gol. Mas na vida real, ele mandou pra fora do Vale. Quer dizer, ele narrou um gol que não foi. Gol fake. Parabéns, parabéns, Martelli. Muito bom. Sacanagem tem prioridade, né? Sempre. Muito bom. Vamos lá então. Intervalo, a gente já volta aqui com o Esporte em Debate. Você acompanha Esporte em Debate na Bandeirantes. Rede Bandeirantes.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Vonder. Dia dos Pais é com a Vonder. Neste Dia dos Pais, celebre os ensinamentos que atravessam gerações e se transformam em presença, carinho e proteção. Dia dos Pais é com a Vonder. Jogos de ferramentas, mochilas, organizadores, ferramentas elétricas e a bateria, produtos automotivos e muito mais. O cuidado muda de mãos, mas o amor permanece. Retribua o carinho de quem sempre ensinou, inspirou e cuidou. Feliz Dia dos Pais com Vonder. Vonder. Ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. É bom trabalhar com Vonder. Pode contar e continua contando. Pode contar Nakata. Peça pro seu carro, moto ou caminhão. Pode pedir Nakata até para o busão. Pode contar e continua contando. Pode contar Nakata. Transmissão e direção, linha leve ou pesada, líder em suspensão, é pra qualquer parada. Peça para carro, moto e caminhão é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança. Pode contar. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Bet365, o app feito para o jogo. Use o criador de apostas da Bet365 e monte seu palpite do seu jeito, entre milhares de mercados disponíveis. Se o seu jogador for substituído, a aposta continua com a Submais. Baixe o app e descubra por que o extraordinário acontece na Bet365. Para maiores de 18, o Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Autorizado a operar no Brasil pela portaria SPA-MF 250, de 7/2/2025. Termos e condições se aplicam. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão. E pela Aeropress, sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Siga Bandeirantes no Instagram. Por lá, você tem momentos importantes da nossa programação, da cobertura jornalística e das transmissões esportivas, informação e análise. E tem conteúdos exclusivos. Bandeirantes no Instagram. Futebol Sul-Americano na Bandeirantes. Oferecimento Mafre. Com a Mafre, todo caminho é mais seguro. Só vai. Os clubes que seguem vivos na Copa Libertadores vivem uma semana decisiva para fazerem os seus ajustes finais no elenco antes da disputa das oitavas de final. Isso porque as equipes têm até o dia 8 de agosto, no sábado, para enviar à Conmebol a lista oficial de seus elencos da competição continental, podendo ou não inscrever novos reforços, ou seja, 72 horas antes do primeiro jogo do mata-mata, que tem início já na próxima semana. O regulamento permite até 5 mudanças em relação aos jogadores para essa próxima fase. Nenhum dos times brasileiros mudou muito no elenco nessa janela do meio do ano, mas alguns ainda vivem novelas. Caso do Flamengo, que tenta concluir a tempo a negociação pelo argentino Thiago Almada, vice-campeão mundial com a seleção argentina. E é bom correr, porque caso o Flamengo não consiga inscrever, não terá o jogador à disposição, mesmo que contratado, para a fase mata-mata da Libertadores. Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Aquele frio na barriga que vira história, conquista, memória para a vida toda. Viver de verdade é se permitir tentar, mudar, ir além. E para seguir com segurança e confiança em cada escolha, conte com a Mafre. Porque não é sobre proteção, é sobre te dar tranquilidade para ir mais longe. Vai trocar de carro, de casa ou de vida? Só vai. Mafre com você, aonde você for. Você acompanha Esporte em Debate na Bandeirantes. Boa! Aí sim. Solta a Bidis. Cara, o Bidis. Cara, ele é muito bem no Rock in Rio também. Mas só tem um vivo, né? Mas Só tem tem que... um vivo, É, não dá. Ah, deve ter uns filhos lá que podem cantar. Bidis no Rock in Rio junto com o Elton John, cara, na mesma noite. Super Tramp seria legal também. Super Bom. Tramp.
Tá louco. Nossa. Super tempo, né? Eu compraria esse Mas aí ingresso. bateu o Covid e os caras desistiram. Eu compraria esse ingresso aí, bicho. Pô, eu só Super com o Elton John compraria fácil. Mas o Elton John vai fazer um show em São Paulo. Se alguém quiser fazer uma doação de um ingresso pro show do Elton John no Rock in Rio, eu tô Aí aceitando. eu vi que é malandro, hein? É, pode mandar aí que eu tô aceitando. E de preferência com passagem aérea e hospedagem também. Porque a hospedagem tá cara no Rio. Cara demais, Normalmente. né? Manda pacote completo, hein, por favor. Delícia! Terminou, minha gente, o Esporte em Debate desta terça-feira. Amanhã também tem. Amanhã no pré-jogo do Verdão, Palmeiras e Fortaleza amanhã. O Fortaleza e Palmeiras, né? Amanhã é batizado, pô. Não, já, não, tá vamos louco. ver. Ontem teve batizado. Não, ontem eu tive encontros dentro da empresa. Estava aqui. Ontem você teve encontro de casais. E aliás, o pessoal chegou atrasado, o Quesada e o Capelanes ontem na pizzaria, porque a cidade estava um caos ontem. Tava Não mesmo. dava, eu saí daqui, a reunião que eu tava ontem aqui acabou 8h15. Cara, não ia dar nunca pra chegar lá. Mas não foi só pelo trânsito, não. É que... Ah, não? Tinha pra lá. Deixa pra lá. O endereço tava... O esse nos levou pra outro canto. Mas é verdade, agora eu percebi que no grupo tava escrito Pinheiros e era no Jardins. Vai pro casa. Marcelo Cruz. Valeu, Marcelo Cruz. Agora que eu me toquei. Encontrei hoje o Marcelo, viu? Agradeci. Vocês chegaram em Pinheiros, era no pessoalmente Jardins. em nome da equipe. Né? Boa, Pior que eu parabéns. tava tomando um suco Parabéns. inteiro. Lá em Espírito tinha um slogan que era informação é nosso esporte. Onde vai ser o programa hoje? Em Pinheiros. Não, tá todo mundo montado na Campinas. Desinformação é o nosso esporte. Né? Maravilhoso, cara. Maravilhoso. Tchau, gente. Até Vocês amanhã. disfarçaram bem ontem no ar. Nosso artilheiro. Tchau, gente. Apresentação do pizzaiolo, hein? Termina aqui. Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Oferecimento Vonder. Dia dos Pais é com a Vonder. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, pode contar que Nakata é segurança em qualquer caminho. Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Cabos elétricos CIO. CIO, a líder do Brasil. Se é CIO, pode confiar. Disney Plus, em agosto assista o melhor do esporte na ESPN no plano Premium do Disney Plus. Vonder, Dia dos Pais é com a Vonder. Consórcio Volkswagen, vire a chave com o consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br e Tenda, no Tenda Atacado, a economia entra em campo todo dia. Jornada esportiva Bandeirantes.
Futebol da Bandeirantes para você ligado em rede para todos os cantos do Brasil. A partir de agora, a sequência da Copa do Brasil. Alô, torcedor do Peixe. O Santos em campo buscando a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Jogo de volta, oitavas de final. Jogo no Mangueirão, lá no Belém do Pará. Uma partida importantíssima e de suma relevância para a equipe do Santos, que enfrenta daqui a pouco, a partir das 9h30 da noite, Remo e Santos do microfone da Bandeirantes. Rola a bola valendo vaga nas quartas de final. É o segundo jogo, o primeiro jogo na Vila Belmiro. Lamentável o que aconteceu na Vila. O torcedor do Santos lembra muito bem. 0-0, um jogo ruim, e o Santos não consegue construir uma vantagem importante para o jogo de volta. Mas o Peixe está em campo, a força da camisa do Santos da Bandeirantes. 9h30, rola a bola em oitavas de final. Remo e Santos se enfrentam. Remo que passa pelo Bahia, Santos que passa pelo Curitiba. O Peixe que passa por todas as informações de Everton Ramos, que traz os destaques dos times, começando com o Remo. Grande noite a você, repórter Bandeirantes. A informação do Remo, tudo bem, Everton Ramos? Fala, Pedro Martelli, tudo bem? Boa noite para você, pro ouvinte ligado com a gente na jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. O técnico Léo Condé repete a escalação, a mesma base que conseguiu arrancar um empate do Peixe na Vila Belmiro em 0-0. Ele não conta com nenhum desfalque adicional, segue com as mesmas baixas de Patrick e Zé Ivaldo, jogadores que têm contrato com o Santos, por isso não entram em campo, e claro, com aquela trinca no ataque que sempre leva perigo, formado por Jajá, Iago Pikachu e Aleph Manga. O destaque, a informação do Remo, portanto, na voz de Everton Ramos, daqui a pouco no microfone da Bandeirantes. Rola a bola pro Peixe em campo, enfrentar a equipe do Remo. Eu quero o destaque do Santos, o Peixe em campo com ou sem Neymar Júnior. A informação do Santos, Neymar no banco de reservas, mas está no jogo, Everton Ramos. Pois é, esse é o grande destaque do Peixe. Ele viajou, foi de jatinho particular, se encontrou com a delegação na tarde desta terça-feira em Belém, mas vai pro jogo no banco de reservas. Neymar não começa entre os titulares. O outro destaque também, Roleiser. Os dois jogadores começando no banco de reservas de Cuca, que prefere colocar João Schmidt no meio-campo, assim como Caballero. Mas no setor ofensivo são as duas novidades na equipe do Santos, que tenta chegar e se classificar às quartas de final da Copa do Brasil, Artelli. São as informações do Santos para a Baixada Santista no 106.7, para Grande São Paulo, para São Paulo e região metropolitana no 107.3, o dial de São Paulo, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Todos os caminhos levam você a Bandeirantes. Daqui a pouco rola a bola. Remo e Santos se enfrentam no microfone da Bandeirantes, a leitura do jogo. A opinião Bandeirantes nesta noite com Leandro Queçada. Boa noite a você, Queçada. Boa noite, Martelli. Tudo bem? Tudo em paz? Grande abraço a você, aos nossos ouvintes. Dois times que estão sofrendo no Campeonato Brasileiro. O Remo ainda mais, né, do que o próprio Santos. Mas hoje a pressão é toda em cima do time de Cuca, que por sinal já esteve lá no Remo, não é? Em cima do time do Cuca e também do Neymar. Não me entra na cabeça o fato do Neymar não iniciar o jogo. Eu realmente não consigo entender algumas coisas. Foi discussão, inclusive, velha, né, Everton? O Everton tá aqui e não desmente o que eu vou falar. Por que usou, então, o Neymar quando não precisava contra o CV? Descansasse o Neymar naquele jogo, certo? Não precisava. Contra o Remo, sim, pô. Contra o Remo é fundamental. Era fundamental ter o Neymar no primeiro jogo. E olha que com o Neymar o time não conseguiu a vitória. E hoje precisava ter o Neymar desde o início. Ah, mas vai colocar o Neymar no segundo tempo, quando tiver descansado. Cara, voltam os fantasmas da seleção brasileira, né? O Neymar tá pronto ou não tá? O Neymar deve ser titular ou não pode ser titular? Vai pra Copa, tem que ser utilizado ou não vai ser utilizado? Na verdade, eu já perdi a paciência, viu? Psicologicamente, sou um comentarista abalado ao falar do Neymar. Porque eu não consigo compreender, a minha cognição não consegue mais interpretar o que Neymar é para o Santos, o que o Neymar pode ajudar o Santos, o que o Santos espera do Neymar. E aí o time fica na mão, porque apesar de todas as críticas que a gente faz, e aqui não tem Neymarzete, não tem hater do Neymar, eu tenho equilíbrio para falar do Neymar, os números apresentados são assim. Sem o Neymar, o Santos tem 36% de aproveitamento. Com o Neymar, certo, Everton? 52%. Então, gente, é melhor ter o Neymar. E se o Santos quer avançar, tem que ter o Neymar. Não para ele ficar com um bumbum lá
no banco de reserva. São coisas incompreensíveis que o comentarista às vezes não consegue entender e passar para o grande público. Pedro Martelli. É opção no banco de reservas, portanto, Neymar Júnior nesta noite para a equipe do Santos. 9h30 da noite, rola a bola para Remo e Peixe na Bandeirantes, vale vaga nas quartas de final. Daqui a pouco as escalações da Bandeirantes, mas antes eu vou passar no plantão esportivo. O QG de Esportes da Bandeirantes nesta noite a cargo de Agrela. Boa noite a você, Guilherme Agrela. Fala Martelli, tudo bem? Boa noite a você e a todos que nos acompanham aqui na Bandeirantes, nesse dia importante de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, que tem jogo em andamento, 34, quase 35 minutos da segunda etapa, lá no Alfredo Jaconi. Segue Juventude 0, Atlético Mineiro também 0. Partida de ida foi 0-0, portanto nesse momento vamos às penalidades no sul do país. Logo mais tem Remo e Santos que você confere aqui na Bandeirantes, agora quase gol do Juventude inclusive. Amanhã, a partir das 7 horas da noite, tem Cruzeiro e Chapecoense, e das 0-0 e às 7h30, Grêmio e Mirassol. Partida de ida foi 1-1. Às 9h30 da noite, Fluminense e Vasco duelam. Partida de ida 0-0 e às 9h30, Fortaleza e Palmeiras. O Verdão venceu o primeiro jogo por 3-0. Com isso, tem toda a vantagem aí para a partida de volta que será disputada na Arena Pantanal. Portanto, vantagem importante do Palmeiras, que busca o pentacampeonato da competição. Já na quinta-feira, Vitória e Atlético Paranaense se enfrentam a partir das 8 horas da noite. Jogo de ida que terminou com vitória paranaense por 2-0. E também às 8, Corinthians e Internacional, que você confere aqui na Bandeirantes. Martelli, quem passar a fase de quartas de final embolsa R$4 milhões. As quartas serão definidas em sorteio pela CBF. A partir de então, um chaveamento até a grande final, que acontece pela primeira vez em jogo único, com data prevista para o dia 6 de dezembro. Martelli. Boa, Guilherme Agrela no plantão esportivo do microfone da Bandeirantes. Portanto, daqui a pouco rola a bola para Remo e Santos. O torcedor do Peixe curtindo no 106.7. Alô, Baixada Santista, sempre em peso na Bandeirantes. É hoje o dia. É hoje o dia do Peixe encaminhar a classificação para as quartas de final. Mas tem que vencer o jogo. Empate leva para os pênaltis lá no Mangueirão. Grande Manuel Zaidan sempre conosco. Abraço, Manuel. Timaço da Bandeirantes está pronto para o jogo. Já rola a bola, 9h30. Tem Remo e Santos. Vale vaga nas quartas da Copa do Brasil. Afinal de contas, o futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes. Pode contar e continua contando. Pode contar na Cata. Peça pro seu carro, moto ou caminhão. Pode pedir na Cata até para o busão. Pode contar e continua contando. Pode contar na Cata. Transmissão e direção, linha leve ou pesada, líder em suspensão, é pra qualquer parada. Peça para carro, moto e caminhão é na Cata. Fale com seu mecânico de confiança. Pode contar. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Agosto é mês de retornos. Tudo na ESPN pelo plano premium do Disney Plus. Na Europa, começam as novas temporadas da Premier League e Campeonato Italiano. Na América do Sul, Libertadores e Sul-Americana chegam às oitavas. E a Série B continua pegando fogo na disputa pelo acesso. No tênis, começa o US Open. Tudo isso em agosto na ESPN pelo plano premium do Disney Plus. É Terra! É Terra! Vire a chave com o consórcio Volkswagen e conquiste o seu 0 km em até 100 meses, sem juros e sem entrada. É a sua chance de ter o SUVW mais desejado do Brasil, com parcelas planejadas. Consórcio Volkswagen. Confiança que vira chave. Faça uma simulação em consórciovw.com.br e dê o primeiro passo. Contenda, a conta fecha, a conta fecha, a conta fecha. Dispensa cheia, estoque em dia, o Tenda tá fechado com a minha economia. Contenda, a conta fecha, a conta fecha, a conta. Tenda, atacarejo de verdade há 25 anos. Aqui a conta fecha, na loja, no app e no site.
O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Neste Dia dos Pais, celebre os ensinamentos que atravessam gerações e se transformam em presença, carinho e proteção. Dia dos Pais é com a Wonder. Jogos de ferramentas, mochilas, organizadores, ferramentas elétricas e a bateria, produtos automotivos e muito mais. O cuidado muda de mãos, mas o amor permanece. Retribua o carinho de quem sempre ensinou, inspirou e cuidou. Feliz Dia dos Pais com Wonder. Wonder. Ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. É bom trabalhar com Wonder. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é bom. Eu escolho quem cuida muito. Souza Lima. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer cabo se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIL. São os melhores cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIL. A mais premiada é a CIL. A CIL é a líder do Brasil. Eu já te falei pra usar CIL. CSU pode confiar. Bet365, o app feito para o jogo. Use o criador de apostas da Bet365 e monte seu palpite do seu jeito, entre milhares de mercados disponíveis. Se o seu jogador for substituído, a aposta continua com a Submais. Baixe o app e descubra por que o extraordinário acontece na Bet365. Para maiores de 18, o Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Autorizado a operar no Brasil pela portaria SPA-MF 250, de 7/2/2025. Termos e condições se aplicam. Futebol é com a Bandeirantes. Pedro Martelli. Valendo vaga nas quartas de final. Daqui a pouco o Santos pisa no gramado do Mangueirão para todos os cantos da Bandeirantes. Remo e Santos vão jogar 9h30 da noite. Rola a bola para todos os cantos do Brasil e do mundo. A Bandeirantes levando a você a Copa do Brasil. Já as escalações em campos. Mas antes eu quero ouvir dos outros clubes de São Paulo. Amanhã o Palmeiras joga, quinta-feira o Timão joga. Começo com o Corinthians num dia também atípico. Memphis Depay no solo brasileiro. A informação do Timão. Boa noite a você, Luiz Fabiani. Alô Martelli, um abraço para você e para todo mundo que acompanha a jornada esportiva na Bandeirantes. O atacante Memphis Depay realizou exames médicos na tarde desta terça-feira para firmar contrato de 2 temporadas com o Corinthians. O atacante desembarcou na capital paulista no início da madrugada desta terça-feira e aguarda os resultados para a definição do acordo. A informação do São Paulo falando do tricolor paulista. Boa noite, Lucas Bueno. Pedro Cohen. Alô Martelli, boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha em mais uma jornada esportiva aqui na Bandeirantes. Vamos lá, ó. Hoje saiu uma notícia aí de que Nicolas, lateral esquerdo do São Paulo, atropelou e matou um idoso na noite de ontem. O tricolor paulista soltou uma nota oficial dizendo que está acompanhando o caso de perto por meio de seu departamento jurídico, mas que foi constatado que o atleta não havia ingerido bebida alcoólica e que também a sua CNH, sua Carteira Nacional de Habilitação, estava em situação regular. O Nicolas prestou depoimento às autoridades e também ficou ali prestando assistência, né, ao atropelado. Ele foi preso, mas foi liberado e vai responder ao processo em liberdade. Dentro dos gramados, o tricolor volta a campo apenas no próximo sábado contra a equipe do Grêmio em Porto Alegre. Martelli. O destaque do Palmeiras falando do Verdão, que amanhã joga praticamente classificado às quartas da Copa do Brasil. Alô, Bruno Migliossi.
Fala, Martelli, tudo bem? Abraço pra você, pro amigo ligado aqui na Bandeirantes durante a jornada esportiva. Amanhã é a vez do Verdão, duelo de volta contra o Fortaleza e a larga vantagem de 3-0 deve fazer com que Abel Ferreira poupe alguns dos seus titulares. Meio de campo deve ser alternativo com Emiliano Martínez e Lucas Evangelista. E a dupla de ataque deve ter Flaco Lopes e Vitor Roque, ainda retomando sua melhor forma física, largando entre os 11 titulares do Verdão. A informação do time de jornalismo da Bandeirantes. Boa noite, Cristiano Panvec. Oi, Martelli, boa noite para você e para quem está conosco aqui na Bandeirantes. Os Estados Unidos anunciaram hoje a revogação do visto da embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luísa Viotti. Segundo o Departamento de Estado americano, a medida é uma resposta à demora das autoridades brasileiras em conceder o aval diplomático para que Daniel Pérez assuma a embaixada dos Estados Unidos no Brasil. O nome do diplomata foi enviado para análise do governo brasileiro logo depois da aprovação na Comissão de Relações Exteriores do Senado americano, isso no dia 22 de julho. Daniel Pérez ainda depende da chancela do plenário da Casa. Pela tradição diplomática, antes de o embaixador assumir o posto, o país que o recebe precisa conceder o consentimento oficial. Nos bastidores, o governo brasileiro afirma que a análise segue o ritmo habitual. Sobre a situação da embaixadora Maria Luísa Viotti, o Departamento de Estado americano esclareceu que a revogação do visto não significa a expulsão da diplomata. Segundo o governo dos Estados Unidos, ela pode permanecer no país, mas sem o documento válido. O órgão informa ainda que o visto poderá ser restabelecido assim que o Brasil conceder o aval ao novo embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil. E uma outra informação, Martelli e ouvinte da Bandeirantes, prestação de serviço, os trabalhadores da CPTM, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, decidiram agora há pouco manter a greve que segue paralisando as linhas 11 Coral, 12 Safira e 13 Jade, incluindo o Expresso Aeroporto. A decisão foi tomada em uma nova assembleia realizada nesta terça-feira. Decisão após o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Central do Brasil dar 1 hora para ter uma resposta do governo de São Paulo. Os trabalhadores exigiram que o governador Tarcísio de Freitas apresentasse manifestação oficial para garantir a manutenção dos empregos dos funcionários da CPTM, principal reivindicação da categoria. Uma nova assembleia será realizada amanhã à tarde, mas os funcionários dizem que se houver uma manifestação no Palácio dos Bandeirantes, um recuo na greve pode ocorrer ainda ao longo desta quarta-feira. Martelli. O timaço da Bandeirantes está pronto para o jogo daqui a pouco na mesa de som de Michel Lopes, na central de Caiane Martins, o switcher, grande Calão, Carlos Amaral, digital de Alessandra Wadi. Tudo pronto na Bandeirantes, vai rolar a bola para Remy Santos. Vale vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. A Bandeirantes transmite para você, instantes, escalações dos dois times lá no Mangueirão. Neymar Júnior começa no banco de reservas. Estava de olho aqui, Quesada. O Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira está no VAR. O cara que estava no VAR, que a gente fez junto, o jogo do Maurício, Palmeiras e Vitória. No jogo do Inter domingo, quem apitou foi o Alex Gomes Stefano. A CBF não se ajuda. Eles dão escala para os caras depois de, assim, nitidamente não terem feito uma boa arbitragem, ô Quesada. E são premiados com jogos... no VAR de novo hoje, desculpa, sem dúvida. Não, imagine, eu concordo com você. E são premiados com jogos importantíssimos. Gente, hoje é um jogo importantíssimo que pode selar o futuro do Santos ou do Remo, pro bem e pro mal. Você imagine o Santos ser eliminado hoje. Vai restar o quê? A Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. Só Campeonato Brasileiro é pro Santos brigar para permanecer. Sul-Americana ainda tem uma chance e tal, né? Agora, ser eliminado hoje vai ser algo tenebroso na história do Santos. E olhando para o lado do Remo, porque tem um adversário, né? O Santos não vai jogar sozinho hoje. Se o Remo passar, são 4 milhões nos cofres, né? E a chance de tentar fechar o ano de uma forma mais digna, já que no Campeonato Brasileiro a tendência é de um novo rebaixamento.
Essa é o meu prognóstico, a minha projeção do Remo ser rebaixado para a Série B e jogar a Série B na próxima temporada. Mas concordo com você, acho que o árbitro deveria ser um cara mais equilibrado e que não tenha passado por nenhuma polêmica, né? Não, o árbitro não, eu digo o VAR, né? O VAR não tenha passado por nenhuma polêmica recente, isso tem acontecido. Agora, se a gente for também excluir todas as polêmicas recentes, daqui a pouco vai faltar VAR e árbitro para apitar jogo. Porque todo jogo tem algum tipo de polêmica. É difícil encontrar algum jogo hoje no futebol brasileiro pós-Copa que não tenha alguma complicação aí na arbitragem ou no VAR. É impressionante, mas é assim. Opa! Placar de 0-0 estava lá 0-0 no jogo que a gente acompanhava antes de Remo e Santos. Na Bandeirantes, Guilherme Agrela vai me chamar no plantão esportivo. O senhor chama gol. O senhor chama gol. Tem gol na Copa do Brasil, Agrela. Exatamente, meu caro Pedro Martelli. Minda aos 49 do segundo tempo. Marca para o Atlético Mineiro no Alfredo Jaconi. Vou até revelar o bastidor aqui, viu, Martelli? O árbitro da partida já tinha levantado o braço. Ele encerraria o jogo, mas aí houve um lançamento para dentro da área por parte do Lianco, que me parece ali, lança a bola para dentro da área, sobra para o Alan Minda. A zaga do Juventude falha completamente. Os zagueiros batem cabeça. A bola sobra para Minda, que estufa a rede perna direita na saída do goleiro. Coloca o Atlético Mineiro na próxima fase, 4 milhões no bolso. E agora é quartas para o galão da massa, Martelli. O meu zagueiro do Juventude, cara, que pena. E ele realmente, você foi bem, Agrela. Ele bota o apito na boca. O Lianco lança, ele desiste, ele deixa o fim do jogo. Que isso, hein, Juventude? Galo, então, na próxima fase da Copa do Brasil. No Mangueirão, Belém do Pará, tá tudo pronto para começar o jogo. Santos em campo, Remo também em campo. Vai rolar a bola 9h30 da noite. Tudo pronto, torcedor do Peixe. Na Bandeirantes, vamos escalar os times. Começando com o Remo, 48 vezes campeão paraense. Na Bandeirantes vem a escalação do Remo. O técnico Léo Condé repete a base que conquistou o empate na Vila Belmiro no último sábado. O goleiro Marcelo Rangel tem a 88. Na direita, Marcelinho, 79. Dupla de zaga para o capitão Marlon com a 13 e Matheus Fernandes, 4. Na esquerda, Mike, 77. No meio-campo, Zé Wellison, 28. O argentino Leonel Pico, camisa 14. E Zé Ricardo, camisa 55. O trio mais à frente com Iago Pikachu, 22. Jajá, número 7. E Aleph Manga, camisa 11. Repetindo, Remo. De Marcelo Rangel para o gol, Marcelinho, Marlon, Matheus Fernandes e Mike na defesa, Zé Wellison, Pico, Zé Ricardo no meio-campo e os três à frente com Pikachu, Jajá e Aleph Manga. E o banco de Léo Condé? Ele vai ter à disposição o Ivan Quaresma, Matheus Alexandre, Léo Andrade, Jaderson, Vitor Bueno, Talhari, Edson, Eduardo Melo, Tico e Igor Vinhas. Vai começar o jogo, tá tudo pronto, tá aí a escalação da equipe do Remo. No Mangueirão, buscando avanço às quartas de final da Copa do Brasil. Atenção, torcedor do Peixe. Alô, torcedor do Santos. Vem aí o Santos, 8 vezes campeão brasileiro, tricampeão de Libertadores, bicampeão mundial. O Peixe, o gigante Santos em campo na Baixada Santista. Everton Ramos para a Baixada Santista com a escalação do Santos. 41ª escalação do Santos em 2026 em busca da 13ª vitória para avançar às quartas de final. Cuca manda campo. Gabriel Brazão, goleiro, 77. Na direita, Gabriel Menino veste a 25. Dupla de zaga para João Ananias, 26 e Adonis Frias, camisa 98, com Gonzalo Escobar na esquerda, 31. No meio-campo, João Schmidt, camisa 5, Christian Oliva, 28, Gabriel Bontempo, número 8, Álvaro Barreal, 22 e uma das surpresas desse time, o paraguaio Cabadeiro, 17. Lá no comando de ataque, em busca do 100º gol com a camisa do Santos, Gabriel Barbosa, o Gabigol, número 9. Repeteco do Peixe. De Gabriel Brazão para o gol, linha defensiva com Gabriel Menino, João Ananias, Adonis Frias e Escobar. No meio campo, João Schmidt e Oliva, Bontempo, Barreal, Cabadeiro e Gabriel Barbosa. E o banco de Cuca? Com João Paulo, Robinho Júnior, Neymar Júnior, Rony, Luan Pérez, William Arão, Tassiano, Davizinho, Miguelito, Roleiser, Nadson e Samuel Pierre.
Escalada definida, portal da equipe do Santos. Você ligado no microfone da Bandeirantes. Alô, Baixada Santista. O Peixe em campo. 1 minuto pra bola rolar no Mangueirão. Antes eu quero saber ali no centro do gramado de preto e amarelo. Everton Ramos com a escalação da arbitragem. Everton, quem apita o jogo? O árbitro é o gaúcho Anderson Daronco. Os assistentes também do Rio Grande do Sul, a Mayra Mastella Moreira e o Michael Stanislau. O quarto árbitro é o Tarcísio da Silva, do Rio Grande do Norte. E no VAR, Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira, de Minas Gerais, responsável pelo VAR. Martelli. Vai começar o jogo, tá tudo pronto no microfone da Bandeirantes. Remo e Santos, Santos e Remo. Escalado o Peixe, escalado também o Remo. Prontos pro jogo. Um show de fogos lá no Mangueirão. Leandro Quesada, tudo pronto. Neymar no banco. Que climão, né? A Copa do Brasil realmente é uma competição democrática que coloca à frente aí times históricos, né? O Santos, obviamente. O Remo, que tem uma tradição muito grande no norte do país. E esse é o clima, né? Em muitos estádios aqui do sul-sudeste isso não é permitido. E lá tá rolando esse fumaceiro realmente. Bom, se fosse na Argentina a gente estaria aplaudindo, né? Olha o que os argentinos fazem, os índios argentinos, né? Mas um baita clima, uma baita pressão em cima do Santos, expectativa de um grande jogo e os dois times usando azul, né? O Santos com o azul mais claro e o Remo com seu tradicional uniforme. Pressão total para cima do Santos. O Remo conseguiu parar o Peixe na Vila Belmiro e hoje vai tentar buscar essa classificação. No momento em que o Gabigol e o Marlon estão discutindo ali. O que está rolando ali, ô Martelli? Cara, os caras estão discutindo no sorteio. Ele, Daronco e no sorteio. Agora, parabéns, hein? Azul escuro contra um azul claro. Não, parabéns. Realmente, tá difícil, mas não poderia jogar de branco, cara? Poderia. Entendeu? Mas acho que, pelo menos eu espero, né, o Quesada, que eles fizeram uma espécie de teste, usaram a famosa paleta de cores e viram que não confundia. Bom, pelo menos na imagem da TV, esse azul do Remo parece mais um preto, né? Tá mais para aquele azul escuro, azul marinho, certo? E o Santos está buscando rivalizar, né? Porque o azul do Santos, lembro do Paysandu. É azul o quê? É um azul bebê. Azul o quê? Bebê. Meu pai, mas por que azul bebê? O que é isso? Eu não sei, azul bebê, eu nunca ouvi falar nisso. E o azul do Remo é o quê? O azul vovô? Boa, você foi bem nessa. Mas o azul mais claro do Santos é em alusão àquela camisa do centenário em 2012, né? Nos primórdios o Santos usou muito essa cor azul claro, né? É verdade. Porque é uma referência ao mar, né? A cor do mar, né? Perfeito, é essa. Mas sem o Neymar, né? Uma referência à cor do mar, sem o Neymar. Vamos viver a expectativa do jogo para saber se o 10 do Santos entra ou não entra. E a fumaça ainda persiste. O Daronco está esperando ali para iniciar o jogo, Martelli. Ó, a gente se equivocou. Fui pesquisar aqui, azul turquesa. Turquesa. Entendeu? Vai começar o jogo, tá tudo pronto para você ligado no microfone da Bandeirantes. O Santos inteiro de azul turquesa à direita. O Remo à esquerda, shorts e meiões em branco. Um azul mais escuro, cobrindo ali o peito de todos os jogadores do Remo que vão em busca, puxado pro preto, que vão em busca da classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. O Daronco tá pedindo pro pessoal sair de campo. Confusão ali no começo do jogo, organização, mas já parece que tá tudo certo. Gabigol já tá no centro do gramado, vai começar o jogo no microfone da Bandeirantes 9:32. Remo vai para classificação, Santos também no centro do gramado. Gabigol apita o árbitro, Gabigol parte a bola. Começa o jogo no Pará. Pedro Martelli. Curtindo o futebol da Bandeirantes desta noite de terça-feira. Sai pro jogo a equipe do Remo, sai pro jogo também o Santos. Santos ataca pra esquerda, já desce pro campo de ataque, ganha arremesso manual lateral pela ponta esquerda. Toma a distância, Escobar faz a cobrança aberta, a bola de primeira. Barrial tenta o cruzamento para meio da grande área, quarta marcação do Remo. Tenta descer o contragolpe pela canhota, domina Mike. Mike tá pressionado pela marcação do Peixe, que já carrega para a ponta. Passe a mão por dentro, vem o chute a gol cruzado, tem desvio. O chute a gol na primeira chegada do Peixe, Oliva bate
Mete travado pela marcação, linha de fundo. Escanteio pro Santos bater na ponta direita, na pressão, Peixe. Chegava por ali o Oliva e o Gabriel Menino, a bola acaba sobrando pro lateral hoje, lateral direito do Santos. Menino tenta o chute rasteiro, ela passa à esquerda pela linha de fundo, tem o primeiro escanteio do jogo, Peixe. Escanteio pro Santos bater pela ponta direita, Gabriel Menino toma distância, 1 minuto de bola rolando desta primeira etapa. Menino levantou na segunda trave, desvia a marcação, volta para a canhota, insiste a equipe do Santos, Barreal cruzou, fraquinho na rede pelo lado de fora, direita do goleiro, tiro de meta pro Remo, e só isso. Ficou na dúvida do que ele tentou fazer ali, o Barreal, se ele tentou cruzar ou mandar direto pro gol, mas ele manda de fato pra linha de fundo, só tiro de meta pra equipe do Remo, segue 0-0. No Tanda Atacado você encontra tudo para reunir a torcida, abastecer sua casa ou seu comércio, economizar de verdade. Tanda Atacado, aqui a conta fecha na loja ou no app. Quebra para o campo de ataque, Marcelo Rangel, goleiro da equipe do Remo, mas não se acerta, vem na pressão a equipe do Peixe, o Santos insiste pela meia direita, carrega Oliva volta, jogada pelo campo de defesa na quarta zaga, Ananias domina pelo círculo central, Ananias mete a bola pela meia direita para Bom Tempo tenta carregar para o campo de ataque, ele desce para a equipe do Santos, abre a jogada para a meia direita, tem o tapa à frente, corta a marcação por baixo, bem Mike para o contragolpe para a equipe do Remo, círculo central, entre as pernas do João Schmidt, pediu a falta, Daronco não deu, deixou seguir o juiz, desce o Santos no contragolpe pela meia esquerda, Barreal domina para cima da marcação, abandona a ponta, vem por dentro, Barreal, perna direita, não dá para bater, 3 dedos, a bola para Gabigol para Barreal, furou. O Barreal chegava na triangulação com Gabigol, perde e tome contra-golpe pro Remo, Aleph Manga lançado, invadiu a grande área, bateu no gol, Brazão, espalmou o Brazão, voltou já o chute a gol, pra fora do gol, passe esquerda da meta do Brazão, gigante o Brazão, primeiro lançamento, Aleph Manga nas costas da zaga, na cara do gol, o Brazão ganha, o Brazão defende na sequência, manda pra fora já, e o impressionante é o seguinte, tava valendo tudo, hein, Everton? Tava valendo tudo, num belo passe, um lançamento do Marcelinho, um contra-ataque, parecia inclusive que a defesa do Santos estava deixando o lance seguir, como se a Mayra Marcela fosse anotar o impedimento, que não tinha. O Brazão faz uma defesaça e na sequência o Jajá manda à esquerda da meta defendida pelo Brazão. 2 lances seguidos, o Remo não manda pra rede, segue 0-0 tiro de meta, Peixe. O jogo, Martelli, começa muito legal, o Santos com esse chute do menino, depois a resposta já foi dada ali pelo Remo, é que o Santos vai muito à frente, deixou a defesa com uma linha mais alta e aí nas costas dos zagueiros o Aleph Manga perdeu um gol feito. E o Jajá, bom, se fosse um jogador com um pouco mais de categoria, provavelmente teria feito 1-0 para a equipe do Remo. Muito bom esse início de jogo entre Santos e Remo lá no norte do país. Quando o Brasil entra em campo no trabalho, a convocação é certa, é Vonder, a ferramenta do Brasil, vai de Vonder. Placar de 0-0, comecinho do jogo, segura Santos, na Bandeirantes, quase o Remo marca o primeiro do jogo. Está jogando a equipe do Santos pelo campo de defesa, Doris Frias volta dentro da grande área, inteiro de vinho. Brazão, sai jogando para a equipe do Santos, Brazão para João Ananias no campo de defesa, ele volta para a quarta zaga, para seu companheiro de zaga, a Doris Frias domina para a esquerda, recua dentro da grande área para Brazão, atrai a marcação do Remo, Brazão de perna direita, ele quebra para o campo de ataque na ponta direita, buscando a presença, buscando o Cavaleiro, sobe para tocar de cabeça no alto, Mike. Porta para fora em arremesso manual, lateral para o Santos bater no campo de ataque pela meia direita. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços. É no Grupo Souza Lima. Na Bandeirantes, oitavas de final da Copa do Brasil, jogo de volta, placar de 0-0, você ligado no 107.3, aqui em São Paulo e região metropolitana no 106.7, para a Baixada Santista e para todos os cantos do Brasil, no youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial, quase 5 jogados, recolhe no campo de defesa, a Doris Frias pela quarta zaga, se apresenta para fazer o combate frente à marcação, sobe a Aleph Manga, a Doris Frias pela meia direita, mete a bola nos pés de João Ananias pela ponta para Gabriel Menino lateral direito, quebra para o campo de ataque, à disposição, vai Gabigol fez a proteção, girou frente o zagueiro, não, veio por baixo, Matheus, o zagueiro Matheus Ferreiro, corta para a equipe do Remo, que desce contra golpe pela meia esquerda, Zé Wellison pressionado, abriu jogada para a meia esquerda, parte para cima da marcação, a equipe do Remo, abre pela canhota para Mike cruza para ninguém. Cruza mal, Mike, toca de cabeça, Escobar tira, volta a jogada na entrada da grande área, ganhou mais uma, Zé Wellison, pé de ferro, perde Zé Wellison, perde também no contragolpe, Barreal perdeu, ganha Marcelinho domina no campo de ataque pela ponta, Barreal.
Se recupera de perna esquerda, põe pra fora em lateral. Manual pro Remo bater no campo de ataque na meia direita. Placar de 0-0, vale vaga nas quartas de final. Segundo jogo, primeiro 0-0. Sem gols da Vila Belmiro. Agosto é mês de retorno. Premier League e Campeonato Italiano estão de volta na ESPN. Pelo plano Premium do Disney Plus. Vai para o campo de ataque, o Remo carrega para a meia esquerda, Mike. Mike ganhou num primeiro momento de Gabriel Menino. Menino já se apresenta no contragolpe, perde a jogada, Mike. Tenta o passe, era por dentro, corta a marcação, Menino põe para fora. Lateral para o Remo bater pela canhota, toma distância para fazer a cobrança, Mike, placar de 0-0. Mike para o meio da grande área para Lefimanga volta, jogada atrás para Jajá. Jajá por dentro, Zé Ricardo entre as pernas. Aí na sequência vem de trás o Pico isola. Manda longe do gol, tiro de meta. A jogada foi boa, mas a finalização não. Tiro de meta para o Santos e só isso. E vai tentando chegar mais uma vez o Remo. Agora com posse de bola no campo de ataque, lado esquerdo. A bola chega mais centralizada no meio de campo e também meio da rua. Tentou o arremate ali, o Pico manda direto pela linha de fundo. Terceira finalização do Remo no jogo. Só tiro de meta 0-0. Seu novo Télio estava mais perto do que você. Imagina virar a chave com consórcio Volkswagen. Vire a chave com consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br. Remo tenta descer para o campo de ataque, escapa da marcação, já volta pela quarta zaga para Pico, abre o jogo pela meia esquerda, é para Mike, para o campo de ataque, nas costas da marcação, vem firme Ananias, por baixo João Ananias tira, quarta marcação, mas tira mal, desce de novo o Remo, passe à frente, passe errado, nas mãos do Brasão dentro da grande área, vai ser jogando tranquilo o goleiro do Peixe, Everton. Isso mesmo, porque saiu jogando mal, ele ganha à frente ali o João Ananias na jogada, mas ele acaba dando o passe nos pés do Zé Wellison, e o Zé Wellison também retorna de fato, tranquilo, nas mãos do goleirão do Peixe. Placar de 0-0, sai jogando o Santos dentro da grande área, você curtindo o microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes de São Paulo para todos os cantos do Brasil e do mundo, levando a você a Copa do Brasil. Santos carrega no campo de defesa, perdeu, escorregou, perdeu Oliva, vem pro contra-golpe, a equipe do Remo centralizado, Pico abre a jogada, meia direita, Iago, Pikachu passou Marcelinho ganhou linha de fundo, cruzamento rasteiro por baixo, Adonis Frias, se estica todo o cruzamento, Marcelinho vinha na segunda trave, Alefimanga, Adonis Frias bota a linha de fundo, escanteio para a equipe do Remo bater na direita em Everton. Numa bela descida do Remo, que vai controlando por enquanto o começo do jogo. Pelo lado direito, Marcelinho tentou o cruzamento, chega rasgando. O Ananias mandando pela linha de fundo, mais um escanteio pro Remo. Pikachu para a cobrança de escanteio, cobrou curtinho. Pikachu em jogada ensaiada pela meia direita, fatura segunda trave para ninguém. No alto, toca de cabeça, quarta marcação do Peixe. Agosto é mês de retorno, Premier League e Campeonato Italiano estão de volta na ESPN pelo plano Premium do Disney Plus. Angel inteiro de verde dentro da grande área pro Remo, quebra pro campo de ataque, sobe para tocar de cabeça, Manga tá impedido. Falta pro Santos bater no campo de defesa na meia direita, já cobra com o braço o Santos, vai pro campo de ataque, bom tempo, domina pela meia direita, volta o jogo pela quarta zaga. Gabriel Menino sem pressa para a equipe do Santos. Menino inverte da ponta direita para a ponta esquerda, bolão para Barreal, dominou Barreal, ajeitou Barreal, volta o jogo um pouco mais atrás, vem para o campo de ataque na meia esquerda, Schmidt pela canhota para Escobar no campo de defesa para João Ananias sair jogando tranquilamente para o Peixe. 9 jogados, Quesada e o jogo, Leandro Quesada. O jogo começou com o Santos lá em cima, né? Mas depois daquela tentativa que foi a melhor do jogo da parte do Remo, né? Com a defesaça do Brasão, na tentativa do Aleph Manga e depois também do Jajá na sequência, só dá Remo. O Remo é senhor do jogo até aqui, ganhando todas as divididas, todas as bolas, errando esse passe só porque eu falei. Remo sai mal, vem Santos no contra-golpe na meia direita, escapa da marcação, bom tempo, entrada da grande área, bateu travado pela marcação, volta para João Schmidt centralizado, abriu jogada pela meia esquerda, aqui na da grande área, Barreal, 3 dedos da bola para bom tempo, tentou a devolução, perdeu e agora, segura, tome contra-golpe pro Remo, escorrega na meia direita, perde a falta, o juiz não marca, a quarta marcação, tirou pela meia esquerda, ganha mais uma vez a equipe do Santos, 2-3 jogadores escorregando aí no Mangueirão, vai pro contra-golpe, o Peixe pela meia esquerda, Barreal domina na quina da grande área, pisa na bola, 2 em cima dele, ele recua pela canhota, é pro Oliva sai jogando pro Peixe, no toque da Bandeirantes você confere, o ponteirinho tá tirando a bola, rolando pra você. Copa do Brasil, oitavas de final, jogo de volta, Mangueirão, Belém do Pará, chegamos a 10 jogados do primeiro tempo. Remo 0,
Santos também 0 na Bandeirantes. O QG de Esportes é seu. Alô, Guilherme Agrela. Martelo, amanhã tem estreia de João Fonseca no Masters 1000 de Montreal, no Canadá. Enfrenta o grego Stefanos Tsitsipas, número 53 do mundo. João Fonseca é o número 27, a partir do meio-dia no horário de Brasília, na quadra central do complexo. Cabos elétricos Sil é líder do Brasil. Sil, você pode confiar. Vai para o campo de ataque, o Santos carrega para a meia direita, comete a falta. Para o jogo, juiz dá falta na meia direita, portanto bola para o Remo no campo de defesa na canhota, é isso? Isso, ele está marcando a primeira falta do jogo do Gabriel Menino para cima do Jajá. O Gabriel Menino parece no corpo do jogador mais ofensivo pela esquerda da equipe do Remo, mas o árbitro sinaliza ali uma irregularidade, falta marcada para o Remo, campo de defesa 0-0. O Terra mudou o conceito de SUV, vira a chave com o consórcio Volkswagen, conquiste o seu acesso em consórciovw.com.br. Remo vai para o campo de ataque para a meia direita, Marcelinho adianta, sofre a falta. Barreal dá o bote em cima dele, Marcelinho caído, bola no campo de defesa, meia direita, bola para o Remo. Agora de fato, né? Não foi para brincadeira ali. O Barreal já faz a segunda falta do jogo, a segunda do Peixe na sequência. O Marcelinho tentava sair pelo lado direito e o Barreal só por baixo vai no corpo do adversário, falta marcada, Remo 0-0. Placar de 0-0, está jogando no campo de defesa, a equipe do Remo, bateu Ferreira, gira da canhota para a meia direita para Marlon. Marlon mete a bola na meia direita para Marcelinho. Marcelinho tenta o passe à frente, perdeu. Quarta marcação do Santos. Santos domina a círculo central do gramado. Escapou Oliva, Oliva abre a jogada pela meia esquerda, toca de cabeça para o meio da grande área, Barreal para ninguém. Vem por baixo, Zé Wellison está jogando para a equipe do Remo. Zé Wellison por dentro na bola. João Schmidt ganhou, meteu o balão por dentro, bom tempo, abriu jogada na meia esquerda. Chegou, pedalou, dominou, bateu no gol, travado pela marcação. Demorou muito, Cabadeiro dentro da grande área, era só bater no gol, Everton. Vacilou demais na bela bola recuperada pelo João Schmidt. O bom tempo que avança e que encontra o Cabadeiro em condições pelo lado esquerdo, já dentro da área do Remo. Ele tenta a finalização, ela bate na marcação, chega rasgando a defesa do Remo e se safando. Segue 0-0, só que aí agora o Anderson Daronco pede para ouvir se não houve alguma irregularidade no lance e um possível pênalti na área. O Martelli, campo visivelmente molhado, né? Os jogadores não estão conseguindo se sustentar em campo, alguns escorregões, no domínio também alguma dificuldade, né? Esse é um componente diferente aí, não é, que pode atrapalhar se um dos dois não ficar esperto num lance mais crucial, principalmente próximo da área dos goleiros. Kit, transmissão e amortecedor para sua moto, pode contar com a durabilidade e segurança da Nakata. 0-0 na Bandeirantes, é Copa do Brasil, oitavas de final, vale vaga nas quartas, jogo de volta, 0-0 no primeiro, 0-0 até o momento do segundo jogo. Remo com a bola nos pés do campo de defesa, Marlon capitão, Marlon pela meia direita de primeira para o domínio de Ferreira, Ferreira volta, jogada para Marlon, os dois zagueiros trabalhando, Marlon pelo círculo central do gramado para Zé Wellison, Zé Wellison trabalha dentro da grande área, volta em tiro de verde, retoma Marcelo Rangel, o goleiro do Remo sai jogando dentro de casa, Remo para o campo de ataque, olha o Rangel consegue a inversão para a meia esquerda, passou do Matheus Ferreira, ele correu, pegou na canhota, recua para Zé Wellison tenta descer para o campo de ataque, o Santos não vai na pressão, Zé Wellison com espaço no campo de defesa pela meia esquerda, encosta Pico, perde a jogada, Zé Wellison abre o jogo pela canhota, mete a bola nos pés da canhota para o domínio de Matheus Ferreira, caminha com a bola nos pés, ninguém do Santos marca, é confortável para o Remo. Dentro do círculo central, trabalha tranquilamente Zé Wellison pela meia esquerda para Ferreira, o Santos me parece que deixa os zagueiros jogarem, Ferreira à frente para Aleph Banga por dentro para o domínio de Zé Ricardo pela canhota para Ferreira, tá bom então Santos, vai para o campo de ataque agora, já abriu a jogada pela meia direita para o domínio de Manga perdeu, Barreal ganhou, contra-golpe para o Santos, 3-2, Barreal pela meia esquerda para Cabadeiro, fintou a marcação, bateu no gol, de novo fraquinho, no centro do gol, Rangel faz a defesa no contra-golpe, dessa vez ele fintou, mas bateu mal no gol, Cabadeiro pro Peixe, Everton. Em mais uma jogada e agora no contra-ataque, na bela recuperada do Barreal, é de novo o Cabadeiro pelo lado esquerdo, nessa ele consegue cortar a marcação que fica no chão e bate fraquinho, não leva muito perigo, cai para fazer a defesa o Rangel, 0-0 no placar. Abras Press transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Escorregou na hora de bater, foi isso que aconteceu, Quesada? Ele tenta dar o corte, é uma característica ali do Cabadeiro, né? Mas aí no pé de apoio ele dá uma escorregadinha
Eu tinha falado isso 2 minutos antes, né? Esse é um componente diferente, né? Do jogador conseguir ali entender, né, que o gramado tá meio escorregadio. E aí, num lance desse, pode pintar alguma coisa diferente no momento em que está impedido ali o jogador da equipe do Santos, Pedro Martelli. Jogo parado, bola pro Remo no campo de defesa, na meia direita, 15 jogados, placar de 0-0. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. É no Grupo Souza Lima. Nós não temos impedimento automático, correto? Semi-automático, automático não tem mesmo. Mas na Copa do Brasil nós não temos o impedimento semiautomático, mesmo em oitavas de final da Copa do Brasil. Nessa fase, né? Vai pro campo de ataque, a equipe do Remo para a meia esquerda, até escapa da marcação, já, tentou a finta dentro da grande área, perdeu, ganha o Santos do contra-golpe, mais perde, ganha Mike, entrada da grande área, caiu, pediu a falta, o juiz não deu, Santos pro contra-golpe pela meia esquerda, sofre a falta. O João Ananias tentava descer em velocidade, não é a dele, o zagueiro derrubado, falta pro Peixe na meia esquerda. Para desespero dos jogadores e dos torcedores do Remo, que queriam falta na jogada anterior, ela não veio, né? E seria uma falta para cima, inclusive ali do Jajá, o João Ananias que sai com a bola, depois é tocado por trás pelo Iago Pikachu, por isso falta marcada, a primeira do Remo no jogo. Foi falta, né, Quesada? Foi falta, eu acho que foi falta no primeiro lance, no jogador da equipe do Remo, no Jajá, e depois na sequência, porque a Chu foi inteligente, a tal da falta tática matou ali um contragolpe, poderia ser complicado aí para a equipe do Remo. 16 jogados, é o primeiro tempo de bola rolando na Bandeirantes, você curtindo a Copa do Brasil. Muita gente ligada, youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial. Alô, Baixada Santista 106.7. Para São Paulo, para a região metropolitana no 107.3. Timaço da Bandeirantes levando a Copa do Brasil. Venceu, tá na próxima fase, empatou pênaltis no Mangueirão. Vai para o campo de ataque, a equipe do Remo pela meia direita, ganha arremesso manual. Lateral para a equipe do Remo, bater no campo de ataque na meia direita. Cochilou, o Escobar ficou lá atrás, o melhor Barreal. Lateral para o Remo, bater na meia direita. Cochila, perde a bola, Pico perdeu. Pico entrou num sono danado. Aleph Manga ganha dentro da meia-lua da grande área. O Aleph Manga também dorme, perde o lance. O jogo piorou em 2 minutos de bom jogo. Agora vai Peixe para o campo de ataque. Partiu em velocidade na ponta direita. Barreal para cima da marcação, pediu pela ponta. Tentou lançar a frente, corta a marcação. Fica no bate-bate e volta. Trabalha a equipe do Santos no campo de ataque na canhota. Barreal de primeira para bom tempo para Barreal. Barreal para meia direita no campo de ataque. Tem Gabigol dentro da grande área, ele recua. Dentro do círculo central do gramado, Ananias sai jogando para a equipe do Santos. Seu novo hotel está mais perto do que você imagina. Vire a chave com o consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br. Santos já para o campo de ataque, domina pela meia direita, João Schmidt de primeira para Barreal, Barreal pela ponta direita, desce, Gabriel Menino, 3 dedos da bola, perdeu, Gabriel Menino ficou na saudade, Aleph Manga domina pela canhota, tenta escapa da marcação, pede a falta, Daronco não marca, aí segue o Peixe no contragolpe, insistiu Santos pela ponta direita, carrega a bola de primeira, Gabigol fora da grande área, volta o jogo, no círculo central para Schmidt, Schmidt para Oliva, para Barreal, Barreal, meu Deus do céu. O gramado não sei se está ruim, se só parece que está bonito, porque só isso para explicar a quantidade de passe errado que a gente está vendo com 18 minutos de bola rolando. O Remo tem falta, círculo central, bola para a equipe do Remo. E aí o Santos reclama ali da quantidade de erros de passe, não é isso, Everton? É isso, e principalmente do Barreal, que foi mais um a errar nessa jogada, e na sequência o Marcelinho tentando partir, derrubado pelo Escobar, por isso falta marcada. A terceira do Santos no jogo, que favorece a equipe da casa, 0-0 em Belém do Pará. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. 19 jogados, desce o Remo, meia direita, Zé Wellison dentro da grande área, viu 3, cruzou pra ninguém, quarta marcação do Santos, mas volta para a meia esquerda, insiste a equipe do Remo, pisa na bola Mike por dentro, se apresenta Zé Ricardo volta a jogada para Malo, zagueiro cruza a fronteira, vai-se embora pela meia direita, ele chapa a jogada pela ponta para Marcelinho escapou da marcação, mas saiu, ele saiu com bola e tudo manual pro Santos bater no campo de defesa na canhota. 19 jogados, 0-0 na Bandeirantes, manual pro Santos bater, vamos ver se essa bola saiu. Saiu, Quesada? Ficou na dúvida, Quesada? Estou na dúvida até agora, hein? Eu também. Não acho que ela tenha saído totalmente. Precisa sair totalmente, né? Para configurar ali a saída, óbvio, né? Mas eu fiquei na dúvida aí. Eu acho que não saiu.
Vai para o campo de ataque a equipe do Santos. Lançamento pela meia esquerda para Cabadeiro na cobertura. Malo recua dentro da grande área. Rangel de qualquer jeito. Quebra para o campo de ataque do Mira Schmidt. Schmidt pelo círculo central do gramado. Escapa do primeiro, escapa do segundo. Volta jogada pela quarta zaga. Tenta descer a equipe do Peixe. Schmidt recolhe no círculo central do gramado. Chapa pela quarta zaga na meia esquerda. Escobar. Recomeça para a equipe do Santos. No toque da Bandeirantes você confere. O ponteirinho está girando. A bola rolando para você. Copa do Brasil, oitavas de final, jogo de volta, Belém do Pará, Mangueirão. Chegamos a 20 jogados do primeiro tempo. Remo 0, Santos também 0. QG de Esportes da Bandeirantes no plantão. Alô, Agrela. Alô, Martelli. O goleiro Vozinha, de 40 anos, foi apresentado pelo Colo-Colo nesta terça-feira com contrato até o fim do ano. Ele flertou com deixar o clube sem mesmo jogar pelo Berkane, campeão marroquino de 2025, para onde foi o técnico Bubista, que comandou a seleção cabo-verdiana na Copa do Mundo, mas foi agora de fato apresentado como novo reforço do Colo-Colo do Chile. O Bubista, de 56 anos, que deve deixar Cabo Verde nos próximos dias. 20 minutos jogados, quase 21. Vai para o campo de ataque. Equipe do Santos na meia direita, fora da grande área. Gabigol ganhou. Gabigol levou na linha de fundo no carrinho para botar para fora. Nossa, mas nossa, Zé Ricardo. Mas que coragem no carrinho. E aí o Daronco diz que pega por último no Gabigol. É tiro de meta e reclama Gabigol. Não é isso, Everton? É isso mesmo, mas o Gabigol não errou, se deu por satisfeito, hein? O Gabigol reclama bastante com o Daronco, agora ouvindo uma chamada do juiz. Gabriel Barbosa, que reclama bastante, queria a marcação de pênalti na jogada, ele por enquanto sinaliza apenas o tiro de meta pro Remo. Ó, e o Daronco fala pra ele, acabou, mas é o seguinte, realmente foi tiro de meta, foi escanteio, viu, Quesada? Independente de pênalti ou não, pega por último no jogador do Remo, Quesada. Eu queria ver uma outra imagem por outro ângulo, né? Mas os caras não mostram, né? Eu acho, se fosse o Gabigol, estaria reclamando também. Achei um lance estranho esse daí, hein? E tomou, hein? Ele tomou, hein, Everton? E ó que hoje ele é o capitão, hein? Se ele é o capitão e é quem pode reclamar e já tomou o cartão, meu Deus. Ele falou muito também, viu, Everton? Ele falou muito. Gabriel Barbosa, número 9, o primeiro cartão amarelo do jogo, Martelli. O VAR tá funcionando? Tá tudo ok, né? Só uma pergunta. É o tal do... Você quer que eu... Semana passada não deu pra aprender o nome dele, né, Quesada? Tiraram um dos nomes aí, né? Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira, é o mesmo. É mesmo. 22:30 jogados, é o primeiro tempo de bola rolando, vai para o campo de ataque, equipe do Santos na meia esquerda, tapinha de bola de Escobar, a entrada da grande área, Oliva domina, não tem ninguém passando na meia direita, Oliva carrega para o campo de ataque, tenta o passe à frente, chegou para o domínio de Gabriel Menino na ponta direita, a quarta marcação do Remo, por baixo, bateu Ferreira, afasta, fica no bate-bate, volta Zé Ricardo, toca de cabeça, círculo central, completa pela meia direita, Dores Frias, e perdeu o Santos no contra-golpe, desce agora a equipe do Remo na meia direita. Não tá valendo mais nada, é falta no contra-golpe, falta pro Remo e ele para o contra-ataque, não é isso, Everton? E por isso amarelou, pintou mais um cartão amarelo em 2 minutos, dessa vez pro João Schmidt, camisa 5, por parar o contra-ataque do Marcelinho. Amarelo pra ele, bola pro Remo. Ele cavou o cartão, foi inteligente jogador do Remo, viu, Quesada? Porque ele cava o cartão. Foi. E o João Schmidt infantil, né? O outro lado é isso, ele foi infantil, João Schmidt. 2 amarelados já. O Santos começa a ficar pendurado, né? O Gabigol não pode mais reclamar e o João Schmidt não pode fazer nenhuma falta mais dura para cartão, senão será expulso. A custo é bens de retorno, Premier League e Campeonato Italiano estão de volta na ESPN pelo plano Premium do Disney Plus. Tenta descer para o campo de ataque, o Remo, Pikachu lançado na ponta direita, ele, o zagueiro, ele, e a zaga do Santos estava lá, o Escobar ou foi o Schmidt que foi até o final? Foi o Schmidt, hein? Já amarelado. Foi lá, mas fez só proteção na saída da bola, foi bem demais o João Schmidt, tentava o Iago Pikachu, ela se perde linha de fundo, só tiro de meta, 0-0 no Mangueirão. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. Está jogando a equipe do Santos pelo campo de defesa, quebra para o campo de ataque, Joanani estava no meio da grande área, quarta marcação do Remo, volta pela meia esquerda, Pico abriu jogada pela meia esquerda, cochilou, já vem Gabriel Menino por baixo, tira, volta pela canhota, vem lançamento, Barreal pela ponta esquerda, desceu em velocidade, tentou lançar Cabadeiro e Malo chegou com falta, é para cartão Daronco.
Marlon faz a falta em cima do Cabadeiro na entrada da grande área pela meia esquerda e sobe o amarelo, hein, Everton? O primeiro para jogadores do Remo, para o Marlon, por tentar e por conseguir parar o camisa 17 do Santos. O Daronco já aponta sinalizando que ele vinha fazendo a falta já desde o início da jogada. Como o Cabadeiro não leva vantagem, não sai de pé, a falta está marcada. Falta perigosa para o Peixe com 24 minutos. Aí a interpretação do árbitro que entendia que ainda não era suficiente ali, não é? Se o Cabadeiro seguisse numa condição em que ele não encontrasse mais ninguém além do goleiro para efetuar o chute. Mas já vi lances, e você também, Martelli, o Everton também, o Agrela, em que o árbitro dá o vermelho nesse lance. Então eu acho que o amarelo até ficou de bom tamanho, talvez tenha sido essa a reclamação, mais uma reclamação do Gabigol e até do Neymar no banco ali. Isso, eu ia falar que... Não era Quesada, era Martelli. Prazer, Quesada, viu? Martelli. Não, desculpa, só queria destacar aqui as comissões técnicas discutindo... Ele vai pro VAR, ó. Ele vai pro VAR, o Everton. É pra vermelho, hein? As comissões técnicas discutindo e o Léo Condé. Léo era o nome que tava na minha cabeça. O Léo Condé falando pro companheiro ali: para de reclamar que eu acho que tá ok o amarelo, viu? Ó, o Marco Aurélio Fazecas Augusto Ferreira da Silva Machado. Não, falando sério, o Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira chama Daronco. Daronco chamado para o VAR. Possível cartão vermelho, ele deu amarelo, ele viu o lance, ele estava perto do lance do Marlon. Tem que ver aquela história. Ele estava em direção ao gol, tinha uma cobertura, ele adianta na diagonal, era uma chance clara de gol, tudo isso ele tem que avaliar, certo, Quesada? Certo, para mim vermelho, tá? Por isso que eu já destaquei na hora ali. Para mim vermelho. Pode ser que a interpretação do Daronco seja outra, porque tem algum jogador ali, tem um jogador do Remo chegando, né? Então a interpretação, isso é muito subjetivo, cada um entende de uma forma. Mas na hora do amarelo eu achei que, falei, opa, pode ser um vermelho aqui. E repito, a gente viu um monte de lance nessa situação que seria vermelho. Acho que vai expulsar, Ele tá vendo e revendo. Ele tá vendo e revendo o lance várias vezes, o Anderson Daronco. Tá pedindo para pausar um frame, tem uma imagem bem aberta que você vê o Matheus Ferreira, o outro zagueiro chegando. E ele tá buscando ver se ele teria condição de chegar na bola ou não. Mas tá demorando demais, hein? Eu não sei não se o Daronco tá convencido do chamado do Marco Aurélio, o do VAR. Vamos ver. Vai tomar a decisão Daronco. Deixa eu ver se a gente faz leitura labial aqui. Tirou o amarelo, anula o amarelo e tá expulso de campo o Marlon Freitas. Ou melhor, tá expulso de campo só o Marlon. O Marlon tá expulso de campo, o zagueiro do Remo, com 27 minutos jogados do primeiro tempo. Marlon, o zagueiro e capitão, tá expulso após o chamado do VAR, Everton. Para comemoração pelo lado santista, e ele vai ali, né, discutindo com o Marlon, vai conversando com o Marlon, pelo menos, o árbitro da partida, o Anderson Daronco, sinalizando que ele era de fato o último homem e o Cabadeiro ia entrar na área do Remo em boas condições e sozinho, já que o Matheus Ferreira estava afastado e estava na marcação do outro jogador do Santos que vinha também nesse contra-ataque. Então, com isso, vermelho assinalado, a faixinha de capitão vai sendo retirada agora dos braços do Marlon, porque ele está expulso de campo. Ó, tem a faca e o queijo na mão, Santos. Tem muita reclamação para cima do Daronco. Ele faz uma conferência, tem 8 jogadores em volta dele, Quesada. Ele está explicando para todo mundo a decisão dele junto com o VAR. O Marlon tá lá passando a braçadeira de capitão, eles estão calmos, estão reclamando, de uma forma calma. E o Daronco tá posicionando a barreira, o Marlon em campo ainda, tá expulso, Quesada. Gente, vamos entender o seguinte, poderia ser só amarelo, eu entenderia, eu daria o vermelho, tá? Mas eu entendo a reclamação, e eu acho que passando ali, o Cabadeiro passando pelo Marlon, ele ficaria numa situação incrível, né? Para marcar 1-0 para a equipe do Santos. Então, eu daria o cartão vermelho. Eu acho que o Daronco acertou. E a crítica que a gente fez ao rapaz do VAR, o VAR chamou, Daronco foi lá, é para isso que existe o VAR. Tira a dúvida, entendeu? Agora, definido. Ia ser difícil para o Remo, né? Agora com 10, a situação fica um pouco mais complicada. E o Marlon não sai de campo, hein? Quem é o novo capitão do Remo? Iago Pikachu, um dos artilheiros do time na temporada com 6 gols. O Remo vai ter 1 hora de bola rolando, mais os acréscimos com um jogador a menos. É muito tempo. É muito difícil. O Santos vai ter
a mesma quantidade de minutos com um jogador a mais. Então, assim, com todo respeito ao torcedor do Santos, é uma noite em que o Santos tem tudo para se classificar na Copa do Brasil. Porque eu digo com todo respeito, porque se não passar, aí o negócio vai ficar sério. Um jogador a mais durante 1 hora, mais os acréscimos, e é um zagueiro. Exato. Ou seja, vai obrigar, não é que perdeu um atacante, né, que vai obrigar o Léo Condé a mexer na estrutura. Ou no meio-campo ou no ataque. E ainda tem o Neymar descansado para a segunda etapa. Gostem ou não, né? Falta para o Santos bater, perigosa na meia esquerda, 2 metros na entrada da grande área, 5 jogadores cobrindo o canto direito de Rangel. Toma distância Gabriel Menino, toma distância Barreal. Gabriel Menino passou da bola, vem cobrança de falta por cima do gol. Longe, tiro de meta, é só isso, Everton. Pegou mal demais na bola o Barreal, com a perna esquerda, manda, isola pela linha de fundo, mais um chute a gol do Santos, que não leva perigo, só tiro de meta pro Rangel, 0-0. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando pra você. Copa do Brasil, oitavas de final, jogo de volta, primeiro 0-0, Belém do Pará, Mangueirão, por enquanto chegamos a 30 minutos jogados do primeiro tempo. Remo acabou de perder um jogador, Remo 0, Santos também 0. QG de Esportes da Bandeirantes, oi Agrela. Martelli, a Federação Internacional de Vôlei confirmou que São Paulo vai sediar o Mundial de Clubes de Vôlei Feminino desta temporada, que acontece de 8 a 13 de dezembro no ginásio Vlamir Marques, no Parque São Jorge. Já sediou no passado também a capital paulista, jogos realizados no Pacaembu, e esta será a 4ª vez, também em 91 e em 1994. Do futebol da Bandeirantes dessa noite de terça-feira, Remo 0, Santos também 0, um jogador a mais, tem tempo ainda pela frente, alô Baixada Santista, sempre curtindo a Bandeirantes, desce para o campo de ataque, a equipe do Santos pela meia esquerda, Barreal carregará para a ponta direita para Menino recuou para Barreal para a meia direita, vai armando a jogada para a equipe do Santos, Gabriel Menino centralizado, abre a jogada pela meia direita, olha onde está o Gabigol no campo de ataque pela meia direita, recua no círculo centrado, Gramado tenta descer a equipe do Santos, Oliva abre a jogada para a canhota, para Escobar lateralmente para Cabadeiro dominou, abandona a ponta, vem por dentro, volta, jogada na entrada da grande área para Gabriel Menino, lançou nas costas da zaga, Gabigol protegeu, chegou, Cabadeiro testou de cabeça para Gabigol, bateu no gol, para fora do gol, jogadaça do Santos, lançamento nas costas da zaga, linha de fundo. Chega o Barreal, bota a bola com a mão nas costas da zaga, o Cabadeiro ajeita de cabeça e na pequena área bate de 100 pulo, Gabigol passa à direita do Rangel, era o primeiro do Santos, tiro de meta e só isso, Everton. Bela jogada do Santos, com um belo passe do Olivo, encontrando o Cabadeiro dentro da área e a finalização. Mais uma finalização do Peixe, agora com um jogador a mais, leva perigo pela primeira vez, com essa quantidade, né? Um jogador a mais em campo, mas por enquanto, nada, 0-0. No Mangueirão. Cabos Elétricos Silcio, a líder do Brasil, se assim você pode confiar. Escobar abre a jogada para o campo de ataque na linha de fundo, vai chegar para o domínio do cruzamento, Cabadeiro, vem por macho o zagueiro. O único agora, Matheus Ferreira põe para fora, escanteio para o Santos na ponta esquerda e Everton. A marcação vacilou totalmente na jogada e a bola se ofereceu, sobrou para o Cabadeiro sozinho pelo lado esquerdo, ele tentou o cruzamento, mas o Matheus Ferreira foi o responsável por se recompor, mandar pela linha de fundo. Segundo escanteio do jogo para o Peixe, Barreal na bola. Toma distância, Barreal para a cobrança de escanteio na ponta esquerda, placar de 0-0, Barreal autorizado, levantou na primeira trave, o toque de cabeça, desviou na segunda, vai voltar para Gabigol, girou, bateu, travado pelo zagueiro Matheus Ferreira e tome contra-golpe para o Remo, Aleph Manga pedindo por dentro a bola solta, nas costas da zaga, vem por baixo, João Schmidt passou da bola, já pediu na canhota, Aleph Manga, prendeu centralizado, perdeu a bola, Aleph Manga. Corta a marcação do Santos, afasta, mas afasta parcialmente, vem Remo pro contra-golpe, o contra-golpe do Remo tá dando trabalho, hein? Domina na entrada da grande área, fim da marcação, Zé Ricardo abre a jogada pela meia esquerda, carrega, vai descendo pro campo de ataque naquele da grande área, domina, Mike, sem pressa, recomeça na entrada da grande área pro Remo, quando o Brasil entra em campo, ou no trabalho a convocação, é certo, é Vonder, a ferramenta do Brasil, 34 jogados dessa equipe do Remo, lançamento, linha de fundo, bola boa, escapou da marcação, Marcelinho chapelou, cruzou pro meio da boca do gol, cruzou, tentou o toque de cabeça, contra, Brasão pegou!
O Marcelinho Chapéu Escobar cruza pro meio da grande área. Desvio do zagueiro contra nas mãos do Brasão, que se agiganta, espalma com a ponta da mão esquerda. Ia no gol, ia contra. Escanteio pro Remo aí, Everton. Olha o Remo com um a menos, levando perigo. Que jogadaça do Marcelinho, com direito a chapéu pra cima do Barreal. Desvio do Escobar. Bola pela linha de fundo numa bela defesa do Brasão. Mais um escanteio. O segundo pro Remo no jogo. Escanteio para a equipe do Remo bater pela meia direita. Barreal tá lá no meio da grande área. Toma distância para a cobrança de escanteio. Pikachu levantou na segunda trave. O toque de cabeça sobrou dentro da pequena área. Matheus Felipe chegou, tira a marcação. Corta, bota pela linha de fundo, não sai. Santos ganha na meia direita. Tenta descer o contra-golpe. O Pisco, o jogador a mais placar de 0-0 para o contra-golpe. Parou o contra-golpe, perdeu a bola o Santos. Vem Remo para o campo de ataque na ponta direita de novo. Lançado Marcelinho, entrada da grande área. Fintou, bateu o gol longe. Nossa. Aí é loucura, Everton. Aí ele criou, né, ali, depois da jogadaça que ele fez antes, uma confiança. Perna esquerda, direto na arquibancada, linha de fundo, quase saindo na lateral. Tiro de meta, Peixe, 0-0 com emoção no Mangueirão. Pode contar com a marca de amortecedor preferida pelos mecânicos. Pode contar com a HG Nakata. Usa Nakata, vai de Nakata. 35 jogados, placar de 0-0. Quesada fala na Bandeirantes o que vê do jogo. Com a expulsão do Marlon, né? O Zé Wellison foi puxado ali para recompor essa linha de 4, que às vezes vira uma linha de 5, como nesse momento, para que o Remo não corra riscos, né? Mas como é o futebol, né? Apesar de ter 9 ali na linha, né? Sem contar o goleiro, que não sai ali da posição, o Remo quase faz 1-0 na equipe do Santos. Futebol realmente incrível e o Santos até agora não conseguiu se aproveitar com essa vantagem numérica de 1 a mais, o Martelli. Cabos elétricos Sil, a líder do Brasil, Sil. Você pode confiar. Desce o Santos para o campo de ataque pela meia esquerda, carrega Escobar de primeira para Barreal. Barreal volta a jogada para João Schmidt. João Schmidt vem de trás para Gabriel Menino. Menino abre a jogada pela meia direita, de primeira por dentro para Oliva. Oliva gira o jogo pela canhota. Ainda no campo de ataque, João Schmidt abre a jogada pela meia esquerda para Barreal. Barreal volta o jogo para João Schmidt, cercando a grande área do Remo, que desde os 30 da primeira etapa tem um jogador a menos. Vai o Peixe para o campo de ataque, a Baixada Santista carrega o Santos. Oliva domina na entrada da grande área, chapa jogada pela meia direita para Gabriel Menino. Barreal se movimenta, Menino prefere a jogada pela ponta direita, chega para o domínio, tá livre de marcação, tá lá na ponta, Cabadeiro, volta na entrada da grande área para Menino. Menino cruzará a segunda trave, passou da bola, o zagueiro vem no soco, tira Rangel. Quarta marcação do Remo, trabalha pela meia direita, Iago Pikachu tenta no contra-golpe, Aleph manga por dentro, passe errado, intercepta bem Oliva. Opa! Sentou a bota o Pikachu, sem querer, mas o sem querer também dói. Falta Santos, meia esquerda. Falta do Pikachu para cima do Escobar. Os jogadores do Remo estão reclamando ali de uma possível falta na jogada anterior no Zé Wellison, que segue caído dentro da área. Na tentativa do lançamento ali buscando o Barreal, os jogadores do Remo acharam que o Barreal na jogada empurra o Zé Wellison, na verdade o Escobar na jogada, e o Zé Wellison acaba se chocando com o goleirão Marcelo Rangel, mas por enquanto só falta marcada para o Santos no campo de ataque. Ele foi empurrado mesmo, né, Quesada? Foi ele sim. Atinge o goleiro depois. Foi sim, aí na sequência uma trombada do Zé Wellison com o goleiro Rangel ali, não é? E também é um bom momento para se ganhar alguns minutinhos, né? Para saber o que o Remo vai tentar mudar aí para de repente encarar o Santos no segundo tempo inteiro sem a presença do zagueiro Marlon, né? A situação realmente é dificílima do Remo, mas pode ser heróica, né? Vocês imaginaram o Remo eliminar o Santos com 1 a menos? O Santos tem que acordar no jogo aí, né, gente? Vamos lá, vamos ser sérios. O que você disse, muito respeitosamente você disse, já é obrigação histórica do Santos passar pelo Remo, com todo respeito ao Remo. Nessa circunstância do jogo, com um jogador a mais, com o Neymar ali, o Neymar deve estar com uma vontade de entrar agora com uma menos, né? Ele vai ter mais no espaço. Fim do jogo, né? Em tese, né, o Quesada? Ele tem que deitar. No fim, não. 30 do segundo, 15 do segundo tempo. Deixa eu perguntar um negócio pra você. Você que tem helicóptero, quanto tá a querosene azul? Você vendeu. Eu vendi, eu comprei o mais caro agora. Quanto tá o galão? Não é nem litro, é galão da querosene azul, então. Cara, é que o cara gastou uma querosene pra ter lá. Eu tenho um esqueminha por fora. Tem etanol nessa querosene? Não tem. Sai R$19,90 o litro no Pix. Aí eu passo no crédito, vai para R$21,30 por causa da taxa da maquininha. Aí o esqueminha que eu tenho lá, Quesada. Tá bom, mas tô pensando em vender agora, comprar o maior, sabe, Quesada? Um jatinho? Isso, pra gente poder fazer o Brasil inteiro com a Bandeirantes. Bacana. Capacidade para 8 pessoas, o timaço da Bandeirantes vai de jato. Que bacana.
É outro nível, né, hein? Pra fazer o jogo do Santos em que o Neymar vai de jato, a equipe da Bandeirantes vai de jato. Pô. É outro nível, Nós cara. temos que competir, É lógico, Nós pô. temos que competir, Claro. tem que estar junto. Bom, mas o Neymar, não sei. Enquanto isso, ó, Zé Wellison, o Remo vai carregar o relógio. Não adianta reclamar, torcedor do Peixe, o Remo vai carregar o relógio. Porque tá com um jogador a menos, ó. O Zé Wellison não tem pressa nenhuma para levantar em campo. Placar de 0-0, vai se levantando aos poucos o jogador do Remo. Pode contar com qualidade, com durabilidade, pode contar com confiança, se é na carta. Você sabe. 39 minutos jogados deste primeiro tempo de bola rolando no Mangueirão. Por enquanto, placar de 0-0 dessa equipe do Santos para o campo de ataque. Gira da meia direita. Gabriel Menino pela canhota. No campo de ataque na meia esquerda. Trabalha a jogada João Schmidt. João Schmidt um pouco mais atrás. É para Dores Frias pela meia direita, como se fosse um meia. Trabalha para Gabriel Menino. Gabriel Menino pela ponta. Bolão para Bom Tempo escapou. Tentou passe por dentro. Era para Gabigol. Corta a marcação. Bolão de Pikachu. 3 dedos na bola. Meia esquerda. Contra-golpe. Já parte em velocidade. Pikachu na meia direita. Já dentro da grande área, fintou, bateu no gol travado pela marcação, adiantou, já levou na linha de fundo, como é grande o já ganha pela linha de fundo, recua pro Remo. E o Remo, esse contra-golpe do Remo, hein? Tamanho da passada do Jajá. Tenta descer para o campo de ataque. O Remo errou, passe o zagueiro. Contra-golpe para o Santos. Lançamento. João Schmidt para a esquerda. Para Cabadeiro. Para cima da marcação. Pedalou, balançou. Abriu jogadaça na ponta. É só fazer. Dominou mal. Dominou muito mal. A bola do Cabadeiro da meia esquerda lá para a meia direita foi cirúrgica. Chegava para o domínio. O Barreal, ele adianta demais. Nas mãos do goleiro era um bom tempo, não era, Everton? Um bom tempo adianta, era só fazer o gol, Everton. Pede uma baita oportunidade já na reta final do primeiro tempo, a equipe do Santos nesse contra-ataque com o Cabadeiro pelo lado esquerdo e o Bom Tempo vacilando na hora de dominar a bola. Aí fica mais pro Marcelo Rangel, que sai, se adianta, faz a defesa tranquila, segue 0-0, Remo com um a menos. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando pra você. Copa do Brasil, oitavas de final, jogo de volta, Mangueirão, Belém do Pará. Chegamos a 41 jogados do primeiro tempo. Remo 0, Santos também 0. Na Bandeirantes, o QG de Esportes é com você, Agrela. Martelli, atacante brasileira Caroline, de 26 anos, foi comprada pelo Barcelona junto ao Manchester City por 1.200.000 euros, pouco mais de 7 milhões de reais, a contratação mais cara de uma jogadora brasileira na história do esporte feminino do Brasil. O contrato vai até 2030 junto à equipe catalã. 42 minutos jogados deste primeiro tempo. Já a Bandeirantes fala, Leandro Quesada. Quando o Brasil entra em campo, não trabalha com vocação, exceto é Wonder, a ferramenta do Brasil. 42 jogados, desce para o campo de ataque, equipe do Santos daqui a pouco. O intervalo inteligente nesta noite, a comando Diana Martins para todos os cantos do Brasil e do mundo. No 107.3 para São Paulo, região metropolitana. No 106.7 para a Baixada Santista. Curtindo a Bandeirantes, cadê o gol do Santos? 30 jogados do primeiro tempo, foi expulso o Marlon, zagueiro do Remo. O Santos está 12 para 13 minutos com jogador a mais e vai ter todo o segundo tempo se continuar assim, também com jogador a mais. Bom tempo, recolhe no campo de ataque pela linha de fundo, trabalhar na meia direita. Vem cruzamento, o menino levantou, segunda trave no alto, toca de cabeça Marcelinho. Marcelinho bota a linha de fundo, escanteio, mais um pro Santos. Escanteio na ponta esquerda pro Peixe, Everton. Na descida pelo lado direito, né? O Marcelinho é quem faz o corte no cruzamento que buscava o Cabadeiro, estava sozinho o Cabadeiro pelo lado esquerdo. No momento em que a transmissão mostra ele no trabalho de aquecimento, Neymar Júnior, escanteio, Barreal cobra. Escanteio, Barreal já cobra, curtiu para a meia esquerda, Cabadeiro, paraguaio na entrada da grande área, não cruza, alto o jogo. Nossa, mas para Brazão precisa disso, Brazão na intermediária defensiva. 43 minutos jogados, é o primeiro tempo de bola rolando. Leandro Quesada, finzinho da primeira etapa, 0 Santos, fora de casa, 0 Remo, jogador a menos em casa. É incrível, né? Heróico esse Remo, tentando sustentar esse empate por 0-0, com uma a menos já um tempão, não é? Tá passando ileso nessa primeira etapa, e aí no intervalo pro Léo Condé imaginar o que ele pode fazer, né? Porque alguma coisa o Remo vai ter que fazer, não vai poder ficar mais 45 minutos só lá atrás, porque vai tomar o gol do Santos.
Agora, atacar com uma menos também não é uma tarefa tão fácil, tão simples assim. Vai pro campo de ataque o Santos pela esquerda. Escobar ganhou na linha lateral, cruzou pro meio da grande área pra ninguém. Tira a marcação do Remo, afasta de qualquer jeito. Santos na pressão. Na Bandeirantes desce o peixe pro campo de ataque na meia esquerda. João Schmidt por dentro. Mete a bola nos pés do Oliva. Oliva pela meia esquerda pra João Schmidt. João Schmidt olha pro meio da grande área. Trabalha por dentro, se apresenta pro campo de ataque o zagueiro Ananias. Ananias pelo círculo central de primeira pela meia esquerda pra Schmidt. Schmidt pra Ananias. Ananias pela meia direita pro domínio, tá livre de marcação. Barreal, o canhoto pra cima da marcação, não dá pra cruzar, volta o jogo pela meia esquerda, é pra João Schmidt, Schmidt pra Escobar, Escobar devolve a jogada pra meia esquerda pra Schmidt, pode cruzar Schmidt, Schmidt perna esquerda, mandou a bomba, meu Deus do céu, Schmidt, pegou no poste e foi pela lateral da bandeira, é isso, Everton? O que ele tentou fazer na jogada, lado esquerdo, tentativa do cruzamento, ela quase se perde pela linha de fundo, passa em cima da linha, bate na bandeirinha de escanteio e se perde pela linha de lado. É só lateral pro Remo no campo de defesa, no aguardo dos acréscimos. Em instantes. No Tenda Atacado você encontra tudo para reunir e economizar de verdade. Tenda Tacarejo de verdade. Há 25 anos aqui a conta fecha na loja ou no app. 7. Vamos até 52 deste primeiro tempo. Desce o Santos para o campo de ataque buscando o primeiro gol. 0-0 placar do jogo. Neymar Júnior aquece a beira do gramado, ele e também mais outros escolhidos por Cuca. Vai para o campo de ataque a equipe do Santos. João Schmidt está pedindo a jogada. João Schmidt carrega para o campo de ataque pela meia esquerda. Busca espaço com Escobar. Escobar pela canhota para Barreal. Barreal volta a jogada. Passe curto por dentro. Contra-golpe agora para o Remo. Adiantou por pouco. Nossa, mas está perigoso o jogo para o Santos. Tá perigoso porque essa trinca, Aleph Manga, já, Iago Pikachu, que se eles pegarem e partirem, cara, a passada do Já e do Aleph Manga, eles a cada passada eles pegam 3 metros de campo, viu, Quesada? Essa é uma boa saída. O Já é um cara que vai pra cima, né? A tendência também do Pikachu fazer essa jogada do outro lado aqui pela direita. Olha o Santos aí. Vai, Santos. É legal. E o Santos, né? E o Santos. Barreal. Cruzou em cima da marcação de Marcelinho. 46 jogados, é o primeiro tempo de bola rolando. Vamos até 52. Na Bandeirante já. Ana Martins assume o intervalo inteligente. Componentes de suspensão, transmissão e direção para carro, caminhão, pode contar. É na carta. Santos carrega no círculo central do gramado. Ananias mete a jogada pela meia esquerda. Tenta descer para o campo de ataque. João Schmidt, abertura de bola pela canhota. Vem para o domínio tranquilo. Barreal volta a jogada para João Schmidt para Ananias. Ananias pela meia esquerda no círculo central do gramado. O zagueiro perde a meia direita. Dores Frias. Ananias devolve pela meia esquerda para João Schmidt. Mas o Santos caminha. Vai para o campo de ataque. Boa bola. João Schmidt para Gabigol. Gabigol meia esquerda dentro da grande área. Cabadeiro fintou no Mateu no gol. Demorou para devolver. Cabadeiro briga pela bola. Ganha na quina da grande área. Na canhota. De primeira para Escobar. Cruza. Explode na marcação, perde a falta, o juiz não deu. Ganha Oliva pela meia esquerda. Levantou, segunda trave, vai pitar o toque no gol. Só toca na grama e tá nas mãos. Só toca na grama e tá nas mãos do Rangel Everton. Na tentativa de passe, buscando ali dentro da área o Gabriel Menino. Aparecia como um fator surpresa no lançamento do Oliva, mas o Rangel se adianta, fica com a bola tranquilamente. Segue 0-0, retinha final de primeiro tempo no Mangueirão. 47 minutos, quase 48 minutos jogados deste primeiro tempo. Sai jogando o Santos, placar de 0-0. Já o intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes. Ana Martins assume para todos os cantos do Brasil e do mundo. Galera no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, deixa eu ver. Acho que eu vou para a live, hein? 107.3, galera de São Paulo em região metropolitana. 106.7, pessoal na Baixada Santista. Quem é que tá aqui? Toninho, Grande Ricardo, Vivaldo Junqueira sempre conosco. Walter Vieira, Alexandre, Mariceu, Zenilda, timaço da Bandeirantes levando para todos os cantos do Brasil e do mundo as oitavas de final da Copa do Brasil. Segundo jogo 0-0, por enquanto penais. 48 jogados, vamos até 52, é o primeiro tempo de bola rolando. Santos desde os 30 da primeira etapa com um jogador a mais. Carrega no campo de ataque, Oliva, entrada da grande área, bateu forte, bateu em cima de Zé Wellison. Zé Wellison de cabeça, também atordoado Zé Wellison. Vira um zagueiro e está se colocando à frente da bola. Vai para o contra-golpe mais uma vez, a equipe do Remo não funciona, ganha o Santos. Oliva carrega a jogada para a esquerda, chapa, volta o jogo. É para o domínio de Ananias e Adonis Frias. Figurantes em campo. Adonis Frias abre a jogada pela meia direita. Gabriel Menino por dentro. Se apresenta João Schmidt para Menino. Menino na meia direita. De novo para João Schmidt, o volante amarelado do Santos. Schmidt de perna esquerda. Meteu o bolão da linha de fundo. Gabriel Menino dominou, vai cruzar, caiu. Pediu toque.
E aí ele vai pra cima do Daronco, o Gabigol também, mas o Gabigol já reclamou muito. E o Matheus Felipe vai pra cima do árbitro e fala assim, ele pode falar assim? Ele pode falar assim, o Gabriel Menino tá louco da vida, hein, Everton? Tava tentando cavar um cartão amarelo pro adversário, mas o menino recebe a bola em condição, tenta dominar, pensar, não tinha muito o que pensar numa altura como essa, lado direito, já dentro da área da equipe do Remo. Não foi absolutamente nada, só tiro de meta marcado, posse de bola para a equipe remista. É por aí, Quesada. Não foi nada, Quesada. Eu achei que não foi nada, não. A bola bateu ali na coxa do jogador do Santos, né, o menino, e foi pra fora. Reclamação não procede. Você viu que o Gabigol já foi um pouquinho mais manso pra cima do Daronco, que o Daronco é um árbitro esperto, né? Ele já até se afastou ali do Gabigol para não dar a chance do Gabigol reclamar e ele ser obrigado a mostrar o amarelo pro Gabigol, o que ocasionaria a expulsão do jogador do Santos, já que ele tem o cartão amarelo. Mas olha, é heróico esse Remo, hein? Segurar esse resultado até aqui com uma a menos, realmente não é para qualquer um, não. Cabos Elétricos Silvio, a líder do Brasil. Se assim você pode confiar. Vai marcar no toque, vai marcar Tucu, marcou 50 minutos jogados, é o primeiro tempo de bola rolando. Remo Valente, empata em 0-0 e tome Remo. Remo pro campo de ataque, carrega na meio direita, Aleph manga pra Marcelinho, Marcelinho pra Aleph, Aleph pra Marcelinho. Saiu a jogada, Marcelinho escapou, é bom esse lateral do Remo, hein? Esse Marcelinho é bom. Corta a marcação do Santos, mas volta para Zé Wellison. Gigante o Zé Wellison. Zé Wellison no meio de campo, mas perde na sequência. Perde a jogada para bom tempo, abre a jogada para a ponta direita. Tenta descer a equipe do Santos. Vai para o contra-gol. Mal. Adianta demais. Carrega demais. Perde a bola a equipe do Santos. E opa, na sequência, ergueu demais o pé do jogador do Remo, hein? Na altura do peito. Ali, na verdade, do abdômen do Gabigol, que fica sentindo as travas da chuteira. E tem cartão amarelo, me parece, pro Pico, não é isso, Everton? É isso, pro argentino. Leonel Pico, camisa número 14. Ele é derrubado na dividida com o Gabriel Menino. E na sequência, o Gabigol, que ia sair com a bola, ele tá com as travas ali na região do abdômen, como você bem mencionou. Só cartão amarelo por enquanto, viu, Martelli? Ô, Quesada, e aí, Quesada? Eu vou inventar aqui, eu daria amarelo no primeiro lance e amarelo no segundo lance. Então 2 amarelos vermelhos. Esse Pico, eu vou te falar, o cara está banado, hein? Pica couve. Tá louco. Olha, ficou de bom tamanho, viu? Pro bem do futebol seria legal que ele fosse expulso, porque não tá acrescentando nada. Brincadeira tem hora. 0-0 tá de bom tamanho. Brincadeira tem hora. Você curte? Muito. É bom, né? Eu sou do tipo pagode. Tipo assim, samba tem hora, né? 10h30. Samba não. Estamos começando. Exatamente. É o contrário, né? Vamos num sambinha depois todo mundo? Vambora, vamos Michá. O Misha disse que não vai, porque ele mente. Vai pro campo de ataque a equipe do Santos, placar de 0-0, mandou seguir. 0-0, 51, quase 52, vai terminar a primeira etapa na Bandeirantes. Ana Martins tá pronta para subir o intervalo inteligente, o Santos carrega, busca o primeiro gol do jogo com um jogador a mais, vai terminar. Daronco aponta o centro do gramado, termina o primeiro tempo no Mangueirão. Remo com jogador a menos desde os 30, 52, termina o jogo, termina a primeira etapa, Remo 0, Santos 0, intervalo inteligente é seu. Boa noite a você, Ana Martins. Boa noite para você, Martelli. 0-0 no Mangueirão, são 10h25, como o Pedro Martelli acabou de falar, compartilhar com você, ouvinte, Bandeirantes, você que acompanha a gente com imagens. Pois é, o Remo com um jogador a menos, a chance é toda do Santos para conseguir um resultado positivo hoje, né? E em seu benefício pela Copa do Brasil. Deixa eu chamar aqui o Everton Ramos, está acompanhando essa saída aí dos jogadores depois dessa primeira etapa. Everton, boa noite para você. Tudo bem, Ana? Boa noite para você, para o ouvinte ligado com a gente aqui no Intervalo Inteligente. Quero destacar a presença de todos os atletas reservas do Santos ali, cumprimentando os jogadores titulares, entre eles ali o Neymar, né? Após esse empate parcial em 0-0, mas chama a atenção, viu? 20 minutos com superioridade numérica em campo, mas sem a gente ver essa superioridade numérica resumida em resultado. Segue 0-0, o Santos não vai conseguindo mais uma vez uma vitória contra uma equipe de elite neste retorno, né, pós-Copa do Mundo. Está sendo o quarto jogo do Santos contra equipes da Série A do Campeonato Brasileiro e nenhuma vitória. Está chegando ao terceiro empate e uma derrota contra o Botafogo naquele primeiro jogo. Mas o Remo, com um a menos, segurando o resultado, criando em contra-ataques, e a delegação do Santos, os jogadores do Santos já partindo rapidamente para o vestiário, porque o Cuca pode mudar. Quero, por fim,
destacar o Gabigol, que em busca desse 100º gol, saiu com a mão ali reclamando de muita dor na região do abdômen depois dessa jogada com o Leonel Pico, que gerou discussão ali, mais uma vez, entre as comissões, viu? Pois é, a situação já tá fácil para o Santos, com uma baixa, né, como o Gabigol, que muitas vezes acaba contribuindo com o time. Deixa eu chamar o Leandro Quesada aqui, porque o Remo tá segurando bem o rojão aí, né, Quesada? Boa noite para você. Tudo bem, Aninha? Tá segurando bem, sim, tá segurando bem. É bem plausível entender um empate por 0-0 para decisão e para os pênaltis, independentemente da expulsão do Marlon ou não. Muita gente que acha que seria esse resultado. De repente uma vitória, se saísse de um lado ou do outro, no máximo 1-0. Pensando em um jogo com mais gols, 1-1, 2-1, mas não é isso que está mostrando. Agora, o que impressiona é que o Santos não conseguiu se aproveitar, né? Não conseguiu se aproveitar. Jogar com 9, é possível se defender com 9 contra 10? É possível. O que não dá, Ana, é ficar mais 45 minutos no segundo tempo, né? Mais situação, os acréscimos, né? 50, sim. 52, sei lá, né, Ana? Pode dar 7, 8 de acréscimo. Ficar o tempo todo só na defesa se defendendo. Uma hora a corda vai estourar, né? Agora, o que me chamou mesmo a atenção foi, com uma a menos, o time do Remo quase fez 1-0. Sim, agindo no contra-ataque, exatamente. Isso que é incrível, né? Agora, se acontecer, Nossa, é inacreditável. Cai a casa na Vila Belmiro, com certeza. É. Vamos ver se vai ser com emoção ou não de ambos os lados, né? Do Remo e do Santos, né? O Remo vai ter que fazer um esquema para não ficar só na defesa. Essa vai ser a grande arte. Vamos ver o que o Léo Condé vai preparar. É possível se defender com 9, sim, mas é possível também atacar com 9. Agora, isso representa um desgaste maior. Ainda bem que há a possibilidade de fazer 5 alterações. Então, o técnico vai saber dosar com gente que está no banco para ver quem que está mais cansado ou não. Por exemplo, eu não gosto muito do Zé Wellington lá atrás. Embora ele seja um cara de marcação e tal, é legal essa qualidade do Zé Wellington para também atacar. Teve uma jogada no primeiro tempo que ele estava dando uma de atacante. Você vê que já depois da expulsão do Marlon, ele praticamente ficou ali como um zagueiro, né, para recompor o sistema defensivo. Ora com 4 na defesa, ora com uma linha de 5. Repito, não vai ser fácil o Remo jogar desse jeito defensivo e não conseguir suportar, ou conseguir suportar esse ataque do Santos. Ainda você falou do Zé Wellington, né? Na rodada do final de semana, apesar do 0-0, ele foi um jogador que se destacou e muito, né? Muita bola. Pois é, vamos ver. E tem um detalhe, tem o Neymar, né? Gostem ou não, é um Neymar descansado num jogo com o adversário jogando com uma menos. Só que um campo pesado, né? Não sei se isso pro Neymar vai ser legal. Não é fácil jogar no Mangueirão, mas está no lucro, porque a gente nem sabia se o Neymar estaria hoje ou não, né, entre os relacionados. São 10h29, a gente vai pro intervalo rapidinho, daqui a pouco tem mais. No intervalo inteligente da Bandeirantes, futebol é aqui. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes. Pode contar e continua contando. Pode contar na Cata. Peça pro seu carro, moto ou caminhão. Pode pedir na Cata até para o busão. Pode contar e continua contando. Pode contar na Cata. Transmissão e direção, linha leve ou pesada, líder em suspensão, é pra qualquer parada. Peça para carro, moto e caminhão é na Cata. Fale com seu mecânico de confiança. Pode contar. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Agosto é mês de retornos. Tudo na ESPN pelo plano premium do Disney Plus. Na Europa, começam as novas temporadas da Premier League e Campeonato Italiano. Na América do Sul, Libertadores e Sul-Americana chegam às oitavas. E a Série B continua pegando fogo na disputa pelo acesso. No tênis, começa o US Open. Tudo isso em agosto na ESPN pelo plano premium do Disney Plus. É Terra! É Terra! Vire a chave com o consórcio Volkswagen e conquiste o seu 0 km em até 100 meses, sem juros e sem entrada. É sua chance de ter o SUVW mais desejado do Brasil, com parcelas planejadas. Consórcio Volkswagen, confiança que vira chave. Faça uma simulação em consórciovw.com.br e dê o primeiro passo. Contenda, a conta
Dispensa cheia, estoque em dia. O Tenda tá fechado com a minha economia. Com o Tenda, a conta fecha. A conta fecha. A conta Tenda, atacarejo de verdade há 25 anos. Aqui a conta fecha. Na loja, no app e no site. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 21889000 ou pelo site braspress.com. Nesse Dia dos Pais, celebre os ensinamentos que atravessam gerações e se transformam em presença, carinho e proteção. Dia dos Pais é com a Wonder. Jogos de ferramentas, mochilas, organizadores, ferramentas elétricas e a bateria, produtos automotivos e muito mais. O cuidado muda de mãos, mas o amor permanece. Retribua o carinho de quem sempre ensinou, inspirou e cuidou. Feliz Dia dos Pais com Wonder. Wonder. Ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. É bom trabalhar com Wonder. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é bom. Eu escolho quem cuida muito. Souza Lima. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer cabo se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIL. São os melhores cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIL. A mais premiada é a CIL. A CIL é a líder do Brasil. Eu já te falei pra usar CIL. CSU pode confiar. Bet365, o app feito para o jogo. Use o criador de apostas da Bet365 e monte seu palpite do seu jeito, entre milhares de mercados disponíveis. Se o seu jogador for substituído, a aposta continua com a Sub+. Baixe o app e descubra por que o extraordinário acontece na Bet365. Para maiores de 18, o Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Autorizado a operar no Brasil pela portaria SPA-MF 250, de 7/2/2025. Termos e condições se aplicam. Futebol é com a Bandeirantes. Estamos de volta com o nosso intervalo inteligente da Bandeirantes. Por enquanto, o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Remo 0, Santos 0, Remo com 1 a menos em casa, né, lá no estádio do Mangueirão. Deixa eu até chamar o Everton Ramos, são 10h34. Everton, quem são os jogadores à disposição do técnico Cuca para tentar resolver essa história na segunda etapa? Vamos lá, Ana. João Paulo pro gol, Robinho Júnior, Neymar Júnior, esse camisa 10 deve entrar nos 45 finais pelo menos, Rony, Luan Pérez, William Arão, Tassiano, Davizinho, Miguelito, Roleiser, Nadson e Samuel Pierre são ali os nomes que ele tem à disposição no banco de reservas. O Remo que está com 1 a menos, quem são os reservas, os disponíveis aí para tentar ajustar esse time para não ficar só se defendendo aí nessa segunda etapa, né? Do goleiro Ivan Quaresma, Matheus Alexandre, Léo Andrade, Jaderson, Vitor Bueno, formado nas categorias de base do Santos, Gabriel Talhari, Edson, Eduardo Melo, Tico e Igor Vinhas são os nomes à disposição do Léo Condé. Bom, antes de chamar o Guilherme Agrela aqui para gerar o nosso plantão esportivo, deixa eu ver com o Quesada, perguntar para ele qual seria um ajuste aí para ambas as equipes para essa segunda etapa. Quem seriam os reservas que poderiam agregar nesse segundo tempo e mudar a história do jogo? Eu voltaria já com o Neymar, sabia? Porque é o seguinte, qual foi a nossa discussão? Não dá para escalar Gabigol e Neymar porque a pegada é mais forte, o Neymar não marca e tal. Com 1 a menos, coloca esse cara para jogar, né? Em cima ali, que é justamente o Neymar. Então eu colocaria o Neymar, basicamente eu faria isso. E é um jogo de volta, né? Tem 45 minutos para decidir a história. O Neymar tá no Santos para quê? Sim, para tentar decidir, entendeu? Quesada, não tem nada de Quesada não, cara. O cara tá lá ganhando o salário dele, precisa entrar, é o Neymar.
Não é mais o Neymar garoto, não é mais o Neymar lá do Barcelona, do Santos na estreia, no debut da carreira, do Paris Saint-Germain, não tô falando nada disso. Mas é o Neymar, cara. É o Neymar. E com uma a menos, eu acho que é jogo pra ele. Eu faria isso. É isso. E do lado do Remo, aí tem que ver o que o Condé vai fazer, principalmente porque não pode perder a força da marcação, mas também não pode perder o equilíbrio para tentar atacar. Por exemplo, acho o Pico na realidade, o Remo está jogando com 2 a menos, né? O Marlon, que foi expulso, e o Pico, que fez uma má atuação no primeiro tempo. Talvez seria a hora de pensar em outro jogador ali para dar uma dinâmica diferente a esse meio-campo. Coloca um zagueiro, tira o Pico e deixa o Zé Wellington mais próximo dos caras de ataque. Pode ser uma saída aí da parte do Léo Condé. Leandro Quesada com a gente, opinião Bandeirantes no nosso intervalo inteligente, são 10h37. Deixa eu chamar o Guilherme Agrela, a gente já teve jogo da Copa do Brasil hoje. Agrela, boa noite para você. Tudo bem, Ana? Boa noite a você e a todos que nos acompanham aqui no intervalo inteligente da Bandeirantes. E tivemos um jogo emocionante entre Juventude e Atlético Mineiro. Alan Minda marcou para o Galo aos 49 do segundo tempo. Literalmente, no último lance do jogo, depois de um lançamento do Lianco, a zaga bateu cabeça e o equatoriano completou para o fundo da rede. A arbitragem de Flávio Marques, que apitou o segundo jogo do Campeonato Paulista dessa temporada entre Novo Horizontino e Palmeiras, foi bastante criticada, porém, de acordo com Pedro Martelli, nenhum erro por parte do grande Flávio Marques, que apitou este duelo, dá para dizer histórico aí por parte do Atlético Mineiro. No finalzinho, o Alan Minda classificou o Galo para a próxima fase, com isso 4 milhões de reais embolsados pelo Clube Atlético Mineiro por essa classificação aí. Amanhã, 7 horas, tem Cruzeiro e Chapecoense, ida 0-0, 7h30 para Grêmio e Mirassol, ida 1-1. Às 9h30 tem Fluminense e Vasco, o jogo de ida terminou também em empate sem gols. E às 9h30 também tem Fortaleza e Palmeiras na Arena Pantanal. O Verdão, que de acordo com Bruno Migliozzi, nosso repórter Bandeirantes, deve escalar time reserva, pelo menos time misto aí, já que o Verdão tem a vantagem de 3 no placar. Quinta-feira tem Vitória Atlético Paranaense às 8h. O Paranaense venceu por 2-0. E Corinthians e Inter. Inter tem vantagem de 2-0 sobre o Timão, lá em Itaquera, Ana Martins. Pois é, a gente espera que seja uma rodada de mais gols aí, porque no final de semana, com exceção de Palmeiras e Internacional, a coisa ficou feia para as equipes aí nesse jogo de ida, né? Por aqui, por enquanto, 0-0 no estádio do Mangueirão, a casa do Remo, que tem um jogador a menos. Santos 0 também, vamos ver como voltam as equipes aí para essa segunda etapa. Aliás, os times já voltando, Everton? Os times já voltando, exceto os titulares. Já queria destacar aqui entre os reservas, já com colete para ficar no banco de reservas, a presença de João Schmidt, camisa 5. E Neymar sem colete. Portanto, Neymar e Arão, 2 mudanças no Santos pelo menos, viu? Neymar, Arão e Rony. Rony também vem aí, ele que é formado nas categorias de base do Remo. Então, Neymar, William Arão e Rony. 3 mudanças, pelo menos, feitas pelo técnico Cuca para a segunda etapa. Atendendo a pedidos aí, né, Quesada? É isso, o jogo é do Santos. O Santos precisa atacar, né? Aí entra o Rony Rústico, entra o Neymar. O Neymar era uma caçapa bem cantada, né? É o jogo pro Neymar. Se não for um jogo pro Neymar, esse eu não sei qual vai ser, né? Acho que é para ele esse jogo, né? Sem dúvida. Vamos ver como é que se comporta o Santos diante do Remo, que tem 1 a menos aí, se consegue resolver essa história dentro da etapa regulamentar. Tudo pronto para mais 45 minutos de Remo e Santos, direto do estádio do Mangueirão. Agora com ele, Pedro Martelli na Bandeirantes. Valeu, Ana Martins, do intervalo inteligente do microfone da Bandeirantes. Vamos para mais 45 minutos de bola rolando. Ó, tô vendo aqui, Schmidt foi embora. Isso mesmo, saiu Schmidt com a 5, entre o 15, William Arão. Saiu 8, bom tempo para a entrada do 10, Neymar. E aí a gente aguardando a plaquinha levantar a entrada do 11, Rony Rústico. Pra saída do 9, Gabigol, só que a plaquinha falhou, viu? Entrou 1, tá vindo 1 aí, quem é o 1 do Santos? O 1 do Santos, o Santos não tem 1 pra ajudar, inclusive, viu? Mas o Gabriel Barbosa vai embora com a 9 pra entrada do 11, Rony Rústico. Deve feliz. Gabigol deve estar feliz, hein, Quesada? Ele tirou os 2 amarelados, hein, em destaque. Então, super feliz, né?
Imagina o Cuca falando, eu vou tirar você um pouquinho. Você tá com amarelo, aquela vozinha dele lá. Cuca. Porque ele acha que os dois não podem jogar juntos. Acho que hoje daria, com uma menos do lado do Remo, daria para jogarem juntos Gabigol e Neymar, mas enfim, decisão do técnico do Santos. Não, e ele tá meio acima do tom, né? O Gabigol poderia ser expulso, ele tava reclamando demais, já tinha o cartão amarelo. A inversão dos lados, Santos de azul turquesa, Santos à esquerda de azul, à direita de azul escuro e de branco, a equipe do Remo, no centro do gramado, posicionado, Aleph Manga autorizado, Aleph Manga bate na bola, começa o segundo tempo em Belém. Curtindo o futebol da Bandeirantes nesta noite de terça-feira, vale vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, oitavas de final da Copa do Brasil, placar de 0-0, Neymar no primeiro toque, no círculo central, ele carrega pela meia direita para Gabriel Menino para William Arão centralizado, ele sai jogando para a equipe do Peixe, gira, jogada pela meia esquerda, um tapa na bola de primeira para Oliva pela meia esquerda, tenta o passe à frente para Escobar pela canhota para Neymar, bolão para a meia esquerda, vem cruzamento para Rony, passou da bola. Passando a bola, Rony dentro da pequena área, tira a marcação do Remo, corta na meia esquerda, bateu Selic, quebra para o campo de ataque para ninguém. Um jogador a menos, eu lembro a você, um jogador a menos desde os 30 da primeira etapa, o Remo, quando o Marlon foi expulso. Carrega para o campo de ataque mais uma vez a equipe do Santos. Adonis Frias da meia direita, Adonis pela meia esquerda, tenta descer para o campo de ataque, a equipe do Santos, a bola solta pela canhota, faz o domínio, Neymar volta, jogada pela quarta zaga no campo de defesa, recomeça a equipe do Peixe, o Santos empata em 0-0, o Santos mudou em 3, o Remo é o mesmo, Everton? O Remo sem modificações, então ao que tudo indica, o Zé Wellison vai fazer as vezes de zagueiro lá atrás. E o Neymar tá aberto lá na ponta esquerda, os bons tempos de Neymar, hein? Os bons tempos de Neymar. Lateral para a equipe do Santos bater pela meia esquerda. Neymar já faz a cobrança para Escobar. Escobar pisa na bola rente, a marcada cal, mete a bola nos pés de Neymar. Neymar pela meia esquerda se apresenta, vai descendo para o campo de ataque para a equipe do Santos. Chapa a bola para Oliva. Oliva no campo de ataque no corredor central. Oliva domina 3 dedos, a bola abriu jogada na meia direita para o zagueiro Adonis Frias. Frias olha lá para o meio da grande área, não dá para cruzar. Volta o jogo para Arão. Em placar de 0-0, o comecinho deste segundo tempo. No Tendo Atacado você encontra tudo para reunir a torcida, abastecer sua casa, o seu comércio, economizar de verdade. Tendo Atacado, aqui a conta fecha na loja ou no app. Sai jogando o Santos pelo campo de defesa, carrega a jogada pela meia esquerda, Escobar tenta descer para o campo de ataque, mete a bola à frente para Neymar tentou passar da marcação, ganhou Pikachu por baixo, Pikachu ganha para a equipe do Remo, Pikachu escorregou no carrinho, pega no meio, o Neymar vai para fora. Ele tentou rolinho para cima do Pikachu, perdeu o lance lateral. Manual para a equipe do Remo bater o campo de ataque pela meia direita. Quando o Brasil entra em campo no trabalho, a convocação é certa, é Wonder, a ferramenta do Brasil. Tá jogando o Remo com arremesso lateral na meia direita. Bola para a equipe que joga em casa, mas por enquanto com um jogador a menos empata. Se continuar assim, teremos pênaltis no Mangueirão. Vai para o campo de ataque a equipe do Remo pela esquerda, carrega Mike de primeira para Jajá. Jajá volta no campo de defesa para Matheus Felipe recua dentro da grande área para Rangel, goleiro da Bandeirantes, ele quebra para o campo de ataque, sobe para tocar de cabeça, escora frente à marcação, Joana Lias completa seu cobertor de zaga, Adonis Frias vem a disputa de bola, feio o jogo, botou na grama na meia direita, Marcelinho lançou Iago, Pikachu e Ananias que por baixo, aí sim firme, de perna esquerda apoia arremesso manual, lateral para o Remo bater no campo de ataque na ponta direita, Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços. É no Grupo Souza Lima. Marcelinho para a cobrança de lateral, sem pressa, não tem pressa nenhuma, o Santos sai jogando. O Santos, por enquanto, empata em 0-0. Bola para o Remo na meia direita, na queda da grande área, Marcelinho para o domínio, escapou da marcação, girou, bateu no gol, travado! Adonis Frias se agiganta, lança contra a bola, corta a marcação do Santos, tenta descer o Remo de novo pela meia direita, na disputa, Manuel para o Santos. Ô Santos, hein? O Santos tomando sufoco com jogador a menos, hein, Quesada? Com quase 4 do segundo tempo, hein, Quesada? Meninos, eu vi, né? Que coisa absurda, cara. Como pode ser isso, né? E o Neymar entrou, mas não consegue dominar a bola, né? Disputa de bola ali com o Pikachu, passe errado. Realmente o Santos não voltou legal para esse segundo tempo, não. Pelo menos por enquanto, não nesse início. Falta para a equipe do Santos bater no campo de defesa. Arão centralizado, placar de 0-0 na Bandeirantes. Levamos a você a Copa do Brasil. Segundo jogo de volta das oitavas de final. Arão faz a cobrança de falta, cobra, curtiu para Oliva pela meia direita para Cabadiro. Paraguaio, pisa na bola, busca Neymar. Prefere voltar o jogo para o domínio de Oliva pelo círculo central do gramado. Vai para o campo de ataque para a equipe do Santos. Recua no campo de defesa. João Ananias dá um tapinha na bola de primeira. Bola nos pés de Arão
pela canhota pro domínio de Escobar. Escobar lateralmente para Neymar parado, Neymar volta para Escobar. Escobar para cima da marcação, Neymar tenta atrair a marcação da equipe do Remo pela ponta esquerda. Neymar de primeira para Arão volta o jogo para Neymar. Neymar mete a bola por dentro, passe é bom para Escobar na meia esquerda, pode cruzar, olha o primeiro da grande área, ele Barreal volta o jogo, é para Escobar para Neymar recua. William Arão no campo de ataque na meia esquerda, Arão gira na meia direita, insiste o Santos para o campo de ataque, 5 minutos jogados, é o segundo tempo de bola rolando. Neymar 3 dedos da bola pela meia direita, vai para o campo de ataque com Oliva para Cabadeiro para Menino na meia direita, pro domínio do zagueiro Adonis Frias. 5 jogados deste segundo tempo, placar de 0-0. Você curtindo as oitavas de final da Copa do Brasil. Vai para o campo de ataque o Santos na meia esquerda. Escobar para cima da marcação. Escobar trabalha para Arão de primeira para Neymar para Arão pela meia esquerda, ele tenta descer para o campo de ataque e se fecha a marcação do Remo. Arão volta a jogada para Neymar domina pela meia esquerda, 2 em cima dele, chapou a jogada pela canhota para Escobar domina a rente, a marca da Cal vai cercando a grande área, mas o Remo tá ótimo pro Remo. O Remo tá andando em campo e marcando porque o Santos também anda. Vai para o campo de ataque, o Santos insiste, Cabadeiro pela ponta direita, Cabadeiro abre jogada para Gabriel Menino de cabeça erguida, abandona a ponta, vem por dentro, perna esquerda, cruzou na segunda trave, o toque de cabeça no alto, corta a marcação do Remo, tira em linha de fundo, desvio do zagueiro, escanteio pro Santos bater na ponta esquerda e Everton. E era o Zé Wellison por ali para fazer um desvio, tentava chegar na bola o Barreal, ela acaba desviada, se perde pela linha de fundo, tem escanteio. A equipe do Peixe, o primeiro neste segundo tempo, na bola parada, tenta o primeiro. Escanteio para a equipe do Santos bater na ponta esquerda, tá lá Neymar Júnior, o 10 e faixa o capitão do Peixe, 0-0, 6:30 jogados, autorizado Neymar de perna direita, bateu fechado na segunda trave, treinou, aí foi para treinar o Rangel, Everton. E aí ele vacila, né, tranquilo demais, nenhum jogador do Santos sobe na jogada, ela vai direto como um recuo, nas mãos do goleiro do Remo. Agosto é mês de retorno, Premier League, campeonato italiano, estão de volta na ESPN pelo plano Premium do Disney Plus. Quase 7 minutos jogados, é o segundo tempo de bola rolando. Santos desce, Neymar lançou na entrada da grande área, o chute pro gol. Barreal bate travado, tem desvio, passa a direita do Rangel, escanteio, mais um na ponta esquerda pro Santos cobrar, Everton. Mais uma chegada envolvendo o Barreal, ele tentou mandar pro gol, ela desvia mais uma vez no Zé Wellison. Zé Wellison vai sendo ali, na verdade, além do Zé Wellison, Marcelinho estava na jogada, bate na panturrilha do Marcelinho, linha de fundo, escanteio, Neymar na bola. Escanteio para a equipe do Santos bater na ponta esquerda, insiste a equipe do Peixe, insiste Neymar autorizado, perna esquerda, bateu fechado, um soco na bola, dessa vez com perigo, Neymar tira Rangel, corta a marcação do Santos pela meia esquerda, lança pro meio de campo, mal Escobar, contra-golpe agora pro Remo, já Aleph Manga e Pikachu, abre a jogada na meia direita, Marcelinho escapa da marcação na meia esquerda, pediu já, soltou para Aleph Manga, errou na decisão Marcelinho, teve a chance o Remo dentro da grande área, na esquerda estava livre, já Everton. Vacilo demais do Marcelinho no último passe, um contra-ataque no momento da jogada, o Remo chegou a ter superioridade, 3-2, 3-3, porque a marcação do Peixe recompõe, e aí um passe errado do Marcelinho, não chega pro Jajá pelo lado esquerdo, ele tentou o Aleph Manga direto nas mãos do goleiro Brazão. Que beleza, agora que a gente tá vendo, o Rony Rústico meteu Rony Rústico na camisa. Hein, ô Quesada? É demais, né? O apelido ficou mais importante. Tem uns amigos palmeirenses que vibram com essa história, né, hein? Quem lançou essa foi o Theo, não foi o Theo José? Foi. Theo que grande Theo, danadinho, é verdade. É a primeira vez que eu vejo isso, viu? Pra tentar também afastar a zica, será? E eu não sei também se não é apenas uma, entre aspas, graça, porque hoje ele foi o jogador mais badalado da concentração do Santos antes da chegada do Neymar. Ele é formado nas categorias de base da equipe do Remo, então tá de volta a casa, né? Olá, R. Rústico, a imagem tá buscando. Cara, o Rony não consegue ser titular do Santos, hein? Infelizmente. Rústico é diferente, né, cara? Se você pudesse escolher um adjetivo, Quesada, para usar na sua camisa da Bandeirantes, que o senhor está usando agora, pode ser Leandro Quesada, ou Quesada alguma coisa, ou alguma coisa Quesada. Seria Quesadinha. Quesadinha? Nós temos o Ronaldinho, a gente tem Romarinho, a gente tem Robinho.
Quesadinha, porra. Quesadinha, fala no microfone da Bandeirantes. Olha ele aí, Rony Rústico, entrada da grande área, dominou o jogo, bateu mal. Nas mãos do Rangel Everton. E ele tentou marcar um golaço ali na meia-lua da grande área, pegou mal demais na bola, pegou mascado, ela fica tranquila nas mãos do goleiro Marcelo Rangel, segue 0-0 no Mangueirão. Seu novo tênis está mais perto do que você imagina. Vire a chave com o consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br. Vai ser a jogada da equipe do Santos do campo de defesa. O menino que lambança o menino. Pegou na mão do menino. Falta para a equipe do Remo, não é isso, Everton? Isso, no que ele domina, a bola bate no braço dele, o árbitro já assinala. E na bola parada, o Remo com 1 a menos pode tentar fazer a diferença. É Remo no campo de ataque, 0-0. Falta para a equipe do Remo bater pela meia esquerda. São 3 jogadores da barreira cobrindo o canto direito de Brazão. Preocupação pelo lado do Santos. Rony Rústico está na barreira. Ele... Tô vendo Oliva e tô vendo Gabriel Menino. Neymar no fundo da imagem, só na espreita pro contragolpe. É falta para a equipe do Remo. Jogo parado, 0-0. Toma distância, a perna esquerda, Mike, Zé Wellison e Mike. Falta para a equipe do Remo. Tá ali na entrada da grande área toda a força aérea da equipe do Santos. O Remo com jogador a menos desde os 30 do primeiro tempo, quando o Marlon foi expulso. Zé Wellison toma distância. Brazão cobrindo o canto esquerdo. A barreira cobre seu canto direito. Zé Wellison autorizado, bateu direto pro gol. Na trave! Uma pancada, uma bomba de Zé Wellison, explode na trave esquerda do Brazão. Vem de novo o Remo, de novo Zé Wellison, arrisca, bate pro gol. Dessa vez ele isolou. Agora que chance na cobrança de falta o Zé Wellison. Quase marca um senhor gol no Mangueirão, Everton. E a trave esquerda é a que salva o Santos. Um chutaço do Zé Wellison do meio da rua na cobrança de falta e com 1 a menos, quase o Remo abre o placar no Mangueirão. Ele teve uma segunda oportunidade, mas aí mandou já direto pela linha de fundo, mas é o Remo com 1 a menos que assusta, Martelli. Lembrou o lance do Sousa no jogo contra o Vitória, lembra? Né? Que a barreira é formada, né, para proteger um canto. E aí quem vai bater, bate naquele canto que tem o espaço. E aí o Zé Wellison foi muito bem. Brazão tinha que ter ficado esperto, hein? Ia sofrer esse gol. Muita gente ia entender que seria uma falha aí do Brazão. O goleiro que fez uma grande defesa no primeiro tempo, mas que não pode dar um mole nesse lance. Só faltava o Remo com 1 a menos fazer 1 a 0, hein? Placar de 0-0, vai para o campo de ataque a equipe do Santos da meia direita. Gabriel Menino cruzou fechado. Tira a marcação do Remo, põe para fora, tiro de meta. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Copa do Brasil, oitavas de final, jogo de volta, primeiro jogo 0-0, Mangueirão. 12 minutos jogados do segundo tempo. Remo 0, Santos também 0. Que o Gil de Esportes da Bandeirantes chega mais a grela. Martelli, o Trabzonspor da Turquia afirmou nessa terça-feira que iniciou as negociações com o Mohamed Salah para a próxima temporada. Ele deve chegar à Turquia amanhã para assinar o seu contrato, ele que deixou o Liverpool na última temporada. Agosto é mês de retorno, Premier League e Campeonato Italiano estão de volta na ESPN pelo plano Premium do Disney Plus. Vai para o campo de ataque, o Santos, a bola solta à frente, corta a marcação do Remo, o Jajá e o Aleph Manga. Essa bola sobe na entrada, os caras vão que nem louco. Os caras vão que nem louco pra cima do contragolpe. Bola pro Santos no campo de defesa. A Bandeirantes levando a você a Copa do Brasil. Santos desde os 30 do primeiro tempo com um jogador a mais. 0-0 o placar do jogo. Vai pro campo de ataque o Peixe. Oliva carrega da meia direita pra meia esquerda para Arão. Arão de primeira. Boa bola. Barreal abriu jogada da meia esquerda. Não, Neymar, hein? Vamos, Neymar. Neymar carrega da meia esquerda por dentro para Arão. Arão chapa a jogada da meia direita de primeira para Cabadeiro. Cabadeiro, Paraguai tenta o passe nas costas da zaga. Tira a zaga. Corta a marcação do Remy, tome contra-golpe, pra cima da marcação, Aleph Manga, fintou primeiro, segundo, círculo central, abriu a bola na ponta esquerda, o Mike não chegou, o Aleph Manga, meu Deus, marcando, escapando de geral, hein, Everton? Isso só mostra como tá fácil, né, passar pela defesa do Santos. Porque ele passou por 3 numa tranquilidade, tentou o passe pro Mike, só que o Mike acabou não conseguindo o domínio, a bola se perdeu numa grande jogada, seria um grande contra-ataque do Remo, mais um destaque para Aleph Manga. O Mike não acreditou na jogada, né? Na hora em que o Aleph Manga pega e bota a velocidade para buscar esse contragolpe,
o Mike já deveria estar mais ligado no lance, né? Muita gente vai falar, mas o passe foi forte do Aleph Manga. Não, acho que não. Eu acho que o Mike que deveria ter feito uma leitura melhor. Agora, impressionante, né? Com 9 jogadores, o Remo ainda dá susto e dá sufoco no time do Santos. Que incrível isso. Roleiser. Tá aquecendo ou tá pronto para entrar? Pronto para entrar. Vamos ver quem ele vai tirar, hein? Deixa eu ver aqui o Quesada. Cabadeiro. Cabadeiro, né? Sinceramente, Cabadeiro, o contragolpe tá difícil, né? O Remo tá bem nos contragolpes, certo? Certo. Se não fosse isso, ele poderia ser um pouco mais agressivo e tirar um Oliva Barreal. da vida. Não, tira Barreal, pode ser. Vamos ver se vai ser agora. Daronco vai dar a bola para o Santos no campo de defesa, porque o Matheus Felipe estava sendo atendido no campo de defesa. Tá tudo certo. Gabriel Menino. A imagem vai buscar o lateral direito e mexe a equipe do Peixe. A saída do Cabadeiro, errando muitos passes no jogo, camisa 17 ganhando a oportunidade como titular. Sai o paraguaio, entra o argentino, 32, Benjamin Roleiser. 32, então, Roleiser em campo. Quesadinha, Barreal fica. Cabadeiro vai embora. Roleiser em campo. É a paixão aí pelo Barreal, né? Impressionante. Todo técnico tem uma paixão pelo Barreal, enfim, um jogador tático, né? Sei lá, muita gente Quando gosta. você foi técnico da equipe da CESP, o senhor tinha uma paixão por quem? Eu lembro que você não curtia muito Milhose. Milhose não entrava muito em campo, Quesada. Ele era tipo o Robinho Júnior. Na realidade, eu fui obrigado a treinar um time que eu não montei, né? Não é fácil. Isso é verdade. Quesada já tá com o discurso de treinador. Tá bem o Quesada. Vai pro campo de ataque o Santos. Roleiser lançado dentro da grande área. Bateu travado, desviou, chegou. Rangel espalma o goleiro do Remo. Depois o Rony. Tira Rony da grande área. Volta para o Santos da meia direita. Gabriel Menino cruza. Explode na marcação. Rony sobe para tocar de cabeça. Tira a zaga do Remo. Contra-golpe pro Remo. Já lançado pela meia esquerda. Tenta descer pro campo de ataque. A bola é longa. O Rony tirou a bola da área. Hein, Everton? Ele parecia zagueiro do Remo, né? E a gente lembra, formado nas categorias de base da equipe do Remo. O Santos perde a oportunidade com o Roleiser na primeira jogada e o Rony na segunda. Manda mal demais. Tá explicado o apelido, né? Ele foi bem rústico aí, né? Foi bem rústico, né? Demais até. Vai pro campo de ataque a equipe do Santos pela meia esquerda. 16 jogadas deste segundo tempo. 0 pro Remo, 0 também pro Santos. 30, não, é mais até. Foi dos 30 aos 52, foi 22 com 17. Nós estamos com quase 40 minutos em que o Santos tem um jogador a mais. 0-0, vai para o campo de ataque o Santos da meia direita. Carrega a jogada na ponta, Oliva para a meia direita para Gabriel Menino. Passe errado, corta a marcação, vai subir para tocar de cabeça Gabriel Menino. Ele volta para a meia direita para Duris Frias, rola para o Roleiser. Roleiser da meia direita lá para a meia esquerda, bolão. Neymar dominou para cima da marcação, escapou, quina da grande área, fintou o primeiro, fintou o segundo. Passou dos dois na sequência, perdeu. Neymar perde, olha o contragolpe. Remo pro contragolpe. Para a meia esquerda, atenção Santos, já pela canhota, Aleph Manga também, Aleph Manga escapa da marcação, deixou o menino no chão, na entrada da grande área, não bateu, abriu jogada na meia direita, mete a bola para Marcelinho, na linha de fundo, Pikachu bateu no gol, para fora, Aleph Manga toma conta dos contragolpes do Remo. E aí o Pikachu fica pedindo escanteio na sequência, o Neymar tá sentindo lá do outro lado do campo, ele foi desarmado na bola, hein, Everton? Foi na bola pelo pico e fica caído o Neymar e na jogada de contra-ataque o Pikachu teve torcedor do Remo comemorando o gol, porque ela bate na rede. O Pikachu quer escanteio. O árbitro marca por enquanto só o tiro de meta. Foi muito escanteio, o Brasão espalma. O Brasão defende, aí o Pikachu tá falando lá com o Bandeira, você tem que dar, é nossa bola, é escanteio. Foi escanteio, Quesada. O goleiro espalmou, Quesada. Parece que vai haver a correção. Assim, eu não gosto muito de jogador reclamando a toda hora, mas nesse caso, tá com a razão o Pikachu, né? Tá claríssimo o que aconteceu. Foi escanteio para a equipe do Remo, indiscutível isso. Cabos elétricos Sil, a líder do Brasil. Se assim você pode confiar. Neymar já está de pé, o que tudo indica no gramado. Deus escanteio para a equipe do Remo. 19 minutos jogados deste segundo tempo. Taronco tenta controlar os ânimos ali no meio da grande área. Escanteio para a equipe do Remo na ponta direita. Muda. Não vai dar porque antes do escanteio tem mudança. Já com a 7 vai embora. Mudança. Já com a 7 vai embora. Já ele vai embora. Isso. Ou já mudança. Já
entra em campo. Quer dizer, sai de campo. Você me confundiu nessa. Então tá indo embora já, Everton. Já vai embora com a 7 para a entrada do 19, o Gabriel Talhari. Talhari na vaga do Jajá. Eu fui sacana agora, hein, Queçado? Muito, poxa. O cara atrapalhou a precisa, vida aí hein? do Everton. Mas já? Já foi bem, mas já foi. Escanteio pro Remo, bater pela meio direita, levantamento na segunda trave, o toque na primeira, desvio na segunda, passa a esquerda do Brasão. Tiro de meta pro Peixe, Everton. O último toque ali do Leonel Pico, dentro da área, a bola rebate nos jogadores do Remo, se perde em linha de fundo, só tiro de meta pro Peixe, que com um a mais não vai às redes, 0-0. O Terra mudou o conceito de SUV, vira chave com o consórcio Volkswagen, conquiste o seu acesso em consórcio.vw.com.br. 0-0 o jogo, mexe o Remo no toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando, a bola rolando pra você. Copa do Brasil, oitavas de final, jogo de volta. Nada definido lá no Belém do Pará, no Mangueirão. 20 jogados do segundo tempo. Remo, jogador a menos 0. Santos também 0. Na Bandeirantes, alô, Agrela. Martelli Nailan, goleiro norueguês algoz da seleção brasileira na Copa do Mundo, retornou ao RB Leipzig da Alemanha após 3 anos jogando pelo Sevilha da Espanha. Contrato até 2028 para o goleiro de 35 anos. Martelli. Caiu, hein? Caiu. Neymar. Deixa eu ver. Naquele lance lá atrás, ele finta o Pikachu, põe o pé no chão, é desarmado na bola, não tem um toque, cara. É sozinho, se for é sozinho, hein, Everton? A tentativa do toque do Pikachu foi no pé esquerdo do Neymar. E na sequência o Pico, ele com o braço ali protege e ganha a bola. E o Neymar tá com a mão no peito caído agora. Então, a aguardar, a sinalizar a mão dele no peito ainda de fato, na jogada com o Pico, segue caído e recebendo atendimento médico dos profissionais do DM santista, enquanto o Cuca conversa com o Tassiano. Tá difícil, o Cuca dá aquela olhada ali, pode rir, porque o Cuca olha pro lado, ele ri também, ele olha e fala, Tassiano, Neymar, eu vou fazer o quê? Resta o Cuca rir, e resta assim, o Neymar tá reclamando com o Daronco, desculpa, não tem nada do que reclamar, perdeu a bola na bola, o Queçado. Eu tô falando alguma loucura aqui, Queçado? Não tá. E não teve nenhum tipo de violência dos dois jogadores. O Pico é um cara estabanado, enfim, ele foi ali pra bola. E aí houve o contato. Acho que não teve maldade nem do Pikachu no primeiro lance e nem na sequência com o Pico. Mas é aquilo que a gente fala, né? Que horas foi dormir o Neymar? Depois do leilão. É isso. Que horas você vai dormir, Queçada? Não, eu não jogo bola. Mas tu comenta. Às vezes eu vou dormir 5 da manhã, 4. Que futebol, isso? Tá. Netflix e tal, fico ouvindo a rádio. É verdade, mas eu não sou jogador de futebol. Cara, a gente tá brincando com um jogador de futebol, de ser jogador de futebol. O cara tem que ter uma noite de sono, não pode ser assim, cara, né? E aí a conta chega. Bom, esse é o problema do Neymar, não tem nada a ver com isso. E o detalhe do Pikachu, hein, Everton, você viu? Eu vi, o Pikachu olhando pro banco do Santos e fazendo o sinal de substituição. Olha o Neymar, tá de volta, só pra catimbar. Pedindo pro Neymar, saiu o Neymar, olhou pro Pikachu, deu risada. Neymar tá de volta, na meia esquerda, perde na sequência, vem pro contra-golpe, a equipe do Remo, quarta marcação do Santos, toca de cabeça. Na meia esquerda, Neymar tentava o lançamento à frente, quase 23 jogados deste segundo tempo. Vambora, Santos. 44 minutos com jogador a mais, Santos. Já foi um tempo. 30 com 22, né? Que fomos até 52, é isso. Mais 23 agora, 41 tempo. Um tempo com jogador a mais o Santos e vai ter mais tranquilamente meia hora. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Vai para o campo de ataque, a equipe do Santos pela ponta direita, lançamento na linha de fundo, cruzamento do menino, pedido de escanteio, mas está marcado. Tiro de meta para a equipe do Remo. Esse Matheus Felipe também catimba, hein? Ele vai lá pro jogador do Santos e fala, você tá maluco, Everton? Porque na jogada o Gabriel Menino deixa e faz uma espécie de proteção, sendo que a bola não tinha desviado em ninguém. A tentativa de passe buscando ele pelo lado direito, e agora o Matheus Felipe olha pro Daronco e fala, ele tá louco. Reclamações à parte, o árbitro sinaliza apenas o tiro de meta que favorece a equipe do Remo. Kit transmissão e amortecedor para sua moto pode contar com a durabilidade e segurança na Nakata. 24 minutos jogados deste segundo tempo. Aí o Daronco fala, hein? Como fala?
Como fala o Daronco também, Everton, tá dando palestra ali para Matheus Felipe, para Rangel. E aí o Rony Rústico tá querendo jogo, Everton. Tava por ali também o Benjamin Roleiser e o árbitro chamando a atenção de todo mundo, sem cartões amarelos aplicados, só posse de bola a Remo, que por enquanto vai segurando o 0-0. Eu só pergunto, o que aconteceu pra bola não tá rolando? Mas que coisa, não, cara? Antes o Daronco tava aquela catimbada, que ele tava meio, fortão. Aí ele dá uma segurada, se ele tá correndo mais, agora tá em forma. Será que ele tá tomando aquelas paradas lá pra emagrecer? Cai cabelo, hein? 24 tem que fazer com endócrino, bonitinho. Pode sair tomando, não. Tá sabendo muito, hein? Eu sou endócrino. 24 jogadas deste. Eu tô precisando de uma caneta, é diferente. 24 jogadas deste segundo tempo, o placar de 0-0. Não é essa aqui, essa. Aqui faz tui. Aqui faz tui. 25 jogadas deste segundo tempo, o placar de 0-0. Remo tá por enquanto levando para os pênaltis. O Santos, vambora pra Baixada Santista. Quem desce é o Remo na ponta direita, lançado em velocidade. Marcelinho cruzou, cortou a marcação, volta pela linha de fundo. Tira a marcação do Peixe, ó o contragolpe. Santos tenta descer com Rony Rústico no cerco central, ele domina, olhou para um lado, para o outro, não tem ninguém, recua no campo de defesa, recomeça Oliva para a equipe do Peixe. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Vai para o campo de ataque a equipe do Santos. Santos que já mexeu em 4 oportunidades. Cabadeiro, Schmidt, Bom Tempo e Gabigol. Só tem mais uma o Santos. O Remo só fez uma mudança, mas tem um jogador a menos, eu repito, desde os 30 do primeiro tempo. Quem é que sobrou no banco do Santos aí, Everton? Vamos lá, à disposição ainda João Paulo, Robinho Júnior, Luan Pérez, Tassiano, Davizinho, Miguelito, Nadson e Samuel Pierre. É difícil também, né, Quessada? É difícil também, hein? É difícil. Tem o Tassiano só, né? O Tassiano ele não tem muito cartaz aí, mas ano passado ele fez uns golzinhos aí, ajudou o Santos num momento difícil, né? Teve aquele entreveiro lá também com o Neymar, né? Não é fácil também, né? Se estabelecer num time que tem o Neymar e o presidente jogando, né? Porque o presidente tá em campo, o Neymar é o presidente do Santos. Vai pro campo de ataque o Neymar pela meia esquerda, tenta erguer a bola nas costas da zaga, tira a marcação do Remo, 26 jogados deste segundo tempo, desce pro campo de ataque a equipe do Peixe, na meia direita com liberdade, carrega o zagueiro Adonis Frias lateralmente pela ponta para Roleiser por dentro, enxerga o espaço para Oliva para a meia esquerda, Neymar no meio de dois, cochilou, Neymar quase perde a bola, Neymar carrega, protege na meia direita para Roleiser para a ponta esquerda, lançamento na linha de fundo, Escobar chegou, cruzou, ganha escanteio. Foi bem, acreditou Escobar, escanteio pro Santos na ponta esquerda, Everton. E o Daronco demora ali para sinalizar o escanteio, mas enfim, marca, né, pro Santos na tentativa de chegada do Escobar. O Marcelinho estava na bola, acaba desviando por último nela. Escanteio, Peixe na bola parada, tenta o primeiro. Neymar não vai para a cobrança desse escanteio. Quem toma distância de perna esquerda me parece ser Barreal autorizado para o levantamento, partiu na primeira trave, escorou, Arão, sobrou entrada da grande área, Roleiser, nem para subir no ônibus, com a perna direita ele não bateu, nem para subir no ônibus ele foi proteger, Roleiser Vivete pela ponta esquerda, chuta no gol, Roleiser, recomeça o Santos na entrada da grande área, carrega Oliva abre a jogada na meio direita para Gabriel, menino, olhou para a boca do gol, cruzou na segunda trave, longa bola, aplaude o Rony Rústico, e aí o Neymar faz sinal para ele aqui, ó. Tic-tac, ele quer toque de bola, não quer cruzamento não, Everton. Até porque o cruzamento do Gabriel Menino não foi para medida de ninguém. Foi direto pela linha de fundo, mandou mal demais. O menino queria o toque de bola, o Neymar. Linha de fundo, tudo que o Remo quer. Tiro de meta, 0-0. Ô Martelli, já bateu desespero no Santos, né? Quando começa essa coisa de, vamos fazer de qualquer jeito, cruzar de qualquer jeito e tal... não vai dar certo, né? E aí o Neymar, nesse caso, tem razão, né? Trabalha com a calma necessária, né? Não confundir calma com preguiça. Olha o Santos aí. Santos vai pro campo de ataque na ponta esquerda. Neymar Júnior ganhou, rolou na cara do gol. É só fazer, bateu no gol. Rony. Gol do Santos.
Rony Rústico nessa noite pro Peixe. Neymar na meia esquerda, numa lambança gigante do Zé Wellington. Ele ganha na meia esquerda, invade a grande área com toda a tranquilidade do mundo. De um experiente jogador mundial. Ergue a cabeça, enxerga vindo de trás, entrada da pequena área. Rony Rústico, Rústico da noite, perde a bola. Neymar bota a bola com a mão entre as pernas do zagueiro do Remo. Você pode falar, você pode criticar, mas quando bate na porta, Neymar está lá para botar a bola nos pés de Rony, dentro da pequena área, chapa pro fundo do gol. Gol aberto, Rony faz aos 29 minutos jogados do segundo tempo. O Rústico da noite, Neymar para Rony pro gol agora, Mangueirão, 0 pro Remo, 1 para o Santos, Everton. Num vacilo do Zé Wellington pelo lado direito da defesa, ele que, ganhou a oportunidade na expertise de Neymar, que rouba bem a bola, que avança e que faz o cruzamento na medida para Rony Rústico. Pintou a lei do ex no Mangueirão, pintou notificação. É gol do Rony Rústico, o quarto dele com a camisa do Peixe. O Santos finalmente, na Bacia das Almas, abre o placar no Mangueirão, 1-0. Leandro Quesada é difícil, cara? Ele não fazia um bom jogo, é verdade. Ele rouba a bola na meia esquerda com toda a tranquilidade do mundo. Fala, Rony, faz. Se o Rony faz, Quesada. Eu dizia um segundo antes, O Santos e o Neymar tinha razão, não precisa ficar fazendo cruzamento pra ninguém, pro nada, pro Gasparzinho, entendeu? Toca a bola, trabalha a bola, disputa a bola, e foi isso que aconteceu. E desgraçadamente, o melhor jogador do Remo na partida de ida na Vila Belmiro falhou na disputa com o Neymar. E aí o Neymar não precisa nem ser mais aquele Neymar das antigas, O Neymar desse jeito é suficiente para fazer um cruzamento na medida. Estavam dando risada do Rony Rústico, Tá aí o Rústico, olha lá. 1-0, colocando o Peixe na próxima fase da Copa do Brasil. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Copa do Brasil, oitavas de final, jogo de volta no Mangueirão. Chegamos a 31 jogados do segundo tempo. Remo 0, Santos 1. Neymar foi cobrar escanteio, mas tudo bem. Gol de Rony na Bandeirantes, o QG de Esportes é seu, Agrela. Martelli, amanhã tem João Fonseca no Masters 1000 de Montreal, no Canadá. Estreia na segunda rodada do brasileiro, número 27 do ranking mundial, contra o grego Stefanos Tsitsipas. Esse jogo começa a partir do meio-dia no horário de Brasília. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. 31, quase 32 minutos jogados deste segundo tempo, de bola rolando, desce para o campo de ataque, equipe do Santos. Neymar que começa pela quarta zaga, trabalha pelo círculo central do gramado. Ananias pela meia direita para Oliva. Sai o Peixe agora com um jogador a mais, com placar embaixo do braço, com a classificação tranquila. Tranquilo Santos no Mangueirão. Diga, Everton. 13ª participação em gols do Neymar nessa temporada com a camisa do Santos em 19 jogos. São 8 gols e agora 5 assistências. Seu novo Tério está mais perto do que você imagina. Vira a chave com consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br. 32 jogados deste segundo tempo. O Santos está vencendo o jogo. Alô, Baixada Santista, a Bandeirantes levando a você até o momento a vitória do Peixe. Abre a jogada, Barreal para a meia esquerda para Neymar. Neymar partiu para cima da marcação, escapou do primeiro, volta para Arão. Arão abre a jogada pela meia direita, dá o tapinha de bola de primeira, Roleiser por dentro pro domínio do Oliva para Roleiser pela ponta direita para Gabriel Menino para Neymar de letra, Rony de letra, só pode de letra, não tá valendo mais nada. Impedimento marcado, bola pro Remo. Do Gabriel Menino na jogada, diversos toques de letra, um atrás do outro, primeiro do Neymar, na sequência do Oliva. Eu não diria que nenhum deles foi 100%. O menino que chegava para a jogada estava à frente, por isso a irregularidade marcada em impedimento. Posse de bola, Remo, que está sendo eliminado da Copa do Brasil. A Brás transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. 33 jogados deste segundo tempo, tiro de meta, Rangel quebra para o campo de ataque, Gabriel Menino, ele sobe para tocar de cabeça, corta, põe para fora, lateral para o Remo bater pela meia esquerda. Agosto é mês de retorno, Premier League e Campeonato Italiano estão de volta na ESPN pelo plano Premium do Disney Plus. 33 jogados, está confortável o jogo para o Santos. Leandro Quesada.
Confortável agora depois desse 1-0, mas foi um sofrimento danado até alcançar esse resultado, né? Agora Remo vai mudar ali um monte de gente e vai pro tudo ou nada para tentar pelo menos um empate e mandar essa decisão para os pênaltis. Foi heróico o Remo até aqui, hein? Foi heróico. Realmente jogar com uma a menos não foi a missão mais fácil da equipe remista. 34 jogados, Remo 0, Santos 1. Estamos aguardando as mudanças da equipe do Remo. Mas entrou o Edson. A gente vai ter que ser com calma. O Edson com a 35 saiu 14, Leonel Pico. O Pico 14 sai para a entrada do 35. Edson já confirma as outras duas. Vá para o campo de ataque, equipe do Remo, entrada da grande área, tentou fazer o domínio, perdeu na sequência. O Santos desce no contra-golpe. Rony Ruth cobra a jogada na meio-direita para Roleiser. Roleiser da meia-direita, inversão de bola legal para Neymar. Dominou de letra. Neymar pela meia esquerda, 3 no meio da grande área. Neymar carregou, tentou a abertura de bola, deu certo. Na ponta direita para Roleiser, perde todo o ímpeto, Peixe. Roleiser de novo para Neymar. Neymar pela meia esquerda para cima da marcação, fintou, passou do primeiro, passou não, do segundo na bola, desarmado, corta a marcação do Remo. Veio bem por baixo, ele vai embora. O Marcelinho é bom lateral. Marcelinho abre a jogada para a meia esquerda, vai-se embora a equipe do Remo no contra-golpe na canhota, para cima da marcação, pedala na balança, Talhari perdeu tempo, Talhari. Insiste a equipe do Remo pela meia esquerda. Domina na canhota, livre de marcação. O Mike na linha de fundo, não tem ninguém marcando. Mike cruzou na segunda trave pra ninguém. Corta a zaga, mas volta na meia direita. Veio o chute pro gol com desvio. Pressão no gol. Espalma, Brazão, volta. Olha o Remo, gente. Remo na pressão. Remo na ponta direita, erga a cabeça. Marcelinho não cruza, volta. Jogada entrada da grande área. Vai pra cima do Santos. O Santos vence o jogo por 1-0. O Santos vence o jogo. Gol de Rony. Na ponta direita insiste a marcação. A equipe do Remo vem pro cruzamento fechado por baixo. Tira Arão. Corta a zaga, foi pra fora. O Santos está na pressão, o Santos está perdendo. Santos está perdendo aquele ímpeto no ataque, mas está ganhando o jogo, hein? Tá ganhando o jogo, mas que pressão sofreu agora, hein, Everton? Vamos confirmar as alterações? A paulada de fora foi do Matheus Alexandre com a 2, que entrou na vaga do 22. Iago Pikachu. Matheus Alexandre com a 2 na vaga do 22. Pikachu, a outra a gente já tinha passado, mas retomando. Edson 35 na vaga do 14, Leonel Pico. E a última das mudanças, a saída do Aleph Manga com a 11 para a entrada do Vitor Bueno, camisa número 15. Vitor Bueno em campo. Portanto, tá aí Vitor Bueno, Edson e Matheus Alexandre. Leandro Quesada. Esse Vitor Bueno jogou no Peixe, né? É jogador do Santos, né? Formado. Formado lá, né? De formação, tem que colocar aí uma rapaziada com mais fôlego, né? Correu bastante. Para cobrir ali a perda ainda no primeiro tempo, na metade do primeiro tempo do Marlon, que foi expulso. O Edson jogou na Vila Belmiro, né? Teve alguns entreveros ali com o Neymar. E o Matheus Alexandre para fazer essa ala para ajudar também o Marcelinho. E aí são dois laterais, né? Que vão dobrar aí nessa tentativa de atacar. Olha o Santos aí. Vai o Santos pro campo de ataque, Gabriel domina pela meia direita, Gabriel Menino volta o jogo para Oliva carrega com Arão pelo corredor central de sua intermediária, abre a jogada pela ponta direita, não consegue fazer o domínio, Roleiser perde na marcação, mas recupera Roleiser na sequência, ganha lateral. Manual para a equipe do Remo, bater do Remo, na meia esquerda, Talhari para cobrança. Samuel Pierre. Quem? Daqui a pouco no Santos, Samuel Pierre. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. Tá aí o homem, o Samuel Pierre, à beira do gramado, para entrar em campo. É a última do Santos, não é não, Everton? E vai embora o Oliva, né? Desde o começo do jogo, com a camisa 28, o uruguaio Christian Oliva com a 28 vai embora para a entrada do 81, Samuel Pierre. 81, Samuel Pierre, portanto, em campo. Oliva não aguenta mais. Leandro Quesada. Meia, né? Da base do Santos. Vamos ver. Nome diferente, né? Samuel Pierre. Parece o quê? Meteu francês, hein, Quesada? Samuel Pierre. Seria o quê? Você fala francês? Oui. Merci. Au revoir, enchanté. Bonjour. Bonne nuit. Bonsoir. Zinedine Zidane. Leandro Quesada. 38 jogados deste segundo Copa da França. Você foi, não foi não?
Ih, Messias. É que esqueceu. Fala assim, não, falava, mas esqueceu, eu esqueci. Né? Entendeu? 38 jogados do segundo tempo. Santos para campo de ataque. Rony, o Rústico. Rústico lançado pela ponta direita. Neymar tá na boca do gol. Rústico tentou cruzar. Travado pela marcação do Remo. Põe para fora. Escanteio para a equipe do Santos bater na ponta direita. Everton. E olha que tava sozinho, né? O Rony pelo lado direito do ataque santista. O Matheus Felipe é quem desvia, manda pela linha de fundo. E para confirmar, o Oliva tomou cartão amarelo por demorar para sair ali na substituição. Reclamação feita pelos jogadores do Remo. Laser é o encarregado da cobrança do escanteio para o Santos. Escanteio para a equipe do Santos bater na ponta direita. Laser toma distância. 39 minutos jogados do segundo tempo. O Peixe vence o jogo. Gol de Rony. Laser para treinar. Rangel de novo, Everton. E tá sendo uma tendência no Santos nos últimos jogos, viu? Cobrança de escanteio, a bola recuada nas mãos do goleiro do Remo para facilitar, que sai jogando rápido. Quer o empate da equipe de Belém do Pará. Vai pro contragolpe, a equipe do Remo perde o jogo pelo placar de 1-0. Um jogador a menos desde os 30 da primeira etapa. Na meio-direita, Matheus Alexandre perdeu. Vem pro contragolpe o Santos, um pisão pra cima do jogador do Peixe que reclama. Santos vai pro contragolpe, mata o jogo, Santos. Mata o jogo, não brinca não. Rony pela meia esquerda pra Pierre. Pierre na ponta esquerda pra cima dos dois. Pierre por baixo perde. Tem que ter vontade pra jogar, hein? O Santos tá vencendo por 1-0, mas não tá tranquilo não, hein? Não tá tranquilo não, Peixe. Placar de 1-0, o Santos vence o jogo 39 e quase 40 na Bandeirantes. É a Copa do Brasil, oitavas de final. Cabos elétricos Sil, é líder do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. Quase 40 jogados, caiu. Tá caído, tá sentindo, tá caído o jogador do Peixe. Sei não se não é o Pierre mesmo, hein? É ele mesmo, que acabou de entrar. Samuel Pierre tá sangrando. Tem um corte ali na região do rosto. Camisa 81 do Santos, agora caído no gramado com os braços abertos. Departamento médico do Santos já acionado e já em campo. Não sei de onde, de onde foi esse sangramento aí do Pierre, mas... Não foi naquela dividida anterior, lá no lance anterior? Com o Zé Wellison. Era ele com o Zé Wellison ali na jogada. Isso. Sobra talvez um braço e até por isso ele tá... uma cotovelada do Zé Wellison pra cima. Vermelho aí pro Zé, do Pierre. Ah, mas sabe o que acontece? O VAR é o que não chamou pra expulsar o Maurício. Você vê como é o karma, você vê como são as coisas. O VAR é o mesmo, que é o Marco Aurélio. Vamos lá, que sabe, você já decorou. Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira. Isso, é o que não chamou o Maurício, que não é maldoso, mas deu a cotovelada pra cima do Kaká. Exato. E agora ele tem um lance semelhante, certo, Quesada? Tem a chance de fazer o trabalho dele, né? Iria pro VAR, se eu sou o VAR, eu chamo o VAR e vendo esse lance, acho que o Daronco poderia trocar uma ideia rápida com o VAR aí, né? Falar, gente, dá uma olhadinha aí no que aconteceu, porque uma cotovelada dessa daí não é um negócio tão simples assim, né? E vai mudar o Remo, hein? O 10 está vindo aí, o camisa 10 do Remo está chegando na área aí. É o Jaderson com a 10 no lugar do Zé Ricardo, 55. O Martelli chama a atenção, as duas jogadas envolveram sangue. E há pouco o Neymar ria na cara do Daronco, porque entendia que era uma jogada ali para um passível de cartão vermelho. Aí o VAR, acho que na cabine ele tá parado assim, o Quesada, ele pensa, não, tem que ser coerente, né? Que eu não chamei no do Maurício, não posso chamar hoje. Mas nunca é tarde para se corrigir, né? Agora você foi profundo, é verdade. Pô, ele viu que todo mundo criticou, por que não usa aí o equipamento, né? Eu chamo de equipamento, né? Usa o que tem à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida. Eu tenho uma dúvida, o Zé Wellison, ele não tá olhando para a bola, né? Ele não tá olhando para o jogador de trás. Ele faz o sinal, né? Ele faz o gesto. Faz o gesto, é isso? Faz, o gatilho, a alavanca. Igualzinho. Demonstre no Agrela. Igualzinho. Vem cá, Agrela, ó. Mas aqui, com tranquilidade, no youtube.com/Bandeirantes Tava aqui na disputa, o que aconteceu? Ele tá aqui na disputa, ele faz isso daqui, ó. Entendeu? Deu uma cotovelada. Pô, tem até a sonoplastia. Doeu. 42 jogados desse. Ó, nada. Mandou seguir o árbitro. 0 pro Remo, 1 pro Santos. 42,5 vai terminar o jogo. Vem aí o apito final. Ana Martins assume para todos os cantos do Brasil e do mundo. Quando o Brasil entra em campo no trabalho, a convocação é certa. É Wonder. Wonder, a ferramenta do Brasil. Gabriel Menino com a posse de bola no campo de defesa para a equipe do Santos. Nessa frente para Roleiser. Roleiser também cai, fica sentindo. Roleiser também. O Léo Condé vai levantar o Roleiser. Roleiser já tá de
de pé, vai para o campo de ataque mais uma vez a equipe do Remo na ponta direita, Matheus Alexandre, o grandalhão, Matheus Alexandre carrega, volta pelo círculo central do gramado, dá um tapinha na bola de primeira, Edson pela meia direita, tentou descer para o Santos no contragolpe no círculo central, Matheus Felipe ganha mais uma para a equipe do Remo, abertura de bola pela meia esquerda para Mike por dentro se apresenta o 10 do Remo, Jaderson pelo círculo central, acalma a parada, pode contar com a marca de amortecedor preferida pelos mecânicos, pode contar com o HG Nakata. Vai para o campo de ataque o Remo, 43,5. O Santos vence, gol de Rony aos 29 da segunda etapa. Quase que o Santos tem a bola com o Neymar na entrada da grande área. Zé Wellington sai jogando para a equipe do Remo. Retoma dentro da grande área, sai jogando Rangel. Rangel, goleiro, abre a jogada para a meia esquerda. Um tapa de bola de primeira, Matheus Felipe na triangulação. Matheus Felipe para a meia esquerda. Tenta descer a equipe do Remo. Perde o jogo para 1-0. Opa! Chegou forte agora o jogador do Peixe. Adonis Frias e o Daronco não vai mostrar cartão não, da Adonis pede desculpas, hein, Everton? Deixou barato pro camisa 98 do Santos, que parou ali o toque de bola do Matheus Felipe. Falta marcada sem amarelo, o Remo cobra rápido. Remo vai pro campo de ataque tentando o gol heróico. Matheus Alexandre domina pela meia direita, 2 em cima dele, demora para soltar a bola. Perde a velocidade, o Remo ganha a lateral pela ponta direita. Lateral pro Santos bater, lateral não, deu lateral pro Remo bater o campo de ataque na meia direita. Faz a cobrança, Matheus Alexandre, ele finta a marcação, 44. Levantou na primeira trave, Arão tirou completa, Rony Rústico vem por baixo, de perna direita, rasga de qualquer jeito. Santos sofrendo pressão do Remo na Bandeirantes, insiste a equipe do Remo na ponta direita, trabalha jogado 10, Jaderson volta pelo campo de ataque para Zé Wellington por dentro pro domínio de Edson abre a jogada para Zé Wellington na meia direita, levantou a entrada da grande área, chegou no peito, Gabriel Menino. De perna direita ele lança Neymar nas costas da zaga, na cara do gol por cobertura, vai pintar o golaço, perdeu! O Gabriel Menino deixa o Neymar na cara do gol num contragolpe, tenho dúvidas em relação à posição, mas o Neymar encobre o goleiro Rangel e passa à direita, perde o gol da classificação, o Peixe, Everton. E de fato perde o gol da classificação porque a jogada era legal, o menino observa a arrancada do Neymar que parte antes da linha central do meio-campo, portanto ganha na correria, mas tenta encobrir o goleiro, perde a chance de matar o jogo. Segue 1-0, mais 7 minutos de acréscimo. Gabriel Menino vai pro carrinho, forte pra cima do jogador do Remo. Talhares sente meia esquerda, vai subir o cartão, Daronco amarelo pro Menino. Falta pro Remo, passamos dos 45, Everton. E o Menino, depois que ele faz a falta, né, e ganha a dividida, ele sai comemorando, ali olha pra torcida comemorando, mas o lance plasticamente é um lance bem feio. Fica caído ali o Talhares, vai se levantando aos poucos, mas por enquanto só o amarelo, viu? E aí, Quesada? Que entrada desnecessária do menino, hein? Estamos revendo o lance aí do Neymar. Posição legal. Em outros tempos o Neymar era caixa. Fácil. Perdeu o gol, Neymar. Perdeu. Falta para a equipe do Remo bater pela meia esquerda, 46, vamos até 52 deste segundo tempo, é falta para a equipe do Remo, se fecha o Peixe, vem Remo, cobrança direta para o gol na curva, na forquilha! Brazão passou da bola, que efeito, que senhor efeito, quase o Remo empata o jogo, Everton. Numa bela cobrança do Vitor Bueno, olha aí, ó, lei do ex no Remo, por pouco não tivemos lei do ex no Santos também. O Vitor Bueno bate, ela faz uma curva, engana o Brazão e encontra a trave. A trave mais uma vez salva o Santos em Belém do Pará. Cabos Elétricos Sil é líder do Brasil, se assim você pode confiar. Que cobrança de falta do Vitor Bueno, que pena que não entrou pelo bem, né, de um gol bonito, mas o Santos comemora. Vem Remo pro campo de ataque, lançamento para meio da grande área, quarta marcação do Remo, põe para fora. 47 minutos jogados, quarta marcação do Santos, põe para fora. 47 minutos jogados, lateral pro Remo bater pela meia esquerda. Mike toma distância, vai pro levantamento com um jogador a menos a equipe do Remo. Lateral, Mike para cobrança, arremessou para meio da grande área, tirou a marcação, ficou pedindo toque de mão, Daronco diz que não foi no peito. Rasga de qualquer jeito a zaga do Peixe, volta para a meia esquerda, Zé Wellington. Volta para a meia esquerda, Zé Wellington, vai para o campo de ataque mais uma vez a equipe do Remo, na canhota, Mike domina, Mike cruzou na segunda trave, Brazão para fazer a defesa, Everton. No cruzamento do Mike, sozinho livre de marcação, ele tentou buscar o jogador dentro da área, mas mandou mal demais, também acaba recuando para o goleiro do Santos, que vai vencendo, vai se classificando 1-0 no Mangueirão. Pode contar com qualidade e com durabilidade, pode contar com confiança, se Nakata, você sabe, pode contar. Daronco da lateral, bola já saiu, já foi
Revisado o lance, portanto, hein, Quesada? Naquele lance lá o Daronco viu de muito perto, certo? Viu de perto. Eu achei uma entrada dura, viu? Podia ter um intermediário cartão ali entre amarelo e vermelho, né? Talvez o vermelho fosse muito, mas o amarelo também foi pouco. E o lance da mão também, sim. Não, normal. Ele estava com os dois braços para baixo. Vai pro campo de ataque o Santos. Bola solta, entrada da grande área para Neymar. Zé Wellison tira, bate na marcação, volta nas mãos do goleiro. 48 minutos jogados neste segundo tempo para quem? Barreal, pela insistência em reclamar ali, querer um cartão, uma falta na jogada no ataque santista. Cartão amarelo pro argentino, camisa 22. Quando o Brasil entra em campo no trabalho, a convocação é certa, é Vonder, a ferramenta do Brasil. Elmo tenta descer para o campo de ataque, na meia esquerda, Mike domina para cima da marcação de Rony. Mike volta a jogada no campo de ataque, insiste a equipe do Remo, perde o jogo pelo placar de 1-0, Edson na meia esquerda, Edson pisa na bola, busca espaço para a equipe do Remo, Santos se fecha, perdendo o jogo, Remo. Mike para cima da marcação, para a meia esquerda, para Vitor Bueno, cruzou na entrada da grande área, dominou, tentou ajeitar, perdeu o lance. O Gabriel Tanari corta a marcação, o Santos tenta descer para o contra-golpe. Neymar é o último homem. O Neymar vira uma espécie de 9 no Santos. 49 minutos jogados, vamos até 52. Desce o Remo, abre a jogada dentro da grande área pela ponta direita. Vitor Bueno abriu jogada na ponta. Chegou o Marcelinho, levou linha de fundo, bateu direto no gol. Na rede pelo lado de fora. Ele tentou surpreender, não surpreendeu, tiro de meta pro Santos e só isso. E ele reclamou, queria escanteio na defesa feita pelo Gabriel Brazão, só que o Brazão toca na bola já fora, já pela linha de fundo, ela ainda toca na rede, tiro de meta pro Santos que vai se classificando 1-0. No Tenda Atacado você encontra tudo para reunir e economizar, de verdade com a sua torcida. Tenda Atacarejo, de verdade há 25 anos, aqui a conta fecha, na loja ou no app. Quase 50 jogados, tiro de meta para a equipe do Santos bater. Brazão não tem pressa alguma. Estamos a 2 minutos do Santos nas quartas de final da Copa do Brasil. Fala, Everton. Santos de 5 cartões amarelos, se eu não estiver enganado, até mais, né? O Oliva também levou pelo menos 6 cartões amarelos. A preocupação era com 2 jogadores pendurados. Escobar e Neymar vão passando ilesos porque estavam pendurados e não enfrentariam aí num possível adversário de quartas de final o jogo de ida. Que é sorteio, né? Tem mais 2 de bola rolando, passamos de 50. Componentes de suspensão, transmissão e direção para carro, caminhão é na carta, pode contar. Vai para o campo de ataque mais uma vez o Remo, lançamento para o meio da grande área, sobe, toca de cabeça, vai sobrar o toque para o gol. Matheus Alexandre dentro da pequena área, banda para fora. Só tiro de meta pro Santos cobrar com Brazão, Everton. Na jogada, além do Matheus Alexandre, o Vitor Bueno também estava por ali. Os dois tocam na bola por último. Ela se perde pela linha de fundo. Só tiro de meta pro Peixe. Cabos elétricos Silva, líder do Brasil. Se assim você pode confiar. Vai marcar 51, teremos mais 1 minuto de bola rolando. O Santos está vencendo, encaminhando a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Gol de Rony Rústico lá no Pará, gol de Rony Rústico lá no Mangueirão. Ex-jogador do Remo, Rony marcou 51 do segundo tempo, só mais 1 de bola rolando na Bandeirantes, desce o Peixe. No círculo central do gramado, Neymar tentou passe à frente para ninguém, perde a jogada, Neymar vai ser jogando a equipe do Remo. Zé Wellison quebra para o campo de ataque, Matheus Alexandre, escorou de cabeça para Vitor Bueno, passa pelo Vitor Bueno. Vem pro Peixe, Santos domina a meia direita, Rony para cima da marcação, abriu jogada para Pierre recua pela quarta zaga, só fazer o relógio rodar o Peixe, 51 e meio, menino lança Neymar, pra quê, menino? Pra quê, menino? Perde a bola o Peixe. A Baixada Santista é um dos últimos lances. Quebra pro campo de ataque. O Remo desce na velocidade pra ninguém. Barreal vem por baixo, tira de qualquer jeito. Só mais 10 de bola rolando. Só mais 10 segundos. Zé Wellison domina pelo campo de defesa na meia esquerda. Tô de olho em você. Anderson Daronco aponta o centro de campo. Termina o jogo no Mangueirão. O Santos está nas quartas de final da Copa do Brasil. Com gol de Rony, assistência de Neymar e com um jogador a mais, o Santos está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Na Bandeirantes, 0 Remo, 1 Santos. Alô, Ana Martins. Valeu, Pedro Martelli. Contou toda a história aí dessa partida que encerra essa fase das oitavas de final para o Santos, já classificado para as quartas, comemorando bastante ali, principalmente o
O ex-Rony Rústico, que era só Rony nos tempos do Remo, né? Deixa eu chamar o Everton Ramos para acompanhar essa felicidade toda dos torcedores que estão vibrando, né? Os santistas que estão ouvindo a Bandeirantes, vibrando com essa classificação do Santos. E o Brasão estava ali discutindo por alguma coisa, né, Everton? Com o coordenador de goleiros, com o Arzur. Estavam discutindo alguma jogada, algum lance. Provavelmente ele deve ter sido questionado pela cobrança de falta do Vitor Bueno, né? Que ele se adianta e quando vai ver a bola estava encobrindo ele. Encontrou a trave para a sorte dos santistas, que comemoram. Os santistas que estão ouvindo a Bandeirantes e, claro, também os jogadores no gramado do Mangueirão, para mais de 40 mil pessoas, muitas delas, a grande maioria, contrárias, né, torcedores do Remo. O Santos vence e comemora a classificação, não só a classificação, dinheirinho, alô CBF, vem o Pix, viu, Ana Martins? 4 milhões de reais na conta do Peixe, que na semana passada garantiu 3 milhões pela Sul-Americana, ou seja, 7 milhões em uma semana em um time com crise dentro e fora dos gramados, financeira principalmente, por isso motivo de muita comemoração. Neymar sai do banco, acredita em uma jogada, dá assistência e a jogada que garante o gol da vitória santista com Rony Rústico, lei do ex, 1-0. Pois é, o futebol é mesmo maravilhoso. Você falava da noite de protagonismo do Rony, né? Era um dos jogadores com mais holofotes ali por conta da sua formação nas categorias de base do Remo e literalmente foi hoje o dono da história aí no Mangueirão, né? Acabou dando esse gol tão esperado. Aliás, ele que estava querendo fazer o gol, inclusive tirou a bola da área num lance anterior e acabou marcando numa jogada meio que deixou resolver do Neymar, que acabou sobrando a bola ali para o Rony e abriu o placar para o Santos, que encerrou em 1-0 e se classificou para as quartas de final, né, Everton? É isso aí, Rony Rústico, o nome da noite também, ao lado do Neymar, né? A gente já vinha avisando e dando esse detalhe de que na concentração do Santos, os torcedores buscavam muito o Neymar, que chegou nessa terça-feira, mas antes disso o Rony, formado nas categorias de base do Remo, um jogador paraense, direto ali do Pará, estando presente, por isso o carinho do torcedor para com ele, e ele em campo, sendo o autor do gol que classifica o Santos e elimina o Remo da Copa do Brasil 2026. Opinião Bandeirantes, Leandro Quesada com a gente, antes de escolher o craque da partida. Fala dessa classificação do Santos, né, Quesada? Olha, hoje eu fiz um vídeo, só foi um vídeo normal de informação mostrando o Santos com Neymar e sem Neymar. Fiz nenhum juízo, só trouxe uma informação. Everton deve ter visto. Os caras me xingando lá. Pera, eu só tô trazendo uma informação, né? O Santos com Neymar tem um aproveitamento melhor. Não é um aproveitamento bom, não estou discutindo isso. Estou dizendo que o aproveitamento do Santos com o Neymar é melhor do que o aproveitamento do Santos sem o Neymar. E hoje tem que colocar na conta do Neymar essa vitória. Ele e o Rony. Até porque a jogada... jogada... a gente pedia, hein? A gente pedia no intervalo a entrada do Neymar. No intervalo inteligente, Quesada até falou, Neymar tem que entrar e se for vai ser agora, porque ele é o cara para resolver. Se ele não resolver nessa partida, vai resolver quando? E a impressão que dá é que numa jogada anterior, até teve um cruzamento ali sem muito fundamento do Gabriel Menino, ele ficou ali reclamando, poxa... que era o TikTok, né? Isso foi base do meu comentário. Tic-tac pra cá e pra lá, exatamente. Aí ele vai simbolizando aqui o que eu quero dizer, ele falou, deixa eu resolver essa história, que foi o jeito que ele pegou a bola e acabou sobrando ali pro Rony mandar uma pancada e fazer esse gol do Santos. Vamos lá escolher o nosso craque Bandeirantes, então, nesse jogo que encerra as oitavas para o Santos, classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. O craque do jogo. Placar de 1-0 para o Santos. Quem foi o craque da partida, Quesada? O lance do gol é um chutão para frente do Rangel, goleiro, lá para frente. Aí a disputa de bola sobra ali para o Zé Wellington. E aí o Zé Wellington, na disputa com o Neymar, ele vai até tentar chutar, o Neymar coloca o corpo, ganha a bola e aí ruma para frente para fazer esse cruzamento preciso. Eu poderia dar metade desse prêmio para o Neymar, né? Porque o Neymar realmente construiu essa jogada. Agora, quem faz o gol sempre tem que ter um valor, né? E o Rony entendeu a jogada, se posicionou bem.
O Neymar ali já no limite, né? Porque o cruzamento poderia ter sido interceptado pelo jogador do Remo que estava ali na disputa, não foi. Passou rente ali, né? Passou rapidinho, mas é a qualidade que o Neymar ainda tem para dar um passe, isso daí é indiscutível. E o Rony mandou para o fundo da rede, então eu vou colocar o Rony, o cara que fez o gol, né? Mas com uma menção super honrosa aí ao Neymar. Os dois que vieram do banco para o campo, para decidir essa classificação para o Santos, que está na próxima etapa da Copa do Brasil. Rony Rústico. Eleito então por Leandro Quesada, Rony Rústico, hoje no Mangueirão, o craque bandeirante. Sendo assim, faltando 20 minutos para meia-noite. Obrigada a você que nos acompanha com imagens no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Você que está com a gente na internet também. Vambora, vem aí o apito final na Bandeirantes. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, pode contar que Nakata é segurança em qualquer caminho. Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Cabos elétricos CIO. CIO, a líder do Brasil. Se é CIO, pode confiar. Disney Plus, em agosto assista o melhor do esporte na ESPN no plano premium do Disney Plus. Vonder, Dia dos Pais é com a Vonder. Consórcio Volkswagen, vire a chave com o consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br e Tenda, no Tenda Atacado a economia entra em campo todo dia. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. Apito final na Bandeirantes. O pós-jogo completo. Já para o campo de ataque na ponta esquerda. Neymar Júnior ganhou, rolou na cara do gol. É só fazer, bateu no gol. Rony. Gol do Santos. Rony Rústico nessa noite pro Peixe. Neymar na meia esquerda numa lambança gigante do Zé Wellington. Ele ganha na meia esquerda, invade a grande área com toda a tranquilidade do mundo. De um experiente jogador mundial. Ergue a cabeça, enxerga vindo de trás, entrada da pequena área. Rony Rústico, Rústico da noite, perde a bola. Neymar bota a bola com a mão entre as pernas do zagueiro do Remo. Você pode falar, você pode criticar, mas quando bate na porta, Neymar está lá para botar a bola nos pés de Rony, dentro da pequena área, chapa pro fundo do gol, gol aberto. Rony faz aos 29 minutos jogados do segundo tempo, o Rústico da noite. Neymar para Rony pro gol agora. Mangueirão, 0 pro Remo, 1 para o Santos. Everton. Tá aí então o gol da classificação do Santos, uma jogada do Neymar que desembocou ali no Rony, marcou, abriu o placar e cravou 1-0 para o Santos lá no Mangueirão, classificando assim o Peixe para as quartas de final da Copa do Brasil. 11 horas mais 43 minutos, a gente está começando edição do apito final na Bandeirantes para falar não só dessa vitória do Santos na Copa do Brasil com a classificação, mas também do Atlético Mineiro, né, que venceu o Juventude. A gente vai chamar o nosso plantão esportivo já de cara aqui no nosso apito final, antes agradecendo os nossos ouvintes que estão sempre ali até o final, firmes e fortes na nossa jornada esportiva. Um alô para todo mundo que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, também no Dial, curtindo a gente de carona com a Bandeirantes. Deixa eu chamar aqui o Guilherme Agrela, porque tivemos mais rodada antes, né, da partida de Remo e Santos da Copa do Brasil, e amanhã tem muito mais, né, Agrela? Boa noite mais uma vez para você. Exatamente, Ana, boa noite a você e a todos que nos acompanham aqui no apito final. Mais cedo o Atlético Mineiro venceu o Juventude no apagar das luzes lá no Alfredo Jaconi, 1-0, gol de Alan Minda, o equatoriano, depois de uma bobeira da zaga do Juventude, aproveitou ali o rebote de uma bola lançada pelo Lianco, fez 1-0 o gol da classificação
do Galo sobre a equipe de Caxias. E aí agora o Santos vence o Remo também, então são os 2 primeiros times classificados às quartas de final da Copa do Brasil. Amanhã, 7 horas da noite, tem Cruzeiro e Chapecoense, 7h30 para Grêmio e Mirassol, 9h30 Fluminense e Vasco. Esses 3 confrontos empatados no agregado. Cruzeiro e Chape e Flu e Vasco, 0x0 os jogos de ida. Grêmio e Mirassol foi 1x1. 9h30 também tem Fortaleza e Palmeiras com 3x0 de vantagem. E aí, na quinta-feira, tem Vitória e Atlético Paranaense às 8 da noite, assim como Corinthians e Internacional. O Inter bateu o Corinthians por 2x0 e o Atlético Paranaense venceu o Vitória também por 2x0. Então, tanto o Corinthians quanto o Vitória jogam em casa diante das suas respectivas torcidas para tentarem aí reverter esse placar adverso, pelo menos de 2 gols, né? Precisa fazer pelo menos 2 gols para levar a decisão para os pênaltis. Quem passar, como foi o caso de Atlético Mineiro e Santos, embolsa 4 milhões de reais, o que é um dinheiro importante para muitos clubes do futebol brasileiro. Para todo mundo é importante, né? Quem dirá para Corinthians, por exemplo, que passa por uma situação financeira muito ruim. Lembrando que as quartas da Copa do Brasil acontecem datas base divulgadas pela CBF no início da temporada, entre os dias 26 e 27 de agosto, então ainda nesse mês, e os dias 2 e 3 de setembro. E a edição da Copa do Brasil desse ano conta com um jogo único na grande final. A primeira vez que a Copa do Brasil terá a sua decisão em partida única, que deve acontecer no dia 6 de dezembro. A grande final da Copa do Brasil deve fechar o calendário de futebol nacional, viu, Ana Martins? É isso, e vai coincidir também com a volta da Libertadores ali, né? Então vai ficar emocionante aí. Todas essas disputas, né? Libertadores que já começa, tanto a Libertadores quanto a Sul-Americana, a fase de oitavas de final na próxima semana. O São Paulo joga na terça-feira contra o Bolívar fora de casa. O Palmeiras recebe o Cerro Porteño na quarta-feira, 7 horas da noite pela Libertadores, evidentemente. Tem Santos e Corinthians jogando as suas partidas... Corinthians Libertadores, Santos Sul-Americana na quinta-feira e as partidas de volta na semana seguinte. Então bastante coisa aí, muitos jogos, vai ter bastante reclamação acerca do calendário, com certeza, né, Ana? Sem dúvida, principalmente para justificar aí as partidas mais amenas em relação aos gols. O Everton Ramos está com a gente aqui no apito final, a gente deve ouvir daqui a pouquinho o técnico Cuca, né, para falar até como não funcionou, apesar da vitória, esse coletivo do Santos, né, Everton? O coletivo mesmo, independentemente da vitória, não funcionou de fato. Foi um Santos que teve a equipe do Remo com um jogador a menos, levando muito perigo. E o Santos não construindo e não conseguindo administrar essa vantagem em campo, de ter um jogador a mais e fazer isso se resumir em resultado. O Santos ganha, mas muito porque, até o próprio Quesada já mencionou aqui, o Neymar e o Rony fizeram a diferença ali no único gol da partida, em uma das poucas chances criadas pelo Santos. Queria destacar, Ana, daqui a pouco a gente vai ouvir o Santos, mas ainda em 13 minutos dá tempo, né? 4 de agosto, que é a data de hoje, completam 16 anos do único título do Santos da Copa do Brasil. Olha só, no dia 4 de agosto de 2010, perdeu para o Vitória lá no Manuel Barradas, o Barradão, por 2x1, mas como havia vencido por 2x0 a partida de ida, único título do Santos, completando aniversário nesta terça-feira, em que o Santos garante vaga às quartas de final, volta a chegar à fase quartas de final depois de 5 anos na Copa do Brasil. Não custa pro torcedor, é um mata-mata, que ano passado, por exemplo, não teve os 2 favoritos, os papatítulos das últimas temporadas, chegando na fase decisiva. Por que não sonhar? Leandro Quesada está com a gente aqui no apito final, são 11 horas mais 48 minutos, a gente está falando aí de oitavas da Sul-Americana, que vem para o Santos, quartas de final da Copa do Brasil, uma situação dramática no Brasileirão, para não cair para a Série B, né? Como é que tem que se comportar aí o técnico Cuca para fazer um malabarismo com os jogadores que tem, onde o coletivo não está funcionando, e para disputar não só as 2 Copas, mas principalmente para se livrar dessa zona de rebaixamento aí, Quesada. Boa noite mais uma vez. Não é fácil, né? Não é fácil, são competições distintas. Esse mata-mata não foi fácil. Primeiro jogo muito disputado na Vila. Hoje, apesar do Santos ter ali uma vantagem numérica de um jogador a mais, ele sofreu, teve bola na trave. O Remo não ficou lá atrás, ao contrário, né?
encarou o Santos perdeu alguns gols também. E aí tem Neymar, tem Rony, a gente já falou bastante, né? Resolveram aí a parada para a equipe santista. Agora, no Campeonato Brasileiro é totalmente diferente, né? Você tem mais tempo, é verdade, né? Você tem mais jogos, você pode, de repente, desequilibrar num jogo e tentar recuperar no outro. Na Copa do Brasil, não, né? Na Copa do Brasil, hoje o Santos poderia ter colocado tudo a perder. Agora, eu acho que essa vitória e essa classificação na Copa do Brasil vai dar um incentivo para esse grupo, né? Pô, voltar para casa com essa classificação, né? Porque os últimos episódios do Santos não têm sido dos melhores. O Campeonato Paulista foi legal? Não foi. O Brasileiro não tem sido bacana? Não. A Copa Sul-Americana, sofrível. Foi classificado agora contra o CV. Sim, mais difícil. Então né? isso vai dando um pouquinho de moral, vai dando um pouquinho de tranquilidade em meio a tantos problemas que o Santos tem com a maior parte dos times brasileiros, né? Então é uma vitória para dar um pouquinho de paz. Os caras vão voltar para casa na boa. O jogo contra o Atlético é na Vila, né? Em casa. É na Atlético Vila, Paranaense, né? domingo, então, 6h30. Você imagina, amanhã quarta-feira, tranquilo, na quinta volta a trabalhar, na sexta bacana, todo mundo sorridente. Imagine voltar para Santos eliminado na Copa do Brasil. E aí, Neymar acabou, o Rony não serve para nada. Esse Brasão, o que ele tá fazendo aí? Sim. Fora Cuca. Um pouquinho de paz, né? O Santos acho que merece um pouquinho de paz, né? E se você for ver os últimos 10 dias, tem sido mais positivos, né? Porque conquistou a classificação na Sul-Americana, agora está classificado na Copa do Brasil. E aí, para arrematar mesmo uma vitória contra o Atlético Paranaense, que faz uma bela campanha no Brasileiro, para falar, opa, estamos respirando. E eu acho que é possível que aconteça isso. Eu acho que toda essa empolgação que você disse que deve refletir aí nos jogadores do Santos, deve ser aproveitada até com a sequência de jogos que o Santos tem no Brasileirão. Então, claro, tem um jogo com uma equipe como o Atlético Paranaense, que não é fácil, mas tem o benefício de jogar na Vila Belmiro. Aí depois vai pegar o Vasco lá no Rio de Janeiro. O Vasco também não está bem das pernas, então tem que aproveitar essa situação do Vasco para tentar tirar vantagem. Aí tem jogo em casa novamente com o Mirassol, que no Campeonato Brasileiro também não está bem, né? E no meio desses dois compromissos tem o Macará do Equador. Um primeiro jogo na Vila Belmiro e o segundo na altitude 2.500 metros. Vamos combinar? É jogo para ganhar bem. Sim. Para não ter complicação lá na Venezuela. Altura de quanto? 2.500 metros. Segundo o craque Neto, não é aquela altitude. Não é. O craque Neto tem razão. O duro é acima de 3.300, 3.400. Aí o bicho começa a pegar, né? La Paz 3.600, Oruro mais de 4.000, San José ali, né? Então o Santos está com a faca e o queijo na mão para ter a tranquilidade. E só ele pode construir essa tranquilidade. Está nos pés dos jogadores e na cuca do Cuca, né? Na cuca do Cuca, na cabeça do Cuca, melhorar esses números e trazer uma paz e uma tranquilidade que o Santos nos últimos tempos não tem tido. Ô Ana, até já que vocês estão falando sobre calendário, uma correção aqui para você que nos acompanha. As semanas não conflitam, tá, da Copa do Brasil com a Libertadores em Sul-Americana, porque próxima semana, a semana é do dia 11 e 12 e a outra dos dias 17 e 18. Então serão semanas seguidas de jogos, aqueles que estão classificados tanto para as oitavas de Sul-Americana e ou Libertadores, ou, no caso, ou Libertadores, né? E também aqueles que estão na Copa do Brasil. Então, para o Santos, serão semanas difíceis aí no aspecto físico, né? De muitas viagens, desgaste por causa dos jogos. Tá nas oitavas da Sula e também agora nas quartas da Copa do Brasil. Mas não são semanas conflitantes. A gente estava falando sobre isso aqui. Acho que eu comentei, né? Na verdade, a Libertadores vem, depois dessa pausa da Copa do Mundo, para agregar a todo o calendário de jogos que a gente já tem, né? Sim, exatamente. E agora vão ser meios de semana, os dois próximos de Copa Libertadores e Sul-Americana, e na sequência, já no outro meio de semana, o último de agosto, os duelos de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Ou seja, haja time para isso, tá? Haja time, haja elenco e quem tem bons jogadores no banco, com certeza
vai tirar proveito aí de toda essa situação. Bom, mas vamos lá, melhor assim, né? Melhor assim. Só faltava, hein, Everton, Agrela e Aninha, alguém reclamar que o Santos está na próxima fase da Sul-Americana e da Copa do Brasil. Que bom. Que bom. Que bom, olha, o Santos vai escapar do rebaixamento. Tô cravando aí, tá? No Brasileiro, vai escapar. E o Santos pode sonhar em fechar o ano com alguma coisa, ou alguma coisa que eu diga um título. Um título e que financeiramente agrega e muito para a situação do Santos, Título, né? o clube vive de título. É isso. E grana, pô, 4 milhões, pra quem tá na Pindaíba, pô. Melhor assim. Né? O Everton não precisa de 4 milhões, mas o Santos pra quê? precisa. Pra quê? 4 milhões. Mas, ó, já que a gente tá prospectando boas notícias aqui pro Santos no apito final, faltando 5 minutos para meia-noite, a gente vai relembrar agora o gol do Edu Dracena na partida entre Santos e Vitória, final da Copa do Brasil. Narração do Ulisses Costa para comemorar os bons ventos na Vila Belmiro. Linha lateral da grande área pelo setor de esquerda. Neymar partiu pra bola, levantou fechado na boca do gol, tirou o zagueiro, voltou pra Neymar, domina, novo cruzamento, levantou, toque! Edu Dracena, gol do Peixe! Pode ser do título do Santos, Edu Dracena pro Peixe, arrepia Santos, emociona Santos, assim Santos, numa bola levantada pelo Neymar, na primeira oportunidade o zagueirão subiu, o Anderson Martins tirou, mas voltou nos pés de Neymar, ele domina, ergue a cabeça, cruza pra dentro da grande área, Edu Dracena sobe de cabeça e toca no canto direito do goleirão Viafra, Edu Dracena pra arrepiar, pra emocionar, pra pôr o Santos com as duas mãos da taça da Copa do Brasil, para pôr o Santos em busca de um título inédito em sua história da Copa do Brasil. Assim Santos, assim Peixe. Qual a emoção maior do futebol? E essa emoção é do Dracena que você proporciona à torcida santista. Gol do Peixe na Bahia. Ó, pela efeméride citada pelo Everton Ramos. Que categoria, que cultura, hein? Né? Esporte também é cultura. Também. By Guilherme Agrela, que trouxe aqui essa efeméride para relembrarmos na Bandeirantes, na narração de Ulisses Costa. Um presente para o torcedor santista que hoje comemora 2 vezes, né, Everton? A classificação, as quartas de final e o título de 16 anos atrás. Podemos dizer que hoje foi uma efeméride rústica? Com certeza, completamente. Né? Totalmente. Completamente. Gostou? Fala que gostou, pô. Eu adorei, Quesada, adorei. Aliás, o Rony, que segundo o Leandro Quesada, na jogada anterior ao gol, tinha feito uma jogada rústica. 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 Mas foi, né? Mas foi. Pô, ele tava na pequena área, em vez de ele chutar pro gol, ele chutou pra trás, cara. Nunca vi isso daí. Ele chutou em direção ao Cuca. Cuca legal. É, mas que loucura, meu. Nem eu faria um negócio desse. Então vamos lá, daqui a pouco a gente vai ouvir o técnico Cuca na Bandeirantes, aqui no apito final. Pois não. Eu vi vocês comentando do aproveitamento do Neymar, fui dar uma atualizada nele, tá? Do Santos com ou sem Neymar. A gente tem agora do Santos 41 jogos na temporada. Em 19, menos da metade, ele esteve presente. O Santos ganhou 13 jogos na temporada, com o Neymar 8, sem o Neymar 5. E o Santos perdeu 12 jogos na temporada, 4 deles com o Neymar e 8 derrotas sem o Neymar. Então vamos lá, o aproveitamento do Peixe na temporada é agora de 44%, 54% com o Neymar e 36% sem o Neymar. Então os números de fato comprovam que a presença do camisa 10 em campo é um diferencial a favor do Santos. Vai de encontro com a informação hoje levantada pelo Leandro Quesada no vídeo, né? Falando sobre essa presença do Neymar e a importância, o que reflete Sabe dentro que, do Ana, time do Santos. Ninguém tem frieza para analisar o Neymar. Você já percebeu isso? Você coloca um hater do Neymar junto a um Neymarzete. E os que vão na inércia, né? É tipo política, né? É esquerda e a direita, né? Os caras não conseguem sentar. Vamos trocar uma ideia bacana aqui? Não consegue.
Então, o Neymar é perfeito para os Neymarzetes e ele é uma desgraça para os haters. Cara, não é assim. Ele não é nem uma coisa nem outra. Ele é um jogador de futebol, que já foi um dos maiores do mundo, que hoje tem dificuldades imensas para jogar bola. E apesar disso, ele decidiu pro Santos hoje. Então o cara falou assim, pô, você tá defendendo o Neymar antes do Neymar entrar? Eu falei, sim, ô cara pálida. Estou defendendo o Neymar, pô. Porque se o Everton é o técnico e não coloca o Neymar e é eliminado, hoje o Everton já tá demitido. A senhora, se fosse o técnico do Santos e não colocasse o Neymar no jogo contra o Remo, seria demitida. Michel, que tá lá também. Quessadinha Klopp também estaria demitido. Também. A Grela Parreira seria demitido. Você tem o Neymar, gente, vamos parar com isso. Ninguém tá discutindo aqui o Neymar do Santos, lá atrás, do Barcelona, do Paris Saint-Germain, esquece. Estamos falando de um jogo em que precisava alguém para tentar resolver. E ele resolveu. Vamos parar com esse negócio de Neymar em 2030, não tô falando isso. Mas vamos parar de ficar todo ano enchendo o saco do cara também, né? Até porque acho que não deveria estar no leilão ontem e ter vindo pro jogo. Não, isso não é algo que a gente deva normalizar. Tá? Eu falei isso, inclusive, antes do jogo. Tô repetindo agora. É legal ele viajar com o elenco, sentir o elenco, falar alguma coisa de incentivo. Até pela liderança. Claro, pô, ele é o Neymar, né? Que ele tem ele ainda time, é o né? Neymar. Gostem ou não, queira ele ou não, ele ainda é o Neymar. E isso ele vai carregar para sempre. Ele é o Neymar. Tá lá na identidade dele. Neymar Júnior. Bom, agora 00:01, daqui a pouco, como eu disse, a gente vai ouvir o técnico Cuca para falar dessa classificação do Santos com Rony marcando assistência do Neymar, mais uma aí nesse retrospecto geral de números do Neymar. Sendo assim, vamos lá para o nosso gabarito, Bandeirantes. Gabarito do jogo. Hoje vai ser legal, hein, Queçada? A gente falar dessa partida, que teve um a menos no Remo, né? Então a gente começa então pela equipe do Remo. Cadê o hino aí, Michel? O Remo ex de Rony. Vamos lá então com o Marcelo Rangel no gol. O Marcelo não teve culpa nenhuma no gol, né? Fez algumas boas defesas, fez o que pôde. Vou dar uma nota 6,5 pro Marcelo Rangel, tá? Seria 7 se o time tivesse se classificado, 6,5. 6,5 então no time dos Inhos, Marcelinho. Acho que fez um jogo razoável, Marcelinho. Atacou quando precisava. As notas do Remo ficarão comprometidas porque perdeu um cara na metade do primeiro tempo, né? Mas até que se segurou bem, né? O Zé Wellington, por exemplo, virou um marcador. Você viu onde que o Zé Wellington estava? Não era para o Zé Wellington estar ali na lateral direita disputando bola com o Neymar, vamos ser sinceros, mas ficou todo desconjuntado o time, né? Então, nota 6 para o Marcelinho. O Marlon, que foi o expulso, né, na primeira etapa. Esse daqui eu vou dar nota 3 para ele, porque ele arrebentou com o time, né? Bobeou, né? Aí foi uma bobagem que ele cometeu. A falta era necessária, se não faz, sairia o gol da equipe do Santos, provavelmente. Mas a saída dele, o Remo pagaria essa conta mais tarde, e pagou, né? Então ele é um dos responsáveis hoje pela derrota e pela eliminação da equipe do Remo. Na zaga do Remo, Matheus Felipe. Nota 4,5 para o Matheus Felipe. Mike meio estabanado, né? Demorou para fazer algumas leituras. Teve uma jogada lá puxada pelo Aleph Manga, que ele cruza a bola pro Mike. O Mike tinha um corredor, tava sozinho. Era ele sozinho. E ele demorou 10 segundos para entender o que estava acontecendo. Chegou tarde no lance. Isso mostra que o jogador não estava muito conectado com as coisas, né? Nota 5 pro Mike. José Wellington. Então, perdeu essa bola pro Neymar, né? Mas eu vou amenizar aí esse erro, porque não foi fácil para ele, né? Saiu da posição de meio-campista, virou zagueiro. Vou dar uma nota 5,5 pro Zé. Jogou muito na Vila, hein? Na Vila foi muito, no jogo anterior, muito. É. Apesar do resultado, foi um dos protagonistas ali. Pico. Nossa senhora. O jogador mais estabanado. O Agrela estava me falando aqui, é isso, né, Everton? É o jogador mais caro, a negociação mais cara do Remo aí nos últimos tempos. Que é isso, gente? Onde que descobriram esse cara? Esse cara é do Platense. Arsenal de Sarandi, Colón.
Jogou nada, nota 4 para ele. Edson Fernando. Edson Fernando. Esses caras todos que entraram, eu não vou dar nem nota, viu? Talvez só pro Vitor Bueno que bateu aquela falta na trave. Sem nota o Edson. Zé Ricardo. Zé Ricardo, nota 5. Passou a maior parte do tempo marcando, né? Por causa dessa expulsão do Marlon. Iago Pikachu. Iago Pikachu, nota 6 pro Iago Pikachu. Matheus Alexandre. Sem nota. O Aleph Manga, que eu achei que o Manga ia fazer um gol aí também no acho, jogo de hoje, né? Acho. Vou dar uma nota 6 para ele. Vou dar uma nota 6 para ele de incentivo, tá? Para ele continuar correndo, tá? Nota 6 para Aleph Manga. Vitor Bueno. Nota 6 pela cobrança de falta. Já. Tem o Jaderson, tá? Jaderson sem nota também, só para avaliar, Jaderson tá? sem nota. Já criou uma fumacinha. Criou uma fumacinha, legal, tal. Ex-jogador da Lusa, passou pelo Goiás, né? Vou dar uma nota 6 pro Jajá. Já, e a gente encerra aqui Talhari. entre os jogadores com Talhari. Sem nota. Léo Condé. Não queria ser técnico uma hora dessa, perdeu um jogador, né, de defesa, arrebentou com qualquer possibilidade. Ainda acho que o Remo ia perder o jogo, tá? Mas era melhor perder com 10, né? Assim, não com essa baixa aí. Eu ainda acho o Santos Marlon, melhor né? que o Remo, tá? Tem gente que não concorda comigo, mas muito respeitosamente, parabéns ao Remo. Chegou onde podia. Notas aplicadas para o Remo, portanto. Não, queria perguntar pro Quesada, entrando aqui no meio do... Pra saber dele, 10 milhões no pico não valia? 10 milhões do quê? É o valor pago pelo Remo, cerca de 10 milhões de reais no Leonel Pico. Essa é a contratação mais cara do Remo. É louco, cara. Tá louco. Olha o que o cara fez hoje. Quase matou o Neymar e se matou ali. Vinha um outro questionamento. 10 milhões no Pico ou 32 no Tassiano? Tchau. Nossa senhora, que posso te Sem responder mais. amanhã, não? Não, Sem nem posso mais. responder na segunda-feira da semana que vem, porque eu acho que eu vou dar uma estudada pra responder uma coisa. Nossa, 32 do Tassiano? Não, mas o Tassiano foi mais importante na reta final, né, Everton, no ano passado, se não é o Tassiano, hein? Eu não vou nem perguntar quanto você pagaria no Rony se você fosse dirigente de algum clube, viu? Então, mas o Rony fez um gol que Sim, valeu hoje decidiu 4 milhões, hoje, né? com certeza. Tomara que pro Santos ele faça isso no próximo jogo, que a gente não sabe contra quem é ainda, e leve o Santos a uma semifinal e de repente a uma decisão, que seria legal. Já nesse ano a decisão um jogo só, né? Um jogo só, a novidade da Copa do Brasil. A CBF faz umas lambanças, sou totalmente contra isso daí. E o que chama atenção é que, geralmente, essas competições de um jogo único, a final, ela já tem que ser, né, antecipada onde vai acontecer. Sem Ninguém sinal. sabe ainda. Sem sinal. Posso arriscar? Vou mandar lá pra Brasília. Palpite do que sabe. Mané Garrincha? Porque esse estádio, ele é praticamente, ele não... tá ocioso. Ele é o neutro ali, neutro até a página 2, né? Mas monte de político, exatamente. atende todas as necessidades de todo mundo. É isso. Mas eu vou levantar um outro questionamento. É um dos estádios que ainda não tem. Eu não sei se na final vai ser uma regra. O semi-automático. Impedimento semi-automático. Não tem instalado. Eu também acho que até lá dá tempo. De um dia para o outro aplica uma tecnologia. Pô, leva quantos anos para colocar esse semi-automático, Everton? No futebol brasileiro, em 20 estádios, pelo menos no primeiro semestre, foram 6 meses. 6 meses. Não, mas agora os caras já têm um expertise. Isso a gente tá falando de 20 estádios, agora seria mais um. Né? Que dia é hoje? Só para eu saber. Hoje é dia agora 5 de agosto. 5 de agosto. A final acontece... Já no final do mês, Tem 3 né, meses para essa final. A final, sim, 3 meses. Um pouquinho menos, vai. Tá, vamos lá para outubro. Pô, pera lá, vai. 3 meses. Outubro. 3 meses dá pra implantar esse sistema lá no Mané Garrincha. Se é que né? já não estão com essa carta na manga, né? É uma boa. O Everton depois vai descobrir pra gente. Mas é um levantamento interessante. Precisa ser feito isso antes, então precisa definir o estádio que vai receber o jogo da final. Por enquanto, marcada para 6 de dezembro. Ah, não, 6 de dezembro. Início de dezembro. Então, peraí, tem Mais agosto tempo inteiro, ainda. agosto, setembro, outubro, novembro. Tem 4 meses, então, para colocar o equipamento lá. 4 meses. Pô, 4 meses, acho que dá pra... Se em 20 estádios foi colocado em 6 meses, a gente está falando de um estádio em 4 meses. Você levanta praticamente metade de um estádio. Vai botar um semi-automático aí, 10, é demais, isso. né? Vamos lá, então, continuar o nosso gabarito aqui no apito final. Pode subir o hino do classificado Santos. A bola é o Santos é o novo campeão. Nota para Gabriel
Gabriel Brazão no gol. O Brazão fez uma defesaça lá aos 2 minutos do primeiro tempo, hein? Se o Aleph Manga faz aquele gol, não sei, hein? Como é que seria a vida do... Poderia mudar a história de hoje, né? E aí nas duas cobranças, ele não parece que não estava muito ligado na cobrança de falta do Zé Wellison, né? Que foi a batida mais forte. E aquele... Foi cobrança de falta ou foi cruzamento lá do Bueno, hein? Tô na dúvida até agora, hein? Acho que ele cruzou para a área, de repente a bola tomou ali um voo diferente, né? Mas nos 2 lances, se não fosse a trave, o Brazão estava vendido nos 2 lances, né? Como o Everton falou, talvez a discussão tenha sido justamente no lance do Vitor Bueno, Ronaldinho, né? Vitor Bueno, Ronaldinho. A gente não sabe se cruzou ou chutou, né? Mas eu vou dar uma nota 6,5 pro Brazão, 6,5 tá? 6,5 pro Brazão. 6,5, bola na trave não altera o placar, diria o Skank, não é isso? É isso. E aí ele fez algumas boas defesas, ajudando o Santos a não tomar nenhum gol, 6,5 pro Brazão. Gabriel Menino. Gostei do menino. Acho que o menino, pela experiência que ele tem, ele só tem que tomar um pouco de cuidado para não rifar muito a bola, né? Como aconteceu segundos antes ali do gol sair do Santos. Pegou a bola, estava sozinho, tabela. Precisa desse desespero. Cruzou a bola para ninguém, aí o Neymar cobrou. Meu comentário foi esse, tá certo o Neymar, tem que botar a bola no chão. Aí o Santos disputou a bola, colocou a bola no chão, cruzamento do Neymar, gol do Rony. 6 pro menino. Adonis Frias. Nota 6 pro Adonis Frias. João Ananias. Nota 6 pro Ananias. Escobar. Nota 5,9. João Schmidt. João Schmidt. Acho que ele fez um bom primeiro tempo. Nota 6. William Arão. Entrou bem no jogo, 6,5. O amarelado Oliva. Oliva, nota 5,5. Samuel Pierre. Pierre, o francês. Sem nota. Gabriel Bontempo. Nota 5,5. Neymar. Neymar, nota 6,5. Barreal. Barreal, nota 5,5. Cabalheiro. Nota 4,5. Roleiser. Entrou bem no jogo. Gabigol. Precisa chutar mais o Roleiser, tá? Nota 6, perdão. Então, Gabriel Jesus, Gabigol. Gabriel, olha, Barbosa. Gabriel Barbosa, chamando, já lembrando o Gabriel Jesus. Gabigol. Alguns falam Gabigol, aí Jesus, né? Porque hoje 5,5 pro Gabriel, reclamou bastante e perdeu um gol super estranho, né? Aquele gol lá na área, o que ele fez ali, E hoje perdeu a oportunidade de também ter uma noite vitoriosa, né? Fazendo um gol, né? Também. Rony. É que ele saiu na melhor parte, quando o Neymar entrou, né? Poderia os dois estarem aí. O Rony, pô, vou dar a nota máxima aí, que eu acho que merece, tirando o 10 e o 9, claro, né? Vou uma nota, eu dei 6,5 pro Neymar, né? 7,5 pro Rony por causa do gol. Nota pro técnico Cuca. O Cuca fez as alterações e mudou o segundo tempo, né? Depois de ver que na primeira etapa, com aquela formação, o Santos não iria longe. Então, nota 7,5 para o Cuca. Colocou Neymar, Arão e Rony. Com essas 3 alterações, deu uma nova dinâmica à equipe do Santos. Nota para arbitragem do Daronco hoje, Quesada. Nota 6 para o Daronco. Tá bom, 6 né? 6 para arbitragem hoje? Tá bom. Eu acho que teve um outro lance aí que ele poderia... A expulsão foi certa do Marlon, mas teve uma entrada um pouco mais dura do menino, ele fechou os olhos, teve uma outra jogada ali do jogador Zé Wellison, que poderia ter recebido cartão vermelho na cotovelada no Samuel Pierre, e ele não deu vermelho. Acho que ele administrou, sabe como é que é? Administrou. Foi levando ali, né? Não vou criar confusão pra mim, né? É. E árbitros fazem isso, e aí cada um tem a forma de apitar, mas não teve influência no resultado. Não adianta o pessoal do Remo reclamar, pelo menos na minha visão. Eu acho que a expulsão foi correta. O Cabadeiro se passa ali pelo Marlon, ficaria numa situação incrível para fazer o gol. E eu acho que tá certo. Foi certa a decisão do árbitro com a ajuda do VAR. Mas o Remo reclamou, viu? A gente vai ouvir normal. O vice-presidente do Remo, o Glauber Gonçalves, falando sobre a arbitragem. O VAR e o árbitro acabaram com o jogo. O Remo mais uma vez foi prejudicado. O VAR não era para interferir em nenhum lance e chamou o árbitro para interferir na expulsão do nosso jogador. A gente não tem mais o que falar. Esse VAR foi o que fez o jogo Vitória e Palmeiras. E veja o que aconteceu. E mais uma vez prejudica
os times da região norte e nordeste e prevalecem novamente os times do eixo. Isso é um absurdo que aconteceu hoje aqui em Belém do Pará. Nós temos urgentemente que profissionalizar a arbitragem brasileira. Não tem mais o que falar, é só analisar e ver o que aconteceu. Aquele lance, que foi o que ocasionou a expulsão, foi o que prejudicou o time do Remo o jogo inteiro. E, consequentemente, tivemos a derrota dentro de campo. Infelizmente, mais uma vez, como eu falei, o VAR e o árbitro, a arbitragem brasileira, mais uma vez prejudicou o clube do Remo. Bom, aí é a posição do vice-presidente do Remo, o Glauber Gonçalves, que inclusive anuncia que o técnico Léo Condé não dará entrevista coletiva. Ele quem foi para a sala de imprensa do estádio Mangueirão. Né? Claro que a gente vai ouvir do Quesada o que ele acha dessa declaração, mas a gente teve alguns outros lances no jogo e todos envolvendo atletas do Remo, que a gente mesmo durante a partida se questionava, será que não era para um vermelho? Um pé do Leonel Pico na barriga do Gabigol antes do primeiro tempo, Cotovelada do Zé Wellison, mas todas as jogadas pelo menos envolvendo a equipe do Remo, e eu confesso que eu não vejo essa superioridade numérica do Santos em campo sendo o fator relevante para a vitória por 1-0, porque senão acho que o Santos teria goleado com um jogador a mais. O Pierre mesmo foi o que ficou sangrando ali em campo, né? Essa superioridade, se tivesse mesmo sido bem utilizada, o Santos teria feito 1-0 ainda no primeiro tempo, né? Todo respeito ao Glauber Gonçalves, acho que essa é desculpa para a torcida, entendeu? Com todo respeito. Expulsão justíssima do Marlon, que fez a falta no Cabadeiro. Cuca tá falando? Opa. Com o controle do jogo, 11 contra 11, né? E tínhamos criado algumas oportunidades dentro da estratégia planejada e teve a expulsão, né? Eu acho que com uns 30 minutos por aí, expulsão do jogador do Remo. E aí muda o jogo, né? Porque o contexto, ele muda, o Remo baixou bem as linhas, lógico, natural. E aí não tivemos mais. O microfone do Cuca parou de funcionar. Em instantes a gente continua ouvindo o técnico Cuca. Tivemos um problema aí com o microfone do treinador santista, inclusive dando os créditos ao trabalho do Felipe Camargo, do De Olho no Peixe, acompanhando também a coletiva. E há pouco ele trouxe uma informação, a gente vai voltar, já está restabelecido? Não. Daqui a pouco o sinal do técnico Cuca está tendo o microfone retirado, mas a informação do próprio Felipe Camargo é de que houve um entrevero após a saída de campo, tá? Alguns jogadores do Santos, dirigentes do Remo, a gente traz a informação daqui a pouco, porque o Cuca completa no Mangueirão. Algumas boas jogadas e mais uma vez a gente pecou na finalização, né? Você acaba com o controle do jogo, mas fica um jogo perigoso até o final, porque 1-0 qualquer lance pode custa caro, né? O Remo acertou a trave E voltou a dar ruim no microfone. Sem sorte, hein? O microfone do técnico Cuca no Mangueirão. A gente querendo ouvir o professor e, por enquanto, ainda tendo problema já estabelecido. Nós não matamos o jogo, ainda que tivéssemos as oportunidades para fazer o segundo gol. Mas, de uma forma geral, a gente está muito feliz porque o importante é passar de fase, né? Quanto tempo que o Santos não passa assim? Eu não me lembro ao certo, aí, mas faz alguns anos. Então, a gente vai passando de fase, recuperando a confiança da equipe, o que é importante também. E quanto ao Neymar, foi planejado isso que a gente fez hoje. A gente não sabia o que o jogo ia pedir e eu acho que no fim deu tudo certo, o que a gente planejou acabou acontecendo e é a vitória que é o mais importante. Tá com problema. Agora ele deve ser questionado, o Cuca, em instantes, para a gente conseguir continuar acompanhando a coletiva de imprensa. Felipe Camargo perguntando nesse momento. Em saber da situação que o clube vive, difícil. Antes da pausa da Copa, você falava que
seria difícil o Santos se manter em 3 competições. Você ainda naquele momento tinha expectativas de reforço, que não aconteceu por causa do Transferban. E você agora vira, né, passa a Copa do Mundo, consegue levar o Santos às quartas de final. Dá para sonhar mais alto? E o quanto é bom você conseguir fazer o seu time jogar sem o Neymar. Ninguém aqui está menosprezando o Neymar, mas o Santos sempre teve uma dependência do Neymar desde o ano passado. O quanto isso também te deixa otimista pelos próximos objetivos? Bom, eu me sinto orgulhoso em fazer parte desse grupo do Santos, porque dentro de tanta dificuldade que a gente tem, a gente dá as mãos e estamos passando de fase em competições internacionais, em Copa do Brasil. Precisamos dar uma embalada no brasileiro, é verdade, mas a gente tem que lembrar que nós somos uma das 2 ou 3 equipes que não teve reposição nenhuma, né? E tivemos perdas. Hoje mesmo, além das perdas que a gente teve, tinha 4 desfalques, né? A gente vem com bastante meninos e um jogo extremamente físico, como foi hoje, um calor diferente, né, que é o calor úmido aqui. Os jogadores no final estavam cansados, a gente jogou sábado e jogar na terça é normal que sinta, né? O Remo está mais acostumado com essa situação que ocorreu hoje, com o jogo nesse calor úmido, e nós fizemos por onde, tivemos um controle quase que geral do jogo, porque esse homem a mais nos deu essa condição. Ainda que a gente tivesse dificuldade em furar o bloqueio do Remo, nós sofremos poucos sustos atrás, né? E acabamos levando a classificação, que é o mais importante de tudo. Cuca. Agora a gente vai ouvir o questionamento, na verdade, desculpa, Michelzão. Agora a gente vai voltar, porque tá vendo mais um questionamento lá, mas eu queria destacar a resposta do técnico Cuca. O Santos vencendo pelo placar de 1-0. Cuca que diz do planejamento do Neymar. O Neymar foi um dos primeiros jogadores a deixar o Mangueirão. Então, por causa desse entreveiro trazido em uma informação do Felipe Camargo, do De Olho no Peixe, 1-0 a vitória do Santos, os dirigentes do Remo teriam entrado em uma confusão discutindo com alguns jogadores do Santos. Não houve ali vias de fato, né, nenhum tipo de agressão física, mas agora a gente volta então ao ouvir o Cuca. Daqui a pouco eu volto com esses detalhes. Sempre muito complicado e perigoso, né, porque existem diversas formas de interpretação. Ele tem esse leilão aí há anos, é uma ação nobre que ele faz. Eu, quando falei no outro dia em que a diretoria que ia saber, eu não falei que a diretoria que ia saber, porque eu quis dizer que tem que ver, isso está em contrato, isso é uma coisa de praxe, vem gente do mundo inteiro, é uma coisa super importante, né? E ele viria, como a gente ficou sabendo depois, no dia do jogo. Não é o ideal para você jogar futebol, ainda que ele esteja acostumado com tudo isso, e eu analisei dessa forma e tomei a decisão. Lógico que não deve ter agradado ao próprio Neymar, porque ele queria jogar, ele gosta de jogar. Ele chegou, não era nem 2 horas da tarde, mas eu já tinha definido um dia antes que ia ser daquela forma. E assim, eu acho que foi legal o primeiro tempo. A gente fez um bom jogo, e o Neymar foi legal também, que ele veio e decidiu. Então a gente usou toda a força que tinha em benefício do clube. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, unir todas as forças como a gente uniu hoje para poder vencer. Aqui, Cuca. Parabéns pela classificação. Tenho 2 perguntinhas assim. A primeira é com relação ao emocional do grupo. Como foi trabalhar esse emocional para essa partida tão importante, né, da Copa do Brasil, vindo de um 0-0 e pressionado, né? E a outra é esse quinteto que você montou no esquema tático, né? Onde tinha o Oliva, o Schmidt, Bom Tempo, Cavalheiro e o Barreal. Essa foi a sua essa foi a sua arapuca para o Condé, para dominar esse meio campo, para ditar as regras? Não, a gente usou a velocidade. A gente vai continuar ouvindo o técnico Cuca daqui a pouco. Ele ia destacar o uso da velocidade nessa jogada. Vamos continuar. Ele teve mais 2 da mesma forma. Uma ele cortou para dentro e bateu, o goleiro pegou.
Então ele fez uma boa partida, o Gabriel saiu, estava perigoso, estava com amarelo, estava discutindo com o Daronco, eu não posso correr esse risco, nem ele, nem o Schmidt, então eles saíram, não é porque estavam mal no jogo, e sim pela necessidade que a gente teve. A gente tem jogado bons jogos, hoje foi mais um bom jogo, jogar aqui com a motivação que estava o Remo, a torcida, estava maravilhosa, empurrando já na chegada, assim, um clima hostil no bom sentido, né? O pessoal pegando, e eu conheço a torcida do Remo como ela é boa, e nós medimos força dentro de tudo isso e saímos com a classificação. Então, nos passa, assim, uma sensação que a gente vai crescer com essa vitória, que a gente vai pegar moral para domingo fazer um grande jogo em casa, e a gente precisa muito desse grande jogo. E para isso acontecer, a gente precisa muito da compreensão, da tolerância do torcedor. Até é ruim a gente falar isso, mas sem eles a gente não consegue nada. E vamos lá de novo domingo, se Deus quiser, conseguir essa vitória. Oi, boa noite, Cuca. Felipe Araújo. Cuca, eu queria saber de ti, você que já esteve trabalhando aqui no estado do Pará como atleta profissional, inclusive já se tem essa identificação com o clube do Remo, o próprio Rony também. Como é que tu trabalhou essa questão, teu conhecimento em relação ao estado do Pará? O que é que tu passaste para os jogadores? E eu queria que tu falasse um pouco também dessa substituição do Rony. O que é que tu conversou com o Gabriel ali para fazer essa substituição? Obrigado. Eu já trabalhei aqui, como você bem falou, eu sei da força que tem o Remo jogando em casa e num momento bom que ele está vivendo, né? E o torcedor super empolgado, quanto importante é passar, ir por umas quartas de final. Na verdade, você está hoje a 3 mata-mata de ser o campeão. Então o Remo tinha essa possibilidade. Se a gente está muito feliz, o Remo ia estar também muito feliz. Então nós nos preparamos bem em todos os sentidos, porque essa competição mata-mata, às vezes você empata em casa e parece que acabou tudo, e não é assim. Às vezes você encontra um melhor jogo fora de casa, como a gente encontrou hoje e contra o Curitiba também. Então a gente tem que saber jogar os jogos de 180 minutos, onde tudo pode acontecer. Cuca, o Rony também é um cara daqui, eu acho que ele nasceu aqui em Belém, se criou dentro do clube do Remo, é um cara que tem uma identidade muito grande aqui e ele foi muito importante para nós. Cuca, boa noite, Max Souza, Grupo Liberal, parabéns por ter avançado de fase. O Santos tinha um jejum de 5 anos de não avançar às quartas e conseguiu agora. Eu sei que isso não tem nada a ver com o pronunciamento do Remo, só que não teve coletivo do técnico do Remo, teve um pronunciamento do vice-presidente do Remo, falando do erro da arbitragem. De acordo com ele, o erro de arbitragem, que o VAR não poderia chamar. Eu queria saber o teu posicionamento. Se você já teve acesso aos vídeos, teve um lance também polêmico envolvendo o Pico e o Gabigol, que a torcida santista pediu a expulsão, inclusive, do atleta do Remo. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre o que o Remo alega, que não poderia ter chamado o VAR, e sobre esse lance polêmico também do Pico, que poderia ter tomado o cartão vermelho. Mas eu respeito o presidente. A gente, quando a gente tem um jogo desse porte, você não está preparado para perder. Eu também não estaria, eu também ia reclamar de tudo que eu pudesse, mas eu acho que, assim, vendo o lance na TV, ele não tinha cobertura lá do outro lado. O Cabageiro ia sair na cara do gol, não ia dar tempo do outro zagueiro fazer a cobertura, não estava na mesma linha, estava bem atrás, coisa assim de alguns metros, né? E eu acho que foi levado isso em consideração, e para isso tem o VAR, né? Lógico que vai ter gente que acha que não, e gente que acha que sim, mas eu acho que está dentro, né? Se você analisar que podia ser e podia não ser, acabou sendo, né? Ele podia expulsar o lance que o rapaz chutou a barriga do Gabigol, também podia expulsar, né? Mas ninguém está falando aqui disso muito, até porque a gente venceu, senão certamente estaria falando também. Faz parte do show. Cuca, boa noite. Aqui, Magno Fernandes, Rádio Clube do Pará. Você conhecendo muito bem, inclusive, a atmosfera aqui de Belém, do Clube do Remo, e tendo também uma sequência meio que árdua, né, no calendário do futebol brasileiro. Teve o jogo sábado, teve o jogo hoje, e já volta a campo no próximo domingo contra o Atlético Paranaense em casa, e tem o Macará também na sequência pela Sul-Americana.
A estratégia também do jogo de hoje, em ter poupado, de certo modo, o Rony, o Neymar, já avisando também essa sequência intensa do Santos? Eu tentei pôr hoje em campo o time mais competitivo, né? Do que no último jogo lá com o Remo, porque a gente sabia que é outro tipo de jogo. Aqui o Remo ele sai marcando forte, sai para cima, e não é diferente. O Mangueirão lotado como estava, a torcida super empolgada, o Remo vai se atirar, né? Como o jogo estava bom, a gente saiu na cara do gol no começo, aí uma bola, o Remo saiu lá e estava legal, o jogo estava lá e cá, e a gente encaixou melhor algumas jogadas também, né? 11 contra 11. Acabou que a gente teve uma posse de bola bastante alta, né? Mais finalizações. Assim, no geral, eu acho que foi justo o placar, mesmo quando estava 11 contra 11. É uma pena para o Remo ter perdido um jogador, mas faz parte também. Eu desejo a eles aí boa sorte na sequência aí do ano. Vamos à última pergunta. Cuca, vai ser talvez a única chance da gente conversar antes da partida de domingo, né, na coletiva. Até queria que projetasse, se você pudesse projetar o confronto contra o Atlético Paranaense, que é um time que vem da Série B nesse ano, mas faz uma belíssima campanha. O Odair Helma consegue colocar o time ali na briga pelas primeiras posições. Dá para, além de projetar esse confronto, adiantar que o time que saiu jogando hoje, como você não vai ter o Neymar suspenso no domingo, Lucas Veríssimo provavelmente ainda machucado, dá para imaginar a manutenção desses mesmos 11, pela maneira como você gostou do que o time apresentou aqui? Dá para repetir contra o Atlético Paranaense na Vila? O Atlético Paranaense está em terceiro lugar, né? É um time extremamente físico, é um time que, apesar de leve, é um time que é extremamente físico, tem jogado muito bem em seus jogos, com uma intensidade muito grande, absurda, e a gente vai ter que entender bem a equipe deles para a gente fazer um bom jogo dentro da nossa casa. Hoje é precipitado eu falar em repetir a equipe, a gente tem que avaliar amanhã, como eu falei outro dia, né? Fazer a reavaliação, tem jogador ali que sentiu algum desconforto aqui ou ali, mas assim, o importante é que nós saímos classificados e isso nos dá um alento, assim, uma moral para a gente seguir nos jogos em casa e buscar agora em casa, nessas duas partidas que a gente tem, quem sabe 2 vitórias aí para poder embalar no Brasileiro e arrancar bem no mata-mata com o Macará. Obrigado. Tá aí então a gente ouvindo a entrevista coletiva do técnico Cuca, né? Tem 2 partidas em sequência aí agora jogando na Vila Belmiro contra o Atlético Paranaense, contra o Macará, jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Santos, que com a classificação chega a 16 milhões de reais em premiações nas 2 competições, somando Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Com esta da Copa do Brasil, esses 4 milhões, o Peixe chega a 9 milhões só na competição nacional, enquanto já arrecadou 7 milhões na competição intercontinental, Ana Martins. Além disso, o Santos que volta a disputar essa fase quartas de final da Copa do Brasil, algo que não acontecia desde 2021, quando cai nas quartas para o Atlético Paranaense. Uma outra situação similar a 2021 que não havia acontecido desde então é o Santos chegar a esta altura do campeonato, a essa altura da temporada, vivo em 3 competições, disputando, além do Campeonato Brasileiro, outras 2 competições. É o caso da Copa do Brasil quanto da Sul-Americana. Lembrando, Santos tem já a partida da Sul-Americana nos próximos 2 meios de semana, oitavas de final. Caso se classifique, poderá ali receber algo em torno de 3 milhões e 600 mil reais, caso bata o Macará e chegue às quartas de final da Copa Sul-Americana. Dinheiro que vai ser bem-vindo para o Santos, né? Everton, vou pedir seu destaque final, meu querido, nessa noite de classificação aí para o Peixe. Destaque final, lembrando que o Santos já nessa noite deve retornar à Baixada Santista, já em um voo fretado, vir de Belém do Pará para o estado de São Paulo. Trabalhos, claro, um regenerativo na quarta-feira, mas de fato, quinta, sexta e sábado, o técnico Cuca terá uns dias completos aí para trabalhar a equipe para o duelo contra o Atlético Paranaense. Domingo, 6h30, Vila Belmiro, claro, a gente sempre gosta de ressaltar, com um importante desfalque que hoje
deu as caras lá na Baixada. Eu vi há pouco o Santos brincando com isso, ele vestido de Homem-Aranha, pegando hype, né? Um novo herói salvando mais um dia. É o caso de Neymar Júnior, que pelo menos contra o Atlético domingo tá fora, suspenso pelo 3º cartão amarelo, Ana. Mas muitos pais vão comemorar o Dia dos Pais lá na Vila Belmiro, porque o torcedor também dá uma boa animada aí com essa classificação, né? Com certeza, viu, Ana? Um abraço pra você. Obrigada, Obrigado querido. pelo carinho de sempre. Boa noite. Quesada também. Valeu, Everton. A Grela, Michelzinho Lopes, toda a nossa equipe técnica e o ouvinte que esteve conosco na classificação do Peixe rumo às quartas da Copa do Brasil. Aqui no apito final, 00:34 pelo horário de Brasília. Leandro Quesada. Diga, Aninha. Sua análise aí sobre essa coletiva do técnico Cuca, tudo que ele falou, inclusive ressaltar aí o que você falou sobre o Neymar, né, que é super importante também. Eu acho assim, eu tenho a impressão que o Cuca tá pisando em ovos, né? Tá tomando muito cuidado para responder as coisas, principalmente quando o assunto é Neymar, sim. leilão. O Cuca é um velho técnico, no melhor sentido da palavra, né? Que conhece muito bastidores e vai evitar algumas declarações que nesse momento não vão contribuir em nada para melhorar o ambiente do Santos. Obviamente que ele, como técnico, não deve gostar de algumas situações, como essa do Neymar não viajar com a delegação. Acho que a gente não pode normalizar isso. Não vamos ser oportunistas também, mas tá vendo? Ele foi lá, fez a jogada e saiu o gol do Rony. Não estou discutindo isso daí. Eu estou discutindo uma outra coisa que é mais ampla. Porque na hora que errar, na hora que não vier a classificação, não sair a jogada do gol, aí podem falar que a gente também é oportunista porque está falando sobre uma possível eliminação. Então, a gente está falando na hora da classificação, que eu acho muito bacana a gente falar na hora que a coisa deu certo. Para não parecer que a gente está se aproveitando, né, de uma queda para espizinhar. Não é isso. Então, essas coisas estão erradas no Santos. Estão mesmo. Estão. E, ironicamente, eu disse que o presidente do Santos é o Neymar, porque o Neymar faz o que ele bem entende. O Neymar joga quando quer, joga se quiser, vai para o leilão, faz o que entende, pega o jatinho, gasta querosene. E, enfim, eu não acho legal isso, eu não acho bacana isso, tá? Tem gente que normaliza e acha que pode. Porque assim, se todo mundo começar a achar que pode viajar de jatinho no dia do jogo, né? Às vezes o cara tá com muita saudade da filha, do filho, da esposa, da sogra, fala, não, vou embora, vou pro Pará, pro Belém do Pará, só na terça. Pago do meu bolso. Imagina, não pode ser assim, né, gente? Não pode ser assim. Que isso, pô, isso é um ambiente profissional. Não faz parte do jogo, pô, literalmente. Estamos falando do Santos, não é um time qualquer, é o Santos Futebol Clube. O Santos de Pelé. O Santos de Pelé. Opa, gente, vamos começar a levar a sério essa coisa aí, pô. É o único senão. Agora, do jogo, é isso. A bola no pé do Neymar é outra parada, né? O cruzamento preciso pro rústico Rony fazer o gol. Quesada, antes de me despedir de você, sobrou para todo mundo hoje, não só para o Daronco, viu? Vamos dar os créditos aqui ao portal Fluxo, que na Zona Mista fez essa entrevista com o Tonhão, presidente do Remo. Nossa, mãe do céu. Que deu uma elogiada, entre aspas, do Neymar. Foi uma grande campanha, agora o sentimento de ser prejudicado. O Santos não precisa disso. E esse vagabundo desse Neymar, que é idolatrado por um bando de crianças e fez as palhaçadas dele aqui, ainda veio provocar. Então, a gente é culpado de idolatrar um bando de vagabundo como um cara desse. Tá então o Tonhão que alterado, isso, né? Tonhão? Para com isso. Alterado. Chamar o Neymar de vagabundo, não. Aí não. Duas vezes, né? Não. Duas vezes. Aí não. Você pode não gostar do Neymar, ninguém é obrigado a gostar do Neymar. Mas aí não, né? O Everton estava indo embora, até voltou aqui. O cargo não permite esse tipo de coisa, tá? O torcedor faz. Aí não vou discutir se deve ou não. O torcedor a gente pode esperar qualquer coisa, mas o cara é presidente de um clube de futebol, né? Não pode sair de um torneio, de uma Copa dessa maneira. Não, isso não. Eu estava, inclusive, dando os créditos mais uma vez. A gente estava comentando, até antes da coletiva, a informação do nosso colega o Felipe Camargo do De Olho no Peixe, de que tinha havido ali uma discussão
pouco antes e na saída dos jogadores do gramado. E que o Neymar, inclusive, teria sido um dos primeiros jogadores do Santos, antes mesmo do Cuca ir dar entrevista coletiva, a sair do estádio Mangueirão. E que alguns dirigentes do Remo teriam ali xingado alguns jogadores do Santos. Já há imagens nas redes sociais que mostram, de fato, tudo isso acontecendo, os dirigentes do Remo gritando, xingando em direção ao vestiário do Santos, e do outro lado, os jogadores do Santos, muitos deles assustados, só que um tava ali comemorando e gritando eliminado. Preciso dizer pra vocês quem era esse único jogador zombando do lado do Remo, era o Neymar. Então, talvez por isso as declarações após sobrou para todo lado, exatamente. Obrigada, viu, Everton Quesada? Seu destaque final, muito obrigada mais uma vez por estarmos juntos aqui na nossa jornada esportiva, no apito final. Nós temos todo o direito de criticar o Neymar e qualquer jogador pelas decisões em campo e tal. Agora, eu acho isso muito forte, entendeu? Muito forte. E tem que saber perder. Não dá, ainda mais... E do jeito que tá, quem tá ligando o rádio fala, nossa, o Remo foi roubado. Não foi, cara. Você tem que conhecer a regra. O jogador Marlon fez uma falta no Cabadeiro que ia ficar numa situação clara de gol. Interceptou ali a jogada, né? Exatamente. Expulso. Agora vamos ficar com essa narrativa, aí não, pô. Aí não. Parabéns ao Remo. Fez 2 grandes jogos, um na Vila e hoje segurando o Santos. Repito, falamos isso durante toda a transmissão. Não é fácil jogar com 10, com 9 em campo. O goleiro não conta, porque o goleiro fica ali no gol e tal. E caiu de pé, né? Sim, no primeiro tempo, inclusive, segurou e contra-atacou, né? Como a gente falou. Obrigada, viu, Quesada? Beijo, Aninha. Tchau, gente. Tchau. Um beijo pra você. Agora, faltando 20 minutos para 1, a gente vai para um break rapidinho. Daqui a pouco tem informações do Corinthians, a gente fala do São Paulo, Palmeiras. Tudo isso no apito final na Bandeirantes. Você acompanha aqui na Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão. E pela Aeropress, sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Na Soccer Hospitality você vive o futebol do jeito mais exclusivo. Camarotes Premium, Open Bar e Food. Presença de ídolos, conforto e a melhor visão do jogo. Seja para levar sua família, receber clientes, fortalecer relações ou simplesmente aproveitar um jogo como você merece. Futebol, negócios e experiências inesquecíveis no mesmo lugar. Soccer Hospitality, os camarotes mais insanos do Brasil. Conheça mais em soccerhospitality.com.br. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima está junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Souza Lima. A cada 30 segundos, uma mulher liga pra polícia e pede socorro. Liga a polícia. Sim, polícia militar. A cada 4 minutos, um estupro. E a cada 6 horas, mais um feminicídio. É preciso dar um basta, cobrar, acolher as vítimas e dizer não a qualquer agressor. Você não está sozinha. Ligue 180 e denuncie. Violência contra a mulher. A Band não se cala. Tem lugar que representa São Paulo sem precisar explicar. A 1900 é um deles. No som das boas conversas, na casa cheia, na mesa que se movimenta entre entradas, brindes e expectativas. Depois vem as pizzas que já fazem parte da memória de muita gente. A gratinata, a 35 e no fim, o Giro Mille, porque tem noite que merece ir além da pizza. No salão ou no delivery. É assim que São Paulo vive a 1900. É mais que uma pizza, é 1900.
Você acompanha a Bandeirantes no aplicativo Bandplay, no YouTube e sintonizando 107.3 na região da Grande São Paulo e 106.7 no litoral. Jornalismo de peso, esporte com ampla cobertura e transmissões dos jogos. Interação total com a sua participação. Já sabe, né? No dial de São Paulo é 107.3 e no litoral 106.7. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Você acompanha aqui na Bandeirantes, Apito Final. Estamos de volta no Apito Final na Bandeirantes. É sempre bom estar junto com você, agradecer aos nossos ouvintes que até o final ficam aqui firmes e fortes, né? No Apito Final, Ulisses Frutuoso, Sérgio, todo mundo acompanhando a gente aqui, Isaac, Toninho Lobo, a galera que está sempre aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, Miguel Silveira, José Neto, Vânia Santos, um beijo para todo mundo que está com a gente aqui no YouTube, acompanhando com imagens na Bandeirantes, você que está no carro também. Bom, tem jogo hoje, tem jogo amanhã, o Corinthians vai a campo também pela Copa do Brasil com o Internacional. Amanhã a gente vai ouvir as informações do Timão com Luiz Fabiani. Tudo bom, Ana Martins? Um abraço para você e para todo mundo que acompanha o Apito Final aqui na Bandeirantes. Hoje foi o primeiro dia de Memphis Depay no Brasil, depois desse período longo de férias, Copa do Mundo e, claro, focado em finalizar o acordo pela renovação contratual com o Corinthians. Ele desembarcou por volta das 2h da manhã no Aeroporto Internacional de Guarulhos e passou a tarde realizando exames em uma clínica, um hospital no centro da cidade de São Paulo. Os exames transcorreram na normalidade. Enquanto eles eram realizados, a equipe, o staff de Memphis Depay conversou com o presidente Osmar Stabile para alinhar os últimos detalhes do acerto. Ele estará amanhã no CT Dr. Joaquim Grava para novas avaliações e também para assinar um acordo com o Corinthians, que ainda tem um leve empecilho. No acordo entre Corinthians e Memphis, ficou certo que haveria uma multa para caso o Corinthians atrasasse parte dos salários ou dos valores em atraso pelo contrato anterior. O Memphis bate o pé que essa multa tem que existir e o presidente Osmar Stabile não pretende incluí-la no novo contrato. Portanto, é uma leve divergência, mas em transcorrendo tudo na normalidade e até a expectativa do Corinthians e do staff do atleta, o acordo deve ser assinado amanhã, mesmo dia do provável anúncio por parte do Alvinegro. Ana. Obrigada, viu, Fabiane? Notícias do Corinthians aqui no Apito Final. A gente vai falar do São Paulo agora com o Guilherme Agrela. São Paulo que, inclusive, teve mais notícias extra-campo do fim de semana para cá do que propriamente notícias dos bastidores do futebol, né, Agrela? Exatamente, Ana. Então vamos começar justamente por isso, tá? Porque na última quinta-feira, a Amanda Nunes, que é advogada, representante da torcida tricolor PCD, concedeu uma entrevista exclusiva aqui à Rádio Bandeirantes. Na quinta-feira ela conduziu a audiência no estádio do Morumbi, uma comissão disciplinar referente a Júlio Casares, a gestão temerária, em tese, do ex-mandatário do tricolor paulista. Depois nós falamos com ela aqui com exclusividade na Bandeirantes e ela detalhou um pouco do que são, de quais ações temerárias já são conhecidas por parte dessa comissão disciplinar interna do São Paulo e detalhou um pouquinho sobre isso pra gente aqui, pra você ouvinte ligado na Bandeirantes. A questão do Júlio é difícil nomear o que ele não fez para não ser considerado gestão temerária, porque assim, são inúmeros fatores. Tem a questão dos 7 milhões inexplicáveis, né, sem rastro do dinheiro, os meios como que isso foi feito, porque ninguém sabe explicar o fato que desde janeiro de 2021, quando ele tomou posse, ele desviava mais de 100 mil reais todo mês. Em dinheiro em espécie, né? Sim, a alegação dele, não nos autos do nosso procedimento disciplinar, porque ele nem chegou a comparecer na audiência. Mas a alegação dele perante a imprensa é que era bicho de jogador. Só que assim, a gente, pelos documentos que podemos observar,
sabemos que não é bem assim. Até porque quem em pleno 2026 não usa também Pix, né? E há uma questão muito curiosa que eu iria até perguntar para ele, é porque nos autos ele fala, né, as testemunhas Gisele e Sérgio Pimenta, que vazou aquele comentário com o grande jornalista Plínio Gilfrida, eles falam que bem assim, o dinheiro era autorizado, né, pelo Júlio, chegava por uma transportadora e ele saía com o seu próprio motorista, que é um segurança muito antigo no São Paulo, e com o outro motorista. Aí é uma questão do tipo, como que ele entregasse o dinheiro aos jogadores? Não teria transporte de porte, né, de proteção, já que eram 100 mil reais para chegar na casa dos jogadores? Essas questões, elas são muito duvidosas, né? Ele alegar, eu sou inocente, eu não seria tão burro de fazer isso. A gente duvida, né? Porque são tantos elementos. Tem a questão também das faturas do cartão de crédito, parcelando compra na Prado, parcelando compra na Field, restaurante, gastar R$600 no cabeleireiro da Oscar Freire, 1836, sendo que ele é homem, o que ele vai gastar R$500 no cabelo? Então, assim, são muitas coisas que levam a gente a duvidar, né, da tal inocência alegada. Aí a Amanda Nunes, que conversou aqui com a gente na Bandeirantes, detalhando um pouco dessas ações, né, Ana? E vale destacar, só para explicar para o torcedor são paulino que nos acompanha, são 5 dias úteis a partir da última quinta-feira, então agora são mais 2 dias, na verdade, dias úteis aí, então até quinta-feira, para as razões finais da acusação. No caso, a própria Amanda Nunes e quem está por dentro, quem está por trás aí dessa investigação interna, essa comissão interna dentro do São Paulo. A partir da próxima quinta-feira, então, a defesa do Júlio Casares tem mais 5 dias úteis para apresentar as suas razões finais para se defender, evidentemente, de tudo que tem sido investigado e apontado, acusado contra ele dentro do clube. A partir daí, a comissão de ética terá entre 15 e 20 dias para definir o seu parecer final e repassá-lo ao Conselho Deliberativo, que através da figura do seu atual presidente, Wolten Arias de Abreu Júnior, tem em torno de 10 dias para convocar uma votação no Conselho. O Júlio Casares pode ser afastado, como pode ser suspenso. Em caso de suspensão, de 15 a 365 dias, de 15 dias a 1 ano. Em caso de expulsão, essa pena pode variar de 5 a 10 anos de exclusão e em que o Casares ficaria como inelegível para qualquer tipo de cargo dentro do conselho, enfim, seria expulso do quadro associativo do São Paulo. As notícias são trágicas aí nesse cenário. Aliás, já vem se arrastando, né? Nesse cenário extracampo do São Paulo. A gente teve o acidente do Luca no final de semana e teve o atropelamento, né? Também do jogador de São Paulo, né? Sim. Então, não está fácil administrar todos esses acontecimentos aí junto à má fase, né? Do time dentro de campo também. Exato. Olha, sobre esse atropelamento, Ana, o Nicolas, né, lateral esquerdo do São Paulo, já chegou a atuar pelo profissional. Ele vai responder em liberdade por esse ocorrido na noite da última segunda-feira. Prestou socorro lá em Alphaville, né? Ele atropelou um homem de 84 anos, mas algumas imagens, inclusive vazadas, a nós da imprensa tivemos acesso, mostram que esse senhor de 84 anos também estava atravessando a rua em um lugar inadequado. Realmente foi uma imagem muito forte e estranha, né? O boletim de ocorrência registrou de que o Nicolas não estava numa velocidade muito alta ali naquele trecho da via, que é a Alameda Rio Negro, lá em Barueri, em frente ao shopping Iguatemi Alphaville. Aquele trecho em específico, o limite de velocidade era 40 km por hora. Ele estava a 50, mais ou menos, mas não era uma velocidade muito alta. Sim. Ainda assim, ele prestou socorro, chamou o resgate, o homem foi levado ao hospital, mas não resistiu. O São Paulo diz que vai acompanhar o caso de perto aí com o seu departamento jurídico, mas o Nicolas vai responder em liberdade por este ocorrido lá em Barueri, então a região metropolitana de São Paulo, na região de Alphaville. Ele jantou, no caso,
com o Rian Francisco e com o Igor Felisberto, que são outros 2 jogadores também desse elenco São Paulino, outros jovens da base que tem uma história com o Nicolas por já terem atuado juntos nas categorias de base do São Paulo. Então essa é uma situação. A do Luca, que se envolveu num acidente automobilístico no sábado, já é menos séria, né? Ele teve uma fratura maxilar, né? Isso, exatamente, na mandíbula ali no maxilar. Não precisou passar por cirurgia, foi atendido no mesmo dia, recebeu alta no domingo e agora passa por tratamento conservador com o departamento médico. Então, um é departamento médico, o outro jurídico. Repito, o Nicolas vai responder em liberdade por este ocorrido hoje. Mas tem notícias também do campo bola, né, Ana Martins, que é deveria ser o mais importante, né? Pois é, deveria ser o mais importante as notícias relacionadas ao futebol do São Paulo, que não está numa boa fase aí no Brasileirão, né? Ó, vamos lá então, para você São Paulino que quer saber do seu time dentro de campo. O São Paulo tem uma semana decisiva para tentar solucionar, pagar a dívida com a Lazio da Itália referente ao Marcos Antônio, aquele transfer ban 1.050.000 euros, pouco mais de 6 milhões de reais, esse valor referente à primeira parcela da compra do Marcos Antônio junto ao clube italiano. O São Paulo dividiu a compra de 4.200.000 euros em 4 vezes, então atrasou essa primeira parcela e por isso está com o transfer ban vigente na FIFA, não pode registrar novos jogadores. A tendência é que essa dívida seja quitada pelo menos é a expectativa da diretoria São Paulina. Tudo isso seria importante para conseguir registrar Domingos Duarte e Iago Borducci. Claro que além de ser importante por não ter uma punição vigente na FIFA, também para registrar esses novos jogadores que já estão acertados com o São Paulo. Domingos Duarte é um zagueiro de 31 anos, jogou a última temporada pelo Getafe da Espanha. E o Iago, ele é lateral esquerdo, tem 29 anos, acertou seu empréstimo junto ao Bahia até o final do ano. Os dois já treinam com o elenco normalmente, mas não podem jogar oficialmente, nem mesmo serem registrados no bid da CBF, justamente devido a esse transfer ban. Se o transfer ban cair, é bem provável que os dois estejam à disposição do técnico Dorival Júnior para o jogo contra o Grêmio no sábado pelo Brasileirão. São Paulo é o 12º colocado do Brasileiro, não tem uma pontuação das melhores e precisa voltar a vencer no campeonato. Quem será a novidade para esse confronto é o Bobadilla, volante paraguaio que ficou de fora do jogo contra o Flamengo no Maracanã, estava com dores no joelho direito, se recuperou, passou pela fisioterapia e agora está plenamente apto a atuar aí nesse duelo contra o Grêmio pelo Brasileirão. E aí existem aqueles que estão saindo, né, Ana? O Paulinho, atacante da base que está sendo negociado com o Botafogo de Ribeirão Preto, ele seria liberado de graça. Aí a repercussão foi tão negativa nas redes sociais mediante as publicações, né, a notícia da imprensa, que a diretoria São Paulina recuou no negócio, deve de fato emprestar o Paulinho ao Botafogo até o final da temporada. Porém, não está acertado ainda, tá? Os últimos detalhes, ele deve sim seguir, já treina separadamente junto com o Cédric Soares também, que é um lateral direito, o torcedor São Paulino conhece bem, tem contrato até 2027 com o São Paulo, está fora dos planos, mas não arrumou um clube ainda para acolhê-lo nesse sentido. Paulinho sim está muito próximo de deixar, porém não tem a negociação finalizada. Assim que tiver, claro, você vai saber aqui na Bandeirantes. E o Gonzalo Tapia, atacante chileno de 24 anos, também acerta há um tempo já a sua ida ao Columbus Crew dos Estados Unidos, mas a questão salarial é um problema, Ana, porque na MLS existe um teto salarial, o negócio é bem feito, né? E o teto, o salário do TAP ultrapassa esse teto na MLS, então o São Paulo ainda decide, negocia, vê como vai fazer, talvez tenha que pagar uma parte do salário para que ele possa ser emprestado, enfim, não há nada definido, embora as negociações estejam em andamento. Para finalizar o São Paulo aqui no apito final, o estádio do Morumbi passa pela reforma do gramado, né? Tem trocado ali o seu gramado depois dos shows, melhor dizendo, do cantor Harry Styles por lá. Então trocou, reformou todo o gramado, está passando por esse processo em estágio final e estão confirmados os jogos contra o Coritiba no dia 15 de agosto pelo Brasileirão e também contra o Bolívar, a volta das oitavas da Copa do Mundo no dia 18. Essas duas partidas no Morumbi estão confirmadas, portanto, para essa volta aí. Primeiro pelo Brasileirão, depois
pela Copa Sul-Americana. Então, lembrando, Bolívar primeiro fora, na terça-feira, dia 11, 9h30, horário de Brasília, lá na altitude de La Paz, mais de 3.000 metros de altitude. É e depois, chão, contra o Coritiba, voltando ao estádio do Morumbi, né, Ana? Para alegria dos torcedores são paulinos, Isso. né? Obrigada, viu, Agrela? Mais uma vez agradeço. juntos aqui na nossa jornada esportiva, no apito final. Só para encerrar a edição de hoje, o Palmeiras encara o Fortaleza hoje, tentando confirmar a classificação aí para a fase das quartas de final da Copa do Brasil. Tem uma vantagem aí, uma vitória de 3-0 no primeiro jogo. Só que o Abel Ferreira vai ter alguns desfalques, né? Lá na Arena Pantanal, onde acontece a partida, o Gustavo Gomes está fora por conta de uma lesão na coxa direita. O Paulinho, né? Um dos assuntos de hoje, inclusive. Quantos jogos disputou o Paulinho desde a contratação pelo Palmeiras, né? Ele também se recupera de uma lesão detectada no músculo adutor da coxa direita, vai ser desfalque pelo terceiro jogo consecutivo, além de Kelvin, né? Jefté e o Bruno Fux. Mas acho que o Palmeiras tem tudo para encaminhar aí também uma vitória e se classificar para as quartas de final, se juntando a Santos e o Atlético Mineiro, que passou também hoje pelo Juventude. Agradecer a nossa equipe, nota 1 milhão da Bandeirantes na mesa de som, meu braço direito e esquerdo, Michel Lopes, na central técnica, o Caiame Martins, no switcher, o Carlos Amaral, no digital, Alessandra Wade. A gente volta a se encontrar na Bandeirantes no próximo sábado. Futebol é aqui e aqui deu. Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Bandeirantes. Bandeirantes de São Paulo, ZYS154, 107.3 MHz, em frequência modulada, no aplicativo Bandplay e pela internet. Ouvida em todos os lugares do mundo. Bandeirantes, em transmissão simultânea com o Band News TV. E cotidiano com Marco Antônio Sabino. Band News TV, na velocidade da notícia, com os melhores colunistas. Polícia prende 5 menores suspeitos de formar rede criminosa na internet que induziu uma adolescente de 13 anos ao suicídio em Mato Grosso do Sul. Conselho Nacional de Justiça aprova fim da aposentadoria compulsória como punição máxima a juízes que cometem crimes graves. Estados Unidos revogam o visto da embaixadora brasileira em Washington. O motivo alegado é a demora do Brasil em conceder aval para o novo embaixador americano em Brasília. Supremo Tribunal Federal autoriza a terceira investigação contra filho do presidente Lula por tráfico de influência. E você vai ver também nessa edição. Xingar, ameaçar, criticar. Pesquisa mostra que a grande maioria dos homens não reconhece tudo isso como formas de agressão contra as mulheres. A rota do tráfico pelos rios na fronteira do Brasil com a Bolívia. Reportagem especial mostra o desafio de combater criminosos no meio da floresta. Ucrânia acusa a Rússia por crime de guerra depois de ataque de um drone explosivo contra um homem. Vulcão entra em erupção na Guatemala, autoridades declaram alerta e retiram moradores da região.
Boa noite. Boa noite para você. Um levantamento exclusivo aponta que quase 50 motoristas se recusam a fazer o teste do bafômetro todos os dias em São Paulo. Uma atitude que coloca a vida de muita gente em perigo. Fábio de Souza foi atropelado por um carro que invadiu a contramão de uma avenida. Diego da Silva, morto enquanto trabalhava como gari. Nilson e Maria Goretti, atropelados por um motorista com a CNH cassada. Acidentes causados por motoristas bêbados em São Paulo nas últimas semanas. Casos que poderiam ser evitados se eles tivessem feito a tempo um teste neste aparelho, o bafômetro. O Detran diz que quase quadruplicou o número de fiscalizações desde o início do ano. A Polícia Militar fala em mais de 80 mil motoristas abordados. Mas um levantamento do jornalismo da Bandeirantes, baseado em dados do Detran e da Secretaria de Segurança de São Paulo, mostra que ainda não é suficiente. Este primeiro semestre, só 217 motoristas foram flagrados sob o efeito do álcool. Em contrapartida, mais de 8 mil se negaram a fazer o teste do bafômetro, uma média de 45 recusas por dia aqui na capital. Ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo, portanto, ninguém que é parado na blitz é obrigado a submeter o teste do bafômetro. E aquele que se recusa é multado administrativamente em relação a isso. A multa é de quase R$3 mil, mas outras penas também podem ser aplicadas, como o bloqueio da CNH e a retenção do veículo. Tão importante quanto a punição, a educação sobre a embriaguez ao volante é o principal mecanismo para evitar acidentes. É necessário ter a fiscalização, é necessário ter campanhas permanentes de educação para o trânsito, é necessário que essa comunicação ela mude o comportamento das pessoas. Bebida e direção absolutamente não combinam, as estatísticas e os números estão aí para provar, isso não é uma falácia. E a gente fala agora da greve dos ferroviários da CPTM em São Paulo, que começou hoje de manhã e segue atrapalhando a vida de quem quer voltar para casa. O Felipe Garrafa está ao vivo, conversa com a gente, atualiza a situação. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Oineg, Adriana, boa noite a todos. Uma volta para casa muito complicada para o paulistano, para o paulista nesse retorno. Estas imagens que a gente fez agora há pouco e também imagens ao vivo da Zona Leste de São Paulo. A greve atingiu 3 linhas, 11, 12 e 13, que faz a ligação do centro da capital até o extremo leste de São Paulo. Aproximadamente 1 milhão de pessoas afetadas em razão desta greve. E agora, durante o final da tarde, início da noite de hoje, com novas complicações. O sindicato diz que quer que os funcionários que irão, provavelmente, isso segundo o próprio sindicato, serão demitidos em razão da concessão destas linhas para iniciativa privada, que eles sejam realocados e tenham a garantia do emprego. O governo do estado disse que vai sim absorver estes funcionários, que eles vão para outros setores, mas houve um impasse, porque o sindicato disse que o Estado afirmou isso, mas não deu garantias. Então, daqui a pouco vai acontecer a votação na Assembleia do Sindicato para saber se a greve será encerrada ainda no dia de hoje ou se não haverá prorrogação da greve e aí mais um dia de caos na cidade de São Paulo. Em razão desta greve, o rodízio de veículos foi suspenso pela Prefeitura de São Paulo. A gente pode voltar a qualquer momento com uma nova atualização. Adriane Oineg. Obrigada, Garrafa. E um incêndio destrói neste momento uma fábrica de solventes na Grande São Paulo. O fogo começou no final da tarde. Vídeos mostram a chama se espalhando e uma grande coluna de fumaça preta. Diversas explosões foram registradas dentro da empresa. Dá para ver as pessoas correndo, desesperadas. 24 tanques de solventes foram atingidos. Segundo os bombeiros, a empresa foi esvaziada a tempo e não há feridos. As equipes ainda tentam combater o fogo agora à noite. No Rio de Janeiro, a polícia prendeu mais um suspeito de envolvimento na morte de uma mulher acusada de dar um golpe milionário contra a mãe dela.
Rafael Maé Cardoso foi preso no apartamento dele no Jardim Botânico, na zona sul do Rio. Ele é acusado de crimes como sequestro, cárcere privado, tortura e instigação ao suicídio contra Sabine Boguitti. A atriz era filha e herdeira de Jean Boguitti, um renomado negociador e colecionador de obras de arte, morto em 2015. Sabine chegou a ser presa por participar de um golpe milionário contra a própria mãe, a socialite Genevieve Boguitti. Ela havia se aliado justamente a membros da família de Rafael. Rosa, sua então companheira, que está presa desde 2022. Catarina, filha de Rosa, presa há 2 meses. E Rafael, marido de Catarina. Rosa, uma falsa vidente, foi apontada pela polícia como a mentora do golpe contra a sogra, que contou com a participação de Sabine. Ela convenceu a Genevieve de que precisava de dinheiro para realizar trabalhos espirituais. O valor dado à família de Rosa, entre dinheiro e obras de arte, passou de 700 milhões de reais. Entre os objetos estava uma tela de Tarsila do Amaral. Rosa e Sabine foram presas em 2022. Sabine foi solta em 2023 e passou a morar com a enteada Catarina e o genro Rafael. As investigações mostraram que o casal passou a extorquir a atriz. Naquele mesmo ano, a herdeira caiu do 5º andar do apartamento onde os 3 viviam, na zona sul do Rio. O caso foi inicialmente tratado como suicídio, mas reaberto após pedidos da mãe de Sabine. A partir dos depoimentos de testemunhas e dos exames feitos no corpo de Sabine, os investigadores concluíram que ela sofria agressões físicas e psicológicas, o que teria levado à morte dela. Catarina já estava presa suspeita dos mesmos crimes após denúncias e gravações feitas por vizinhos. Rafael negou as acusações. Um jogador do São Paulo se envolveu num acidente de carro que provocou a morte de um homem. A polícia investiga se ele estava participando de um racha. As imagens mostram os momentos que antecedem o atropelamento. Em frente a um shopping em Barueri, na Grande São Paulo, um homem de 84 anos atravessa a avenida correndo e fora da faixa de pedestres. Ele passa à frente de 2 veículos que conseguem frear. Segundos depois, é atingido pelo carro dirigido pelo lateral esquerdo do São Paulo, Nicolas Bosratti, de 19 anos. Logo depois do acidente, o jogador engata a marcha ré, volta ao local, aciona o resgate e permanece ali até a chegada da polícia e da ambulância. A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital. Na delegacia, o motorista afirmou ter visto o carro do jogador e um outro veículo em alta velocidade e disse que, ao questionar os motoristas depois do acidente, eles admitiram que estavam disputando um racha. A polícia investiga se isso de fato aconteceu, o que é negado pelo jogador. Ele ainda fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Nicolas havia saído de um restaurante com outros 2 jogadores do São Paulo, Rian Francisco e Igor Felisberto. Cada um seguia em seu carro. Os 2 também negam participação num racha. Na segunda-feira, neste mesmo ponto, um outro idoso de 75 anos também foi atropelado e morreu. Detalhe, a pouco mais de 100 metros do local dos 2 atropelamentos, há uma passarela. O delegado entendeu que as informações reunidas até agora justificam a investigação por suspeita de participação em racha que acabou em morte, o que configuraria crime. Nicolas foi preso em flagrante e teve a liberdade provisória concedida na audiência de custódia. Na decisão, a juíza Marília Bonafé diz que se trata de um voto de confiança do Poder Judiciário. A Justiça determinou a suspensão do direito de dirigir, o comparecimento mensal em juízo e proibiu o jogador de se ausentar da cidade onde mora por mais de 8 dias sem autorização. Nicolas é uma das grandes promessas das categorias de base do São Paulo. Está no clube desde os 10 anos. No ano passado, passou a treinar com um elenco profissional. Estreou em novembro e já disputou 7 partidas, 2 delas como titular. Ainda hoje, os sinais de alerta de relacionamentos abusivos. Antes da agressão física, ameaças, xingamentos, pegar pelo braço. Grande maioria dos homens não reconhece tudo isso como violência contra as mulheres. Você vai ver daqui a pouco. E já a seguir, Supremo autoriza a 3ª investigação contra filho do presidente Lula por tráfico de influência. A Ucrânia chama de crime de guerra o ataque de drone contra um vendedor ambulante e acusa a Rússia. Boato em redes sociais teria provocado a invasão de milhares de imigrantes à enclave espanhol no Marrocos. Todos os detalhes a gente traz daqui a pouquinho aqui no Jornal da Band. A gente faz uma pausa, volta em instantes, não sai daí.
ficar sem onda, sem espuma, sem ruído, sem medo de contrariar consenso. É preciso fazer perguntas, desconfiar das respostas fáceis, porque entender o que realmente está acontecendo faz toda a diferença. Comigo, o papo é reto. O Supremo diz que pode. De segunda a sexta, à 13h, na nova Band News TV. No Band News Empresas desta semana, eu recebo o Matheus Benatti. Ele é diretor de marketing e produtos da Hisense no Brasil. A empresa amplia sua presença no país e aposta em inovação, inteligência artificial e sustentabilidade para acelerar o crescimento de 1 bilhão para 3 bilhões de faturamento em pouco tempo. Quais são os planos da Hisense? Você vai conhecer no Band News Empresas. Até por isso, o Brasil é a bola da vez para a gente. Nosso crescimento vai estar muito pautado em ter uma expansão rápida e de qualidade aqui no Brasil. Sábado, 13h30, aqui na Band News TV. De volta com o Jornal da Band, as escadas rolantes do Cristo Redentor foram fechadas para a reforma prevista para durar 10 meses. Nesse período, quem quiser visitar o monumento vai ter que encarar uma subida de 80 degraus. Quem faz a compra do ingresso pela internet até recebe um alerta sobre a mudança. Mas por aqui não há avisos. Este turista do Ceará só descobriu quando chegou na bilheteria. Aí quando fui comprando, aí a mulher me avisou que tinha um problema no elevador e que a gente tinha que subir uns 80 degraus. A previsão da Petrobras, responsável pela reforma, é que a obra dure ao menos 10 meses. O projeto prevê a substituição das 4 escadas rolantes instaladas há mais de 20 anos por 4 novas. Esse espaço vai ser um pouco ampliado. Essas 2 escadas elas vão se posicionar um pouco mais afastado e o plano inclinado será encostado aqui a essa costa. A novidade é que nas laterais de cada dupla de escadas serão construídos elevadores inclinados para o transporte de pessoas com mobilidade reduzida, que até então eram levadas nas escadas rolantes com auxílio de funcionários. A visitação não foi interrompida, mas a capacidade máxima foi reduzida pela metade, de 1.300 para 650 visitantes ao mesmo tempo. Os visitantes com mobilidade reduzida contam com a ajuda dos funcionários terceirizados para subir e descer os 80 degraus. Eles foram treinados durante 90 dias antes do início da reforma. A Rosângela quase não subiu, mas com ajuda conseguiu chegar ao topo do morro. É aprovado. Bem seguro, confortável, eles passam confiança pra gente, é muito bom. Afinal, são 80 degraus, sem elevador, nem escada rolante. Foi tranquila a subida? Foi. Um pouquinho ofegante, mas foi. Eu achei que ia ser pior. Ainda tem mais 80. Gracinha você, né? Engraçadinho você. A subida de trem ou de van por meio das concessionárias oficiais, bem como o acesso pela trilha, não serão interrompidos. Já os eventos externos que necessitam de autorização do ICMBio estão suspensos durante os próximos 10 meses. Autoridades do Japão investigam como 2 aviões quase bateram no ar ao se aproximarem do maior aeroporto de Tóquio. Foi por muito pouco. No aeroporto internacional de Haneda, em Tóquio, um avião da All Nippon Airways, com 197 pessoas vindo de Xangai, na China, interrompeu a aproximação para o pouso após receber um alerta do sistema anticolisão. A manobra evitou a batida no ar com o Cessna, que pertence ao governo japonês. As imagens são de um aplicativo que faz monitoramento de voos no mundo todo. As operações do aeroporto não foram interrompidas e ninguém ficou ferido. O caso no Japão se soma a uma série de incidentes registrados recentemente, inclusive aqui na Europa. As ocorrências voltam a chamar a atenção para os procedimentos de segurança da aviação comercial. No mês passado, um avião comercial que ia de Recife para Madrid e outro que vinha no sentido contrário de Madrid para Guarulhos receberam um alerta de aproximação quando sobrevoavam o Atlântico. Os pilotos desviaram as rotas. Em abril, um avião da Latam e outro da Aerolíneas Argentinas colidiram na pista do aeroporto de Santiago, no Chile.
ninguém ficou ferido. Este perito aeronáutico e neurocientista tem uma explicação por aumento de incidentes na aviação. Para ele, a tecnologia evoluiu muito nessa área, ao mesmo tempo que diminuiu a falta de foco e de atenção dos profissionais. A inteligência humana diminuiu nas últimas décadas, com a massiva utilização dos instrumentos, tablet e outros semelhantes. Então, tudo isso, todos esses acidentes, incidentes, quase colisão, tudo isso está relacionado ao fator humano. A formação dos operadores, dos profissionais. A Holanda é mais um país europeu que sofre com incêndios florestais. O fogo se espalhou em áreas montanhosas no sul do país e interrompeu serviços de trens. Na Grécia, helicópteros equipados com mangueiras estão apoiando as operações de combate às chamas. Nos Estados Unidos, um grande incêndio em Washington destruiu 700 casas e forçou a remoção de 67 mil moradores. Um suspeito de ter iniciado o fogo foi preso. Na Ásia, a onda de calor matou 16 pessoas na Coreia do Sul e levou o governo a emitir um alerta máximo. O país registrou o dia mais quente da história, 42,5 graus. E no Japão, 3 leões de um zoológico de Tóquio morreram. A suspeita é insolação. Ofensas e abusos psicológicos são formas de violência doméstica, embora algumas mulheres não reconheçam como agressão. Do outro lado, a grande maioria dos homens também não enxerga esses abusos como violência. O relacionamento começou como tantos outros. Como todo relacionamento começa, muitas promessas, muitos carinhos, presentes. E terminou depois de vários episódios de violência. Tioma denunciou o ex-companheiro 5 vezes por agressão e teve acesso a 2 medidas protetivas. A Lei Maria da Penha define as formas de violência doméstica e familiar em 5 tipos. Além da física, a psicológica, patrimonial, sexual e moral. E deu nome a ações que durante muito tempo foram naturalizadas nos relacionamentos, como ameaçar, xingar, insultar, atirar objetos, apertar os braços. Uma pesquisa revelou que 54% das mulheres que já tiveram algum tipo de relacionamento relatam ter sofrido alguma forma de violência por parte de um parceiro ou ex-parceiro. Também chama a atenção como os homens enxergam tudo isso. Apenas 11% reconhecem ter cometido algum tipo de agressão, indicando que muitas dessas práticas, para os pesquisadores, fazem parte da estrutura da nossa sociedade. Eles acabam praticando uma série de agressões contra as mulheres sem nem se darem conta de que isso não pode, né? A gente precisa educar homens e mulheres a se relacionar de forma respeitosa e de forma que não contenha violência. O grupo se reúne uma vez por semana. São homens denunciados por violência doméstica e encaminhados pela justiça. Os grupos estão entre as medidas previstas na Lei Maria da Penha. A proposta é discutir pontos como machismo, o que é agressão, como reconhecê-las nas próprias ações. Muitos chegam em negação. Chegou lá fora, ela ligou para a polícia, aí deu quebra de medida. Entendi. Só que não teve agressão, não teve nada. Depois, a reflexão. Essa sim, fundamental para se escrever uma outra história. Primeiro, a gente veio para cá muito nervoso, muito assustado e com a concepção de que violência é só questão física. A gente esquece que violência é verbal, é psicológica, é manipulação também. Então, com o longo do passar do grupo de reflexão, a gente percebe que existem vários tipos de violência. Então, acho que aqui é o trabalho de desnaturalizar, mostrar que isso não deve se reproduzir na nossa sociedade, se a gente quiser construir uma sociedade mesmo sem violência para as mulheres. Um ator foi preso em flagrante acusado de estuprar uma criança autista durante uma festa numa chácara no interior de São Paulo. Marco Furlan era conhecido da família. Marco Furlan está preso em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. O ator é acusado de ter estuprado um menino autista de 5 anos. Ele passou por exames no IML para identificar se sofreu alguma lesão. Para a justiça, qualquer ato libidinoso com uma criança já configura crime de estupro de vulnerável. O menino estava com a mãe em um aniversário numa chácara. Ele foi dormir em um dos quartos. E a minha cliente disse que eles estavam lá fora, bebendo, conversando. Cerca de 10 minutos depois, ela ouviu a criança gritar.
A mãe do menino contou à polícia que correu até o quarto e que, ao acender a luz, encontrou Marco Furlan e a criança sem roupas na cama. Disse ainda que o menino gritava de dor e que uma amiga dela também viu a cena. A polícia militar foi chamada. Pessoas que estavam na festa impediram que o ator fugisse. Aos policiais, Marco Furlan disse que passou mal, entrou no quarto e que confundiu a criança com a namorada. Mas ele mudou a versão na audiência de custódia. Ao juiz, Marco disse que bebeu cerveja e que não se recordava dos fatos, que se lembrava apenas do momento em que entrou na viatura policial. O ator de 48 anos trabalhou em novelas, séries de TV, peças de teatro e campanhas publicitárias. Não conseguimos contato com a defesa dele. Marco teve a prisão em flagrante, convertida em preventiva. É importante reforçar, não existe importunação sexual com uma criança, contra uma criança, uma tentativa de estupro. Qualquer ato libidinoso contra menor de 14 anos é estupro de vulnerável. A lei brasileira é muito clara quanto a isso e ele deve ser punido severamente por essa lei. E agora um caso absurdo que a gente vai trazer para vocês. Uma operação policial prendeu 5 menores suspeitos de terem induzido uma adolescente ao suicídio. Eles fariam parte de um grupo que opera uma rede criminosa na internet. O suspeito de chefiar o grupo é do Rio de Janeiro e tem 14 anos. Ele mais 4 adolescentes entre 13 e 17 anos foram apreendidos em 5 estados por suspeita de induzir uma menina de 13 anos ao suicídio em Mato Grosso do Sul. Um jovem de 18 anos também foi preso. A Polícia Civil do Estado apura se há outras vítimas. Segundo a investigação, os criminosos abordavam crianças e adolescentes nas redes sociais e incentivavam a automutilação e desafios violentos durante lives. No caso de Mato Grosso do Sul, a menina tirou a própria vida em casa e o ato foi transmitido ao vivo pelo Discord. O Jornal da Band vem mostrando, desde o ano passado, o perigo dos abusos virtuais contra crianças e adolescentes nessa plataforma. A análise de computadores e celulares apreendidos hoje deve ajudar a identificar outros integrantes do grupo criminoso. Daqui a pouco, o ucraniano é ferido em ataque russo com drone. Ele tenta fugir, mas é perseguido pelo equipamento. No Amazonas, barco pega fogo e explode durante abastecimento em posto flutuante. É já já. No interior paulista, a ação rápida de um motorista salvou uma bebê que se engasgou. Casos como esse servem de alerta para a importância de aprender a manobra correta que pode salvar vidas. O caso foi registrado por uma câmera de segurança em Botucatu, no interior de São Paulo. A mãe sai à rua com a filha nos braços pedindo socorro. O motorista para e faz a manobra de desengasgo e a bebê expele o brinco, voltando a respirar. Eu até tentei fazer a manobra, tentei fazer umas compressão na barriga dela, mas na hora do desespero eu não consegui, não lembrava como fazia. O paisagista Carlos Eduardo Barbosa foi quem fez o resgate. Graças à ação rápida e precisa, ele conseguiu evitar uma tragédia. Eu aprendi com 16 anos num curso, teve uma aula específica sobre primeiros socorros. Ficou gravado e na hora veio um flashback, foi automático. Casos como esse têm se repetido em todo o país. No Rio Grande do Sul, uma bebê foi salva por um bobeiro após se engasgar com leite materno. Já em Minas Gerais, o médico precisou socorrer o próprio filho, que havia se engasgado com uma bolinha de isopor. Diante de uma situação como essa que aconteceu na cidade de Botucatu, o Corpo de Bombeiros reforça que conhecer as técnicas de primeiros socorros pode fazer toda a diferença até a chegada de um atendimento especializado. Primeiramente, após a constatação que a criança é uma vítima de engasgo, nós vamos segurá-la com as nossas mãos e fazer a abertura das vias aéreas. Vamos segurar a boquinha dela aberta e vamos repousá-la em nosso antebraço. Posteriormente, vamos abaixar, inclinar o nosso corpo e encostar o nosso braço na nossa coxa, para que a gente tenha uma superfície rígida. Nesse momento, a gente vai fazer 5 golpes nas costinhas da criança, entre as escápulas. Posteriormente, vamos fazer a inversão do antebraço
para que a gente possa apoiá-la novamente na nossa coxa e fazer as compressões com a região potenar da nossa mão. Um carro tombou depois de uma batida em São Paulo. O acidente aconteceu por causa do choque com outro carro que estava estacionado e fazia uma manobra para sair da vaga. Outros 2 veículos foram atingidos antes do carro tombar. O motorista, que vinha no sentido contrário, conseguiu parar a tempo e um taxista acelerou para não ser atingido. Ninguém ficou ferido. Subiu para 9 o número de mortos na guerra entre criminosos do PCC e do Comando Vermelho, na região de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. As 2 facções brasileiras disputam o controle do tráfico de cocaína na região. O governo boliviano enviou mais de 250 policiais para tentar reforçar a segurança na fronteira entre os 2 países. O avanço das facções criminosas na região norte do Brasil impõe um desafio adicional para as forças de segurança. Na reportagem especial de hoje, o Felipe Garrafa mostra operações policiais para tentar combater o tráfico e o garimpo ilegal. Olha, isso aqui é acampamento, ó. Nesse momento a gente está flagrando acampamento da extração ilegal de ouro, ó. Passando aqui já em Porto Velho, numa patrulha, ó, tem gente correndo, saindo de um córrego. Aqui é uma área de forte atuação do tráfico de drogas. Na nossa viagem pela fronteira entre o Brasil e a Bolívia, chegou o momento de nos encontrarmos com as equipes da Polícia Federal. E aqui nós estamos num ponto da fronteira que é justamente a ligação legítima para atravessar para o lado boliviano. Estamos falando de uma região de fronteira fluvial de mais de 3.500 quilômetros, sendo que somente aqui no estado de Rondônia, 1.400 quilômetros. É a maior fronteira com a Bolívia que a gente tem aqui no nosso país. Navegamos pelo rio Mamoré, mesma rota usada pelo crime organizado. Drogas e armas passam por aqui até chegar ao rio Madeira e depois até o rio Amazonas, de onde seguem para os portos brasileiros com destino principalmente à Europa. Confrontos aqui são constantes. O tráfico de drogas ele traz consigo muita violência, né? É um crime que tem um retorno financeiro muito grande, então a resposta policial tem que estar à altura. Os combates às facções criminosas acontecem em terra, pelo rio e pelo ar. Agora chegou o momento de a gente ter uma perspectiva aérea da Amazônia brasileira. Com a autorização de voo dada e a tripulação neste momento já com sinal positivo. Estamos nos céus de Rondônia. O apoio aéreo é fundamental para monitorar as rotas clandestinas. Então a gente consegue ter aqui do alto a real noção de vários acessos que podem ser utilizados por criminosos para conseguir atravessar qualquer tipo de ilícito e principalmente a droga. A gente tem mapeado a cadeia de rotas que eles utilizam e mantemos o patrulhamento, não à toa que a gente tem sucesso em grandes apreensões de drogas ao longo dos últimos anos. Durante a entrevista com o comandante do helicóptero, flagramos outro crime típico da região. Em flagrante, a extração ilegal de ouro. Olha ele tirando ouro, extraindo. O maquinário acabou apreendido pela Polícia Federal. O crime organizado também está presente em Porto Velho, a cerca de 300 quilômetros da fronteira. Esses condomínios foram entregues há aproximadamente 10 anos, de maneira desordenada. Ali o crime conseguiu ver uma oportunidade para dar o subsídio para uma população que chegava aí a estes condomínios. E no ano passado, a polícia de Rondônia conseguiu eliminar o domínio do PCC aqui neste condomínio. Este é um condomínio muito maior e é dominado pelo Comando Vermelho, a facção rival. E em vários locais aqui tem a pichação na parede, CV, justamente para marcar território. Aqui o Estado ainda não conseguiu recuperar totalmente. Uma batalha que ainda está longe de terminar. Agora um destaque internacional. No Reino Unido, o governo decidiu antecipar a libertação de 5.000 presos
para evitar a superlotação nas cadeias. A medida causou revolta em parentes das vítimas. Uma sentença deveria refletir a gravidade do crime. Na Inglaterra e no país de Gales, depende também do número de celas. Com 97% de ocupação, as vagas nas prisões podem acabar entre outubro e novembro. E para evitar o colapso, o primeiro-ministro Andy Burnham confirmou que 5.000 detentos serão soltos antecipadamente a partir de outubro. A libertação será feita por etapas ao longo de 10 meses. Pressionado por vítimas e policiais, o premier reduziu o plano original e excluiu da proposta pessoas condenadas por estupro, crimes sexuais graves contra crianças e aliciamento sexual de menores. Por outro lado, detentos condenados por violência doméstica e homicídio culposo podem se beneficiar da medida. Quando uma pessoa é condenada aqui no Reino Unido, a justiça determina tanto o período que ela fica atrás das grades quanto o tempo de liberdade condicional. Em casos de crimes violentos, o condenado passa 2/3 da pena na cadeia e o restante sob monitoramento eletrônico. É o que aconteceria com 2 homens que pegaram 13 anos de prisão pela morte do policial Andrew Harper em 2019. Jesse Cole e Albert Bowers só migrariam do regime fechado para a liberdade condicional depois de quase 9 anos. Mas como estão entre os detentos que podem ser beneficiados com a decisão do governo, existe a chance deles saírem da cadeia 6 anos e meio depois de cumprirem a sentença. Sucessivos governos britânicos endureceram penas, mas não prepararam as cadeias para o resultado. Em 2021, foram prometidas 20.000 novas vagas em 5 anos. Segundo o dado mais recente, de 2025, apenas 8.500 foram entregues. Nesse mesmo período, o número de detentos do Reino Unido saltou de 79.000 para quase 90.000. Burnham afirma que sem as libertações, novas detenções e condenações seriam paralisadas. A medida pode evitar o colapso imediato, mas cobra um preço institucional e também social. Quatro candidatos à presidência participaram hoje de uma sabatina promovida por um grupo de empresários. Veja agora as principais propostas apresentadas. 3 candidatos participaram presencialmente do evento: Romeu Zema, do Novo, Renan Santos, do Missão e Ronaldo Caiado, do PSD. Flávio Bolsonaro, do PL, participou por videoconferência. O presidente Lula foi convidado, mas não compareceu. O evento aconteceu na sede de um grupo que reúne empresários de diferentes áreas. Por isso, a economia do país foi o foco da maior parte das perguntas. Os candidatos falaram sobre ambiente de negócios, impostos e taxa de juros. Zema listou propostas para o equilíbrio das contas públicas em um eventual governo, incluindo privatizações. Para mim não tem vaca sagrada. Inclusive Correios? Tudo. Não tem o que não privatizar. O Estado já tem uma tarefa gigante para fazer na área de segurança pública, de saúde, de educação e ainda quer empresariar, coisa que ele não sabe fazer. À tarde, Zema confirmou o senador Eduardo Girão, do Novo, do Ceará, como candidato a vice na chapa. O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, prometeu, caso seja eleito, previsibilidade em decisões econômicas e medidas para reequilibrar contas públicas. Nós temos que saber que cada parte aqui vai ter que entrar nesse compromisso de diminuição desse gasto. Entre os poderes, quais são as limitações que nós teremos que viver nesse período, para que a gente chegue a um patamar de sustentabilidade. Não tem varinha mágica. Isso aí a responsabilidade de sentar e fazer os cortes que são, dando primeiro o bom exemplo. Renan Santos, candidato à presidência pelo Missão, falou de emendas parlamentares e governabilidade. Vou colocar uma coisa em primeira mão que nós precisamos fazer e que não é exatamente a coisa mais antissistema do mundo e falar. Nós vamos ter que usar as emendas parlamentares a nosso favor. Para obter governabilidade e para obter espaço fiscal, que é uma coisa que interessa para vocês bastante, espaço fiscal representa investimento, representa também queda nos juros. Na sabatina, Flávio Bolsonaro foi questionado sobre a escolha do vice. Os principais quadros técnicos, qualificados, testados e aprovados de todos os partidos praticamente, estão comigo na campanha e estarão comigo
após o anúncio da vice, o partido vindo ou não vindo estarão comigo nessa campanha. Nesta terça, o União Brasil, o Republicanos e o Podemos confirmaram que não vão apoiar formalmente candidatos ao Planalto. A decisão dos partidos não foi uma surpresa para o comando da campanha de Flávio. Com isso, o nome de Daniela Marques, a preferida de Flávio no Republicanos, está fora dos planos para a vice. A equipe de Flávio agora acredita que a chapa puro sangue, somente com integrantes do próprio PL, é a única opção viável. A vereadora cearense Priscila Costa, do PL, é tratada no momento como a favorita para a vice. Flávio, no entanto, ainda vai fazer uma última investida para contar com Tereza Cristina, apesar de o Progressistas também ter decidido ficar neutro. Lula teve hoje reuniões internas e quis saber os preparativos para o primeiro ato público da campanha à reeleição, dia 16. O local escolhido é simbólico para o candidato e para o PT, além de estratégico. Lula vai para o estádio da Vila Euclides, em São Bernardo do Campo, palco histórico das greves dos metalúrgicos que marcaram o início de sua trajetória política e do PT. A escolha também busca reforçar a campanha em São Paulo, maior colégio eleitoral do país, onde pesquisas apontam vantagem de Flávio Bolsonaro. Bom, e agora há pouco a campanha de Flávio Bolsonaro acabou de divulgar nota dizendo que foi definido o nome do vice na chapa e que o anúncio será feito amanhã. Uma candidatura ao governo do segundo maior colégio eleitoral do país virou uma novela com reviravoltas e indefinições. Novela arrastada, o nome que aparecia como líder nas pesquisas de intenção de voto deve ficar fora da disputa em Minas Gerais. Senador que ganhou projeção política nos últimos anos por causa da forte presença em redes sociais, Cleiton Azevedo, o Cleitinho, não deve disputar a eleição deste ano. O partido dele, o Republicanos, rejeitou lançá-lo candidato ao governo de Minas Gerais após semanas de vai e vem. Uma decisão tomada mesmo com o senador figurando como líder de pesquisas de intenção de voto. A novela se arrastou por meses. Era 29 de julho, quando o partido anunciou que Cleitinho não seria candidato. A decisão da Executiva Nacional foi tomada após o senador ter faltado à convenção estadual e não ter demonstrado entusiasmo com a disputa eleitoral. Horas depois, Cleitinho negou e disse que sim, estava motivado a ser candidato. Já nesta segunda, em um vídeo publicado nas redes sociais, o senador disse que havia desistido da disputa por ainda estar abalado pela morte do irmão mais novo, por câncer, há cerca de 2 semanas. Não adianta eu entrar na campanha agora do jeito que eu estou. Não adianta eu querer cuidar de vocês não estão cuidando de mim, não cuidando da minha família. Mas, menos de 24 horas depois, uma nova mudança de planos de Cleitinho. Na convenção nacional do partido, ele voltou a dizer que quer ser candidato. Eu quero ser candidato a governador e eu peço aqui humildemente ao presidente que me dê essa vaga. Mas não teve jeito. O Republicanos decidiu que, além de não ter Cleitinho na disputa em Minas Gerais, também ficará neutro na eleição presidencial deste ano. O senador era considerado por Flávio Bolsonaro como um trunfo para ter um palanque mais forte em Minas Gerais. São mais de 16 milhões de eleitores no estado. Agora, o PL negocia apoios em Minas. O nome que surgiu em negociações nas últimas semanas foi do ex-deputado Marcelo Aro, do Progressistas. E domingo é dia de debate entre candidatos a governador na tela da Band. E no fim do mês também está agendado o primeiro encontro entre os candidatos a presidente. Faltando menos de 2 meses para as eleições, as campanhas eleitorais entraram em uma etapa decisiva. Em São Paulo, os detalhes foram acertados para o primeiro debate neste domingo, dia 9, às 8 da noite, entre o governador Tarcísio de Freitas, candidato à reeleição pelo Republicanos, e o ex-ministro da Fazenda e ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT. Os primeiros debates da Band vão reunir os candidatos aos governos estaduais em 13 estados e no Distrito Federal. Também já está tudo certo para o primeiro confronto entre os presidenciáveis na tela da Band. Domingo, dia 23 de agosto, também às 8 da noite. O debate presidencial
será transmitido por um pool de emissoras parceiras e também pelo YouTube da Band. Tudo isso com a cobertura da Sala Digital em parceria com o Google, que vai monitorar as principais tendências na internet em tempo real. Em caso de segundo turno, a Band também já confirmou a realização dos primeiros debates, uma tradição que já dura quase 4 décadas. CNJ aprova fim da aposentadoria compulsória como punição máxima a juízes. No Rio de Janeiro, bombeiros se surpreendem após chamado para resgatar morador preso em elevador. Era Gilberto Gil. É já já. Vamos à previsão do tempo agora, quarta-feira de contrastes no clima. A gente vê aqui no mapa que ainda tem chuva no sul do país, mas na área mais central do Brasil, uma massa de ar seco mantém o veranico, com temperaturas mais elevadas, isso até sexta-feira. E também com umidade muito baixa em boa parte do centro-oeste, interior do sudeste e também do nordeste. Como o solo e a vegetação já estão muito secos, o risco de queimadas nessa área é alto. Já no Rio Grande do Sul, tem risco de temporais e a chuva avança também pelos outros estados, Santa Catarina, Paraná e chega até Mato Grosso do Sul. A condição no Mato Grosso do Sul de pancadas mais isoladas. Na capital paulista, sol e 28 graus amanhã. Aí na quinta a gente já vai ter mais nuvens, ventanias. Podemos ter até um pouquinho de chuva na quinta-feira. Em Curitiba, 24 graus com chuva. Em Salvador, 29, chuva passageira por lá. Em Boa Vista, temporais isolados e máxima de 31. Já em Brasília, tempo muito seco e máxima de 28 graus. Agora vamos mostrar para vocês uma imagem linda que chegou do Rio de Janeiro. Uma baleia franca e o filhote foram vistos nadando no Mar do Arpoador. Os movimentos pareciam uma dança. A espécie é conhecida por migrar para a costa brasileira durante o inverno e a primavera para a reprodução. Geralmente isso acontece no litoral de Santa Catarina. A presença de baleias francas no Rio de Janeiro é considerada rara. O Conselho Nacional de Justiça aprovou por unanimidade o fim da aposentadoria compulsória como punição máxima no Judiciário, o que abre caminho para a demissão de magistrados. Até hoje, quando um magistrado era condenado por crimes graves, ele não perdia o cargo, parava de trabalhar e o salário era mantido até o final da vida. Com a mudança, o Conselho Nacional de Justiça tende a uma decisão deste ano do Supremo Tribunal Federal, que acabou com a aposentadoria compulsória. O que o CNJ fez foi definir um passo a passo do processo que pode terminar em expulsão do judiciário. A primeira etapa é a condenação do magistrado em processo administrativo disciplinar. Ele é afastado do cargo e passa a receber um salário proporcional ao tempo de contribuição para a aposentadoria. Em seguida, o caso é analisado pelo CNJ. Depois passa pela Advocacia Geral da União até chegar ao Supremo, que dá a palavra final sobre a perda do cargo. Essa decisão vem às vésperas do julgamento do ministro Marco Aurélio Buzzi no Superior Tribunal de Justiça. O STJ vai julgar na próxima quinta o magistrado pelas denúncias de assédio e importunação sexual. A defesa nega todas as acusações. Buzzi pode ser um dos primeiros a serem punidos com demissão no judiciário brasileiro. O presidente do Supremo, Edson Fachin, que comanda o CNJ, apresentou também uma proposta para evitar o conflito de interesses no judiciário. O plano cria regras para a participação de juízes em eventos privados, recebimento de presentes, hospedagens e cortesias. Os tribunais vão ter 60 dias para analisar a proposta, que não inclui o Supremo Tribunal Federal. Os ministros do STF devem seguir um código de ética específico, que pode ser definido até o final do ano. Os Estados Unidos anunciaram hoje que revogaram o visto da embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luísa Viotti. Vamos ao vivo até Brasília para trazer as repercussões com Pedro Teixeira. Pedro, os Estados Unidos falam em revide ao Brasil, é isso? Boa noite para você.
Exatamente. Tudo bem, Adriana? Boa noite para você e a todos que nos acompanham no Jornal da Band. Segundo o Departamento de Estado americano, a medida é uma resposta à demora das autoridades brasileiras em conceder o aval diplomático para que Daniel Pérez assuma a embaixada dos Estados Unidos no Brasil. O nome do diplomata foi enviado para análise do governo brasileiro logo depois da aprovação na Comissão de Relações Exteriores do Senado americano no dia 22 de julho. Daniel Pérez ainda depende da chancela do plenário da casa. Pela tradição diplomática, antes de um embaixador assumir o posto, o país que o recebe precisa conceder o consentimento oficial. Nos bastidores, o governo brasileiro afirma que a análise segue o ritmo habitual. A avaliação interna é que seria um movimento de chantagem do governo americano. Sobre a situação da embaixadora Maria Luísa Viotti, o Departamento de Estado esclareceu que a revogação do visto não significa a expulsão da diplomata. Segundo o governo americano, ela pode permanecer no país sem um documento válido. O órgão informa ainda que o visto poderá ser reestabelecido assim que o Brasil conceder o aval ao novo embaixador dos Estados Unidos. Volto com vocês. Obrigado, Pedro. Em meio ao concreto e ao ritmo acelerado de São Paulo, um tesouro brasileiro transforma a paisagem, a arte de rua. E um dos seus maiores representantes levou esse talento para o mundo. Em meio ao cinza dos prédios que domina a paisagem e entre tanta gente apressada, o grafite muda o jeito de olhar a cidade. Murais gigantescos, pintados com cores vivas. Verdadeiras obras de arte a céu aberto que convidam quem passa a parar, admirar sem pagar nada. Cada mural tem a assinatura de um artista, mas um nome se destaca. Por isso, saímos da capital paulista e viemos para Itu, no interior de São Paulo. Este é o ateliê do muralista mais famoso do Brasil e um dos mais conhecidos do mundo. Eduardo Cobra, nascido e criado na periferia de São Paulo, um apaixonado por arte de rua. Uma paixão que nasceu muito cedo, aos 12 anos. Eu gostava muito de desenhar, eu via os outros meninos, nós nos encontrávamos cada um com o seu caderno de desenho para mostrar, um mostrava o desenho para o outro ali e tal, mas os meus desenhos eram sempre os inferiores, assim. E eu falava, cara, eu preciso aprender isso de qualquer jeito. E aprendeu sozinho, observando, testando, até construir uma identidade única. O significado da obra, a mensagem, para mim é sempre mais importante do que a estética, certo? São camadas que o meu trabalho carrega. Em São Paulo, a arte de Cobra encontra um grande aliado, a arquitetura da cidade. Você tá nas ruas, são fachadas, prédios que estão ali. Falei, cara, eu quero aproveitar da melhor forma esses espaços que são diferentes de uma galeria. São Paulo ganha muito com a contribuição desses artistas, né? Porque valoriza a paisagem urbana da metrópole. Os murais de Cobra ganharam o mundo. O traço inconfundível do artista está presente em mais de 40 países e também chegou às galerias, em telas e exposições. É a força da arte de rua. E se depender de Cobra, ela ainda vai colorir muito mais o Brasil. A gente pode abrir os olhos e ver a relevância, a importância e a beleza que esse tipo de arte traz aí para as ruas. E muitos desses artistas fazendo de forma espontânea, de forma voluntária, né? E beneficiando a vida de milhões de pessoas ao redor das cidades. É bem bonito, né? Muito bonito. O advogado e parentes do senador Everton Rocha foram alvos hoje de uma nova fase da operação contra o esquema bilionário de fraudes no INSS. Ao vivo de Brasília, o Caian Messina tem os detalhes. Caian.
Pois é, Ineg, os alvos são suspeitos de lavarem dinheiro ilegal obtido com a fraude do INSS. Entre eles, a mulher, a filha e 2 irmãs do senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, vice-líder do governo no Senado, além do advogado Willer Tomás. A ação da Polícia Federal foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. A PF sustenta que o senador exercia papel central em uma complexa engrenagem fraudulenta com fluxo de milhões de reais em contas de familiares, amigos e empresas. Em nota, o parlamentar afirmou que não foi alvo da operação de hoje e atribuiu o que chamou de ataques à campanha eleitoral. Segundo a PF, a casa de Everton Rocha foi comprada por uma empresa ligada ao advogado Willer Tomás. O imóvel fica em Brasília e está avaliado em cerca de 6 milhões de reais. O advogado negou em nota fazer parte do suposto esquema do INSS e ressaltou que não é investigado. Willer Tomás disse que, como dono de uma imobiliária, administra diversos imóveis e que não há qualquer irregularidade nas operações citadas. Voltamos a São Paulo. Obrigada, Caian. O ministro do Supremo, Flávio Dino, autorizou hoje a 3ª investigação contra o filho mais velho do presidente Lula por suspeita de tráfico de influência e corrupção. O inquérito foi pedido pela Polícia Federal para investigar se Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, e um grupo de pessoas teriam negócios ilícitos em áreas do governo federal. O ministro Flávio Dino também autorizou a PF a investigar o vazamento de dados sigilosos do caso. A Polícia Federal identificou um pagamento da empresária Roberta Lutzinger, amiga de Lulinha, a um ex-chefe de gabinete do presidente Lula. Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola, deixou o cargo recentemente. O valor do repasse não foi divulgado. A PF investiga se Lulinha e Roberta atuavam em conjunto com o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, num esquema de tráfico de influência no governo. Marcola disse que pegou um empréstimo com a empresária, que já pagou a dívida e negou qualquer irregularidade, mas não apresentou os recibos dos pagamentos. A Polícia Federal quer saber se o dinheiro teve origem no esquema envolvendo Roberta e Lulinha para interferir em contratos públicos. A empresária trocou de advogado hoje. A defesa agora está a cargo de Roberto Podval, que já defendeu Daniel Vorcário e é um dos criminalistas mais conhecidos do país. Já a defesa de Fábio Luiz Lula da Silva disse que setores da Polícia Federal tentam atingir o presidente Lula e interferir no processo eleitoral do país. Na semana passada, o ministro André Mendonça já tinha autorizado outras 2 investigações da PF envolvendo o filho mais velho do presidente Lula. O primeiro inquérito é sobre um suposto favorecimento a lobistas e empresários em negócios com o Ministério da Saúde para compras de remédios à base de cannabis. O outro investiga se existiu tráfico de influência de Lulinha junto à Dataprev, empresa responsável pelos dados da Previdência Social. As investigações fazem parte da Operação Sem Desconto, que investiga uma fraude bilionária em benefícios do INSS. Em nota, Marco Aurélio Marcola diz que os sigilos bancário e fiscal dele estão à disposição da Justiça e que o empréstimo obtido e pago foi de R$249 mil. A gente segue agora com o Jornal da Band falando de economia, produção industrial brasileira que teve uma queda forte em junho. A Juliana Rosa já está aqui para conversar com a gente. Boa noite, Juliana. Quero saber o seguinte, esse dado autoriza o aumento de esperança para a queda de juros, não? Coloca mais uma fichinha, né, Ineg? Boa noite para você, para a Adriana. Boa noite para você. Os juros altos vêm esfriando a nossa economia. A produção da indústria caiu em junho com mais força do que se previa, queda de 1,8%, foi a segunda queda seguida. Isso porque a produção de petróleo é que vem sustentando os resultados do setor industrial como um todo ao longo do ano de 2026, com mais exportações de petróleo em meio ao
conflito no Oriente Médio, dessa vez recuou. E a produção de produtos em geral, tirando petróleo, produtos químicos, alimentícios, roupas, também caiu no mês de junho e vem perdendo fôlego a produção dos outros produtos com o passar dos meses. Depois de ter crescido 1,4% no primeiro trimestre, a produção da indústria brasileira cresceu só 0,3% agora no segundo trimestre.